Lusoteca. 1. O sangue dos inocentes. 1. A garota perdida. Foi logo depois do feriado de 4 de julho de 1998 que peguei o trem para o norte a fim de entrevistar um possível novo instrutor. Seu nome era Joseph McGowan. Ele havia sido professor de química e feito um mestrado. Porém, em vez de um título acadêmico formal, ele agora era oficialmente conhecido como o detento número 55722 em sua residência de longa data, a prisão estadual de Nova Jersey, em Trenton. Motivo da prisão: estupro, estrangulamento e assassinato violento de uma garota de 7 anos que havia ido até a casa dele para entregar 2 caixas de biscoito das escoteiras 25 anos antes. Enquanto o trem seguia rumo ao norte, eu me preparava. Essa é uma etapa sempre importante quando se vai conversar com um assassino, e nessa ocasião em especial, mais do que nunca. Afinal de contas, a conversa teria consequências muito além de informativas ou acadêmicas. Eu havia sido chamado pelo Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey para ajudar a determinar se McGowan, que já tivera a liberdade condicional negada 2 vezes, deveria voltar ao convívio em sociedade. Naquele tempo, o presidente do Conselho de Liberdade Condicional do estado de Nova Jersey era um advogado chamado Andrew Consovoy. Ele entrou no conselho em 1989 e, enquanto o caso de McGowan surgia pela 3ª vez, tinha sido eleito presidente há pouco tempo. Consovoy lera nosso livro, Mindhunter, após me ouvir no rádio certa noite, e havia recomendado a leitura para o diretor executivo do conselho, Robert Eggles. Uma das coisas que percebi após ler este e outros livros seus é que você tinha toda a informação do que estava acontecendo, relatou Consovoy anos depois. Você precisava descobrir quem eram aquelas pessoas. Elas não começaram a existir no dia em que foram presas. Com base nessa perspectiva, ele formulou uma unidade de investigações especial que operava sob o aval do Conselho. Consistia em 2 policiais aposentados e um pesquisador. A função era analisar a fundo os casos questionáveis de liberdade condicional e fornecer aos membros do Conselho o máximo de informação possível sobre o solicitante, para que pudessem tomar uma decisão. Eles me chamaram para uma consulta sobre o caso de McGowan. Consovoy e Eggles me buscaram na estação de trem e me levaram para um hotel em Lambertville, uma cidade pitoresca às margens do rio Delaware. Lá, Eggles me entregou cópias de tudo que constava no arquivo do caso. Nós 3 fomos jantar naquela noite e falamos de forma geral sobre o trabalho que eu fazia, mas não comentamos sobre as especificidades do caso. Tudo que tinham me contado era que o sujeito matara uma menina de 7 anos e que queriam saber se ele ainda era considerado perigoso. Após o jantar, eles me deixaram no hotel, onde abri o arquivo do caso e dei início a muitas horas de revisão. Meu papel era ver o que eu conseguia identificar sobre o estado mental de McGowan, tanto o daquela época quanto o atual. Ele sabia a natureza e as consequências de seu crime? Conseguia discernir o certo do errado? Importava-se com o que havia feito? Sentia algum remorso? Qual seria sua conduta durante a entrevista? Ele relembraria detalhes específicos do crime? Se fosse solto,
onde pretendia morar e o que pretendia fazer. Como ganharia dinheiro para se sustentar. Minha regra crucial nas entrevistas na prisão é nunca ir despreparado. Também desenvolvi a prática de não entrar com anotações, pois isso poderia criar uma distância artificial ou uma espécie de barreira entre nós quando chegasse o momento de explorar e ir em busca da camada mais profunda de sua psique. Eu não sabia o resultado dessa entrevista, mas imaginei que seria esclarecedora. Pois, como disse no início, toda vez que conversava com algum dos especialistas, aprendia algo valioso. E uma das coisas que precisavam ser descobertas era justamente que tipo de especialista Joseph McGowan viria a ser. Olhei os arquivos do caso, examinando mais uma vez as evidências e organizando meus pensamentos para a entrevista do dia seguinte. Ao fazer isso, uma história sinistra foi revelada. Por volta das 14h45 do dia 19 de abril de 1973, quinta-feira santa, como a mãe, Rosemary, sempre se lembraria, Joan Angela D'Alessandro percebeu um carro estacionado na entrada da primeira casa à direita, na St. Nicholas Avenue, esquina com a Florence Street, onde ela morava. Joan e a irmã mais velha, Mary, tinham conseguido vender biscoitos das escoteiras para todo mundo em uma área de 4 quadras em Hillsdale, o tranquilo bairro de Nova Jersey. Naquele tempo, ver crianças daquela idade saindo para vender biscoitos era normal. Como frequentavam uma escola católica, as garotas D'Alessandro estavam de folga em função do feriado religioso e passaram parte do dia fazendo entregas. As pessoas que viviam na casa da esquina eram os últimos clientes. Depois deles, os pedidos estariam finalizados. Como de costume, Joan queria terminar logo o trabalho. A jovem tinha 7 anos e 1,30 m de pura energia e charme. Uma escoteira linda, confiante e entusiasmada. Na verdade, ela era animada com tudo. Escola, balé, desenhos, cachorros, bonecas, amigos e flores. Sua professora do 2º ano a classificara como uma borboleta social. Alguém que atraía naturalmente as pessoas. Sua música favorita era Ode à Alegria, da Nona de Beethoven. Ela era a caçula de 3 irmãos com poucos anos de diferença entre si. Frank, mais conhecido como Frankie, tinha 9 anos e Mary, 8. Eles eram mais sérios, Rosemary lembra. A mais nova era mais descontraída. Joan era empática desde o início. Estava sempre preocupada com os sentimentos e as dores dos outros. E era corajosa por natureza. Quase não existem fotografias em que a menina não estivesse sorrindo. Joan, em seu uniforme de escoteira, com a gravata e o gorro laranja, as mãos unidas na frente do corpo e o cabelo comprido castanho avermelhado, simetricamente caído sobre os ombros. Joan, em seu colã preto e meia calça branca, cabelo preso em rabo de cavalo, braços esticados para um lado, demonstrando um passo de balé. Joan, em seu macacão xadrez azul marinho, blusa branca e gravata borboleta vermelha, como se tivesse acabado de virar para a câmera, a franja passando pela testa e o cabelo caindo em cascata pelo rosto adorável. Joan sentada sobre os pés em um vestido de festa azul claro, o cabelo puxado para cima, ajeitando meticulosamente o buquê nas mãos de sua boneca Barbie Miss América. Todas as fotos representam diferentes personalidades da garota.
As semelhanças entre elas são o sorriso angelical e a mágica inocente em seus olhos azuis. Um amigo de Frank falou: ela era tão pé no chão. Eu teria me casado com ela. Seu avô italiano a adorava e costumava dizer: "Oh, così libera", ou seja, ela é tão livre. Joan tinha uma risada sincera, e Rosemary a vislumbrava atuando em peças de teatro quando fosse mais velha. Ela ia começar a fazer aulas de piano após completar 8 anos. Naquela tarde, estava no jardim de casa brincando sozinha. Frank tinha ido na casa de um amigo na vizinhança e Mary estava em um jogo de softball. De repente, correu para dentro de casa e falou para Rosemary: "Vi o carro novo, vou levar os biscoitos lá." Ela pegou a bolsa das escoteiras na entrada de casa com 2 caixas de biscoito dentro. "Tchau, mãe, já volto", disse ela, enquanto saltitava em direção à rua. A porta não tinha nem fechado direito desde que ela havia entrado correndo. Rosemary se lembra do seu rabo de cavalo subindo e descendo, preso em um elástico com 2 bolinhas de plástico azuis nas pontas, enquanto Joan descia os degraus da varanda a caminho da entrada da garagem mais adiante, na rua. Tudo desapareceu como uma névoa. Cerca de 10 minutos depois, a vizinha de porta ouviu o latido insistente do seu cachorro, Boozer, conforme contou a Rosemary. Joan e o animal adoravam passear juntos. Joan não voltou logo para casa, mas Rosemary não se preocupou. Provavelmente ela havia ido na casa da amiga Tamara, na esquina da St. Nicholas Avenue com a Vincent Street. Elas moravam nesse tipo de vizinhança em que se podia entrar e sair das casas das pessoas que você conhecia. A borboleta social sempre podia encontrar alguém para conversar ou algo para fazer. Por volta das 16h45, quando a professora de música chegou para a aula de piano de Mary, Rosemary começou a se preocupar. Ela não queria transmitir a preocupação às crianças, então tentou se controlar. Afinal de contas, era um bairro seguro, com um agente do FBI e um ministro morando nas redondezas. Ela começou a fazer algumas ligações. Joan não estava em nenhuma das casas para as quais telefonou e ninguém a havia visto. Seu marido, Frank D'Alessandro, chegou em casa por volta das 17h50 e Rosemary contou a ele que a filha tinha desaparecido. Frank era analista de sistemas, um homem metódico e taciturno. Rosemary pôde ver no mesmo instante o quão preocupado e tenso ele estava, mas, como sempre, o marido guardara o que sentia para si. Rosemary falou: "Temos que chamar a polícia." Frank concordou e ligou. Depois saiu com os outros 2 filhos de carro pelo bairro à procura de Joan. Eles percorreram toda a vizinhança. Quando voltaram sem tê-la visto nem encontrado alguém que o tivesse, Rosemary decidiu sair sozinha. Frank não queria ir. Ela lembrou que quando Joan saiu, dissera algo sobre entregar o último de seus pedidos porque tinha visto o carro novo na St. Nicholas Avenue. O carro era da casa dos McGowan. Joseph McGowan ensinava química na Tappan Zee High, logo após a divisa do estado em Orangeburg, Nova York. A casa pertencia à mãe dele, Genevieve McGowan, e o homem morava lá com ela e a mãe de Genevieve, sua avó. As escolas públicas tinham funcionado naquele dia, então teria sido mais ou menos o horário que estaria chegando em casa. Relutante para que não fosse sozinha, Rosemary levou Frank com ela e juntos caminharam pela Florence Street, virando na St. Nicholas Avenue.
Eram 18h50. A residência dos McGowan, uma construção de tijolos vermelhos e revestimento bege de 2 andares, com uma rampa e uma garagem para 2 carros, era a primeira casa à direita da rua e ocupava todo o lote da esquina. Os 2 subiram os 5 degraus da frente e ela tocou a campainha. Ela mandou Frank ficar no jardim. O Sr. McGowan abriu a porta. Ele parecia ter acabado de sair do banho. Segurava um charuto fino que, a princípio, Rosemary não percebera. Era um rapaz solteiro de 27 anos. Ela não o conhecia, mas meus filhos tinham dito que ele era muito legal. Rosemary entrou no hall da casa. Ela queria ficar exatamente onde sabia que John estivera há pouco tempo. Já estava começando a ter uma sensação estranha. Ela se apresentou. — Você viu a minha filha, Joan? Perguntou. Ela veio aqui entregar biscoitos. — Não vi, respondeu ele. Ele falou de um jeito casual, descontraído. E foi nesse momento que Rosemary D'Alessandro sentiu tudo ficar gelado. Após alguns minutos em pé no hall, percebi um carro de bombeiro enorme parado na frente da casa dele, contou ela. Nós havíamos chamado a polícia, e quando vi que eles tinham chegado daquela forma, entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Quase na mesma hora ela foi assolada pela reação de McGowan, ou melhor, pela falta dela. Enquanto eu estava no hall com ele, lágrimas se formavam nos meus olhos. Ele olhou para mim como se não tivesse nenhum pingo de sentimento. E o que ele fez ao ver minhas lágrimas? Subiu os degraus até o 2º andar e ficou lá em cima me encarando, segurando o charuto fino e esperando que eu fosse embora. Enquanto caminhava de volta para casa, eu sabia que ele tinha consciência do que havia acontecido com Joan. Após a polícia chegar e conversar com Rosemary e Frank, uma busca por Joan foi organizada. Os escoteiros se voluntariaram. E também Joseph McGowan. Centenas de pessoas apareceram e se dividiram em pequenas equipes checando casas, jardins, latas e caçambas de lixo, matas e parques em Hillsdale e nas cidades vizinhas. A polícia trouxe cães farejadores para ajudar na busca. Diversas pessoas subiram no carro de bombeiro que Rosemary vira estacionar. Uma delas era o namorado de 7 anos de Joan, Rich. Eles procuraram na represa próxima ao lago Woodcliff. Por volta de 21h20, um padre da Igreja Batista de St. John chegou à casa junto com um policial e um pastor alemão. Rosemary indicou o cesto de roupa suja para que o cão pudesse cheirar as roupas íntimas de Joan e então saíram pelo bairro. A mãe tinha a sensação arrebatadora de que o cachorro entendera o que havia acontecido e sentia profundamente por ela e Joan. Com um evidente senso de missão, ele inspecionou tudo até a área ao redor da casa dos McGowan, indo até a porta de entrada e da garagem. No entanto, nada apareceu em lugar algum. A notícia do desaparecimento de Joan e da busca improvisada por ela se espalhou com rapidez. Repórteres de jornais e TV lotaram a vizinhança. Como a própria Rosemary dissera, esse tipo de coisa simplesmente não acontecia em Hillsdale. Ela falava com frequência com a mídia, na esperança de que alguém que pudesse ter visto algo informasse a polícia. O que permaneceu em sua memória foi a sujeira das pegadas dos repórteres, que fez o carpete marrom claro da entrada da casa ficar cinza escuro. A ansiedade na casa dos D'Alessandro naquela noite era quase insuportável.
Frank costumava demonstrar raiva quando estava frustrado. Na noite anterior, ele se descontrolara por não ter encontrado uma caixa para embrulhar um presente de Páscoa. Ele ficava calmo e paciente por longos períodos, depois mudava em uma questão de instantes, disse Rosemary. Tinha um bom emprego, mas não era comunicativo, e nunca foi minha alma gêmea de verdade. O delegado da polícia de Hillsdale, Philip Varisco, estava de férias na Flórida quando foi informado do sumiço de Joan. Hillsdale era o tipo de comunidade, e Varisco o tipo de líder, que achava inadmissível que o chefe da polícia não estivesse presente em um trauma como esse. Ele voltou correndo para casa. Varisco, que faleceu em 2012 aos 89 anos, era um profissional completo. Frequentou o programa da Academia Nacional do FBI em Quantico para tornar sua equipe e ele mesmo o mais efetiva possível. Foi à residência dos D'Alessandro no dia seguinte. Rosemary estava sentada nos degraus da frente da casa quando o delegado chegou. Disse a ela que estava pessoalmente no comando da investigação, embora não tivesse prometido um final feliz, que sabia ser improvável. Garantiu, em tom calmo, e que tudo seria feito da maneira correta. Ele pediu uma foto que pudesse enviar aos jornais. Rosemary foi buscar um retrato de Joan em seu uniforme escolar que estava pendurado no hall de entrada. Pegou-a da parede, tirou-o da moldura e entregou a Varisco. Frank disse aos repórteres que, se a pessoa que tivesse levado Joan a devolvesse em segurança, ele pediria às autoridades para desistirem da acusação. Durante uma entrevista à televisão, a mãe descreveu Joan para a repórter Vic Miles. Falou do quão especial ela era e o quanto era amada, implorando para que a filha fosse devolvida. Anos depois, uma das amigas da menina contou a Rosemary que se lembrava da transmissão como se fosse ontem, pois a mãe da Joan estava pedindo na TV para que ela voltasse para casa. 2 meses antes, Rosemary tivera um pensamento terrível de como seria se um dos filhos morresse e do quão arrasada ficaria. A polícia interrogou diversos suspeitos, incluindo um homem que fora visto dirigindo pela vizinhança, cerca de 1 hora antes de Joan desaparecer, e outro que estava andando pela área. O primeiro buscava bairros para onde pudesse se mudar, e o segundo estava apenas perdido. Quase sempre há pontas soltas e pistas falsas em casos grandes. No entanto, os investigadores logo focaram em Joseph McGowan. Apesar de não ter antecedentes criminais, foi para a casa dele que Joan disse que estava indo, e Rosemary havia relatado seu encontro assustador com ele. O pai o vira tirando o lixo no dia seguinte ao desaparecimento de Joan e, apontando para a casa da esquina, comentou com Rosemary: "Tem algo errado ali." Policiais e detetives falaram com McGowan na sexta-feira e no sábado, pedindo que explicasse tudo o que havia feito nos minutos e nas horas após Joan ter ido à sua casa. Ele se manteve calmo e amigável, mas negou que tivesse visto a garota na quinta-feira. Em vez disso, falou que estava em um supermercado próximo fazendo compras na hora que Rosemary informou que a menina havia ido até sua casa. E o carro que Joan viu estacionar na garagem, alguém o viu sair de lá? Não. Ele tinha ido a pé. Em qual caixa havia passado as compras? Não lembrava. Ele poderia mostrar a nota fiscal? Achava que tinha jogado fora. Será que não estava na lixeira? Achava que o lixo já tinha sido coletado. Em quais dias a coleta de lixo era feita? Ele não tinha certeza. O que comprara? Bifes e maçãs, entre outras coisas. Os bifes ainda estavam na geladeira?
Não, ele e a mãe haviam comido. E as maçãs? Ele não tinha certeza. Detetives experientes desenvolvem um senso natural para saber se a história ou presunção de inocência de um suspeito é verdadeira. Um dia, na hora do almoço, Mark Olshaker perguntou ao detetive aposentado do Departamento de Polícia de Los Angeles, Tom Lange, quando ele chegou à conclusão de que O.J. Simpson era o principal suspeito dos assassinatos da ex-mulher Nicole e do amigo dela, Ronald Goldman, em 1994. Lange respondeu que, apesar de O.J. Simpson ser cordial e cooperativo durante a entrevista, o jogador não fez nenhuma pergunta sobre os detalhes da morte de Nicole, se ela havia sofrido, se a polícia tinha alguma ideia de quem havia feito aquilo. Todas as coisas normais que qualquer pessoa próxima à vítima gostaria de saber por instinto. O amigo de Joe, Rich, se lembra de uma grande multidão diante da delegacia de polícia da Central Avenue, quando McGowan estava sendo interrogado lá. Aos seus olhos pueris, parecia que a cidade inteira estava reunida no local. Conforme os buracos e as contradições no depoimento de McGowan ficavam cada vez mais evidentes, os detetives pediram que ele se submetesse a um teste do polígrafo. Ele concordou. McGowan foi reprovado no polígrafo, e quando os detetives lhe informaram isso, confrontaram-no com todas as partes do depoimento que não faziam sentido. Por fim, exausto e sem mais respostas, ele pediu que chamassem um padre. Os dois conversaram em particular e McGowan confessou. Então chamou os detetives e disse a eles que, após matar Joan, levara o corpo até depois da divisa do estado de Nova York e desovara o cadáver no Parque Estadual Harriman, em Rockland County, a cerca de 32 quilômetros de distância. Varisco assumiu a responsabilidade de dar a notícia a Rosemary Frank. Passava um pouco das 16 horas. Um homem profundamente sensível, o delegado levou um padre consigo e juntos se sentaram com Rosemary à mesa da cozinha. A mãe se lembra de retirar a toalha da mesa branca para adiar, mesmo que por alguns instantes, o que sabia que estava por vir. Quando Varisco lhe contou o que McGowan dissera, ela gritou: "Eu vou matar esse cara!" Ela afirmou que estava se sentindo racional e no controle do que dizia, sabendo que não tinha esse intuito real, mas precisava de uma maneira de descarregar a angústia que a consumia. O padre a aconselhou a não falar daquela maneira. "O que o senhor esperava, padre?" perguntou Varisco. 2. Eu dormi bem. O Dr. Frederick T. Zurgib, médico legista de Rockland County, em Nova York, disse que o caso de Joan foi um dos mais difíceis do ponto de vista emocional de sua longa e distinta carreira. A notícia tinha se espalhado depressa do Departamento de Polícia de Hillsdale para o gabinete da Procuradoria Pública de Bergen County. Dali, logo foi até a divisão de polícia do gabinete do delegado de Rockland County. No início da tarde do domingo de Páscoa, o policial John Forbes dirigiu até o local descrito no Parque Estadual Harriman, na saída da Gate Hill Road, próximo à saída sul do local. Lá, encontrou o corpo nu e agredido de uma jovem menina branca, com o rosto para cima e uma fenda estreita entre as duas pedras, em um declive repleto de folhas sobre uma base rochosa. A cabeça estava virada bruscamente para a esquerda. Forbes tinha 4 filhos pequenos e se esforçou para não desmoronar ali. Ele chamou a equipe para analisar a cena do crime. Na hora em que o Dr. Zurgib chegou,
Menos de 1 hora depois, a cena do crime já isolada estava lotada de policiais e peritos forenses, detetives, agentes do FBI, repórteres, fotógrafos da imprensa e curiosos. Na mesma hora, o médico ordenou que os policiais removessem dali todos os que não fossem essenciais. Richard Collier, o vizinho dos D'Alessandro, que era agente especial do FBI e trabalhava fora do escritório da cidade de Nova York, foi identificar o corpo. Sim, a menina era Joan. Apesar de a cena não estar intacta, o corpo não fora movido nem tocado por ninguém. O Dr. Zujib imediatamente notou a lividez, uma roxidão da pele ao redor da área abdominal. Isso dizia a ele que Joan não havia sido morta naquele local. Se tivesse, a lividez estaria concentrada nas costas, por causa da gravidade. Uma vez que esse tipo de assentamento de sangue leva no mínimo 6 horas, ele também sabia que ela não havia acabado de ser jogada ali. Mediu a temperatura do corpo e descobriu que era a mesma da temperatura ambiente. Isso indicava que ela já estava morta havia pelo menos 36 horas, o tempo que um corpo leva para resfriar por completo. A descoberta foi confirmada pela falta de rigor mortis, a rigidez dos músculos pós-morte, que se inicia diversas horas após o óbito e diminui no intervalo entre 24 e 36 horas. Juntando todas as evidências físicas observadas, o Dr. Zujib estimou que Joan estava morta havia cerca de 50 horas. Quando conseguiu realizar testes mais sofisticados durante a autópsia, aumentou a estimativa para um mínimo de 70 horas, o que significava que ela havia sido assassinada dentro de 2 horas ou menos desde a última vez que Rosemary a tinha visto. Os policiais conduziram uma busca minuciosa pelas redondezas e encontraram uma sacola plástica de compras cinza com a logo da Mobile impresso. De acordo com Zujib, o conteúdo da sacola estava arrumado, em vez de as coisas terem sido jogadas dentro dela ao acaso, e continha as roupas que Joan usava antes de desaparecer. Um par de tênis vermelho e branco, uma camiseta turquesa, uma calça marrom, meias brancas e uma calcinha branca manchada de vermelho com seu sangue. Antes de o corpo ser removido, um policial ligou para o Santuário Mariano de Stony Point, em Nova York, e pediu para que um padre fosse até o local. Ao chegar, iluminado pelas lanternas dos policiais e na presença de oficiais, detetives, agentes do FBI e repórteres, realizou um rito de passagem para Joan Angela D'Alessandro. Quando o padre terminou, Zujib declarou oficialmente a morte, uma observação que parecia óbvia, mas que é uma formalidade necessária em qualquer investigação de assassinato. De volta ao Instituto Médico em Pomona, Nova York, a menos de 16 quilômetros dali, ele iniciou a autópsia. Pela minha experiência ao lidar com diversos médicos legistas ao longo dos anos, eu diria que poucas coisas são mais dolorosas do que realizar a autópsia de uma criança. E não há absolutamente nada mais angustiante se a criança tiver sido a vítima de um assassinato. Ao finalizar o exame, Zujib listou as lesões que retratavam a total depravação do crime. Fratura no pescoço, estrangulamento manual, deslocamento do ombro direito, ferimentos profundos generalizados, lacerações sob o queixo e na parte interna do lábio superior, fratura frontal do crânio, fratura nos seios da face, inchaço do rosto, ambos os olhos roxos e inchados, 3 dentes moles, contusão e hemorragia cerebral, hematomas nos pulmões e no fígado e ruptura do ímen.
Joan foi espancada, estrangulada, abusada sexualmente e, por fim, esmurrada até a morte. No entanto, de acordo com o Dr. Zujib, foi bem pior do que isso. Se ela tivesse morrido após ser espancada e estrangulada, o rosto e o corpo não estariam inchados. Após a morte, as funções homeostáticas que causam inchaço em um local machucado param de funcionar. E como um inchaço demora cerca de meia hora para completar seu processo, ele concluiu que Joan devia ter permanecido viva por pelo menos esse tempo após o ataque. Era quase certo que estivesse inconsciente. Um exame mais minucioso realizado pelo médico legista no pescoço revelou 2 áreas lesionadas: a cartilagem tireoidea e o osso hioide. Sua conclusão foi de que, cerca de meia hora após o ataque mortal, o assassino, incerto de que tinha realmente matado Joan, voltou para terminar o trabalho com um segundo estrangulamento manual. Isso me parece bastante possível. Para alguém como Joseph McGowan, um assassino inexperiente, não seria incomum se sentir inseguro quanto à efetividade de seu feito. E ele não queria correr riscos. Eu já tinha visto um comportamento semelhante no assassinato da pequena Joan Bennett Ramsey, de 6 anos, em sua casa em Boulder, Colorado, no Natal de 1996. O relatório do médico legista listou 2 potenciais ferimentos letais: lesão por ação contundente na cabeça e estrangulamento por garrote. Como não havia nenhum sangramento na cena do crime, concluí que a causa da morte foi o estrangulamento e que a pancada forte na cabeça foi uma tentativa de garantir que ela estivesse morta. A evidência científica sugeriu algo muito significativo da perspectiva comportamental. Nenhum pai ou mãe sem histórico de abuso infantil extremo poderia, de forma sistemática, estrangular aquela criança até a morte por um período de tempo de diversos minutos. Isso simplesmente não acontece. Essa informação e todas as evidências forenses e comportamentais não nos diziam quem havia matado Joan Bennett. No entanto, revelavam-nos quem não tinha feito isso: seus pais. Mark e eu enfrentamos muita resistência e condenação pública por essa conclusão, incluindo da minha antiga unidade do FBI, mas a busca pela justiça criminal não é um concurso de popularidade. E é preciso deixar que as evidências falem por si. O que era exatamente o que eu faria com Joseph McGowan. Joseph McGowan foi acusado pelo juiz de Bergen County, James F. Madden. Ele foi detido com fiança estabelecida em $50 mil. Na terça-feira, 24 de abril de 1973, foi indiciado pelo assassinato de Joan D'Alessandro. 2 dias depois, por volta do meio-dia, foi realizado o funeral da menina na Igreja Católica Apostólica Romana de St. John, em cuja escola ela estudava. As crianças da turma de Joan estavam lá, e após a cerimônia, todas formaram uma fila do lado de fora para se despedir, enquanto o caixão era carregado. Como um investigador de crimes violentos, você tenta se manter o mais distante possível, não apenas para manter a objetividade e o julgamento crítico, mas também para preservar a própria sanidade. Ter que me colocar na cabeça de cada vítima dos casos em que trabalhei, sem dúvida gerou danos psicológicos em mim ao longo de minha carreira. As reações do Dr. Zujib e do oficial Forbes ao verem o pequeno corpo de Joan no parque foram compreensíveis. Não importa o quão profissional você tente ser, é impossível não reagir a algo assim. Que tipo de homem ou monstro
faz isso com uma menina de 7 anos? Eu me perguntei enquanto li os arquivos do caso 25 anos depois. Era isso que eu tentaria descobrir. McGowan repetiu sua confissão ao Dr. Noel C. Galen, um psiquiatra forense que fizera seu treinamento neurológico e psiquiátrico no Hospital de Bellevue, em Nova York, e realizava consultas para o sistema judicial de Nova Jersey. No dia seguinte à acusação, o assassino detalhou para o Dr. Galen que havia atendido a porta e, quando John falou por que estava ali, ele mandou a menina segui-lo até o porão para pegar o dinheiro. Ela deve ter hesitado ou demonstrado resistência, porque ele admitiu que a agarrou e a forçou a entrar em seu quarto. Enquanto isso, a avó de McGowan, de 87 anos e com problemas de audição, assistia à TV no andar de cima. A mãe dele estava no trabalho. Não estou revelando nenhuma informação sigilosa do caso ou dos relatórios médicos. Todas as avaliações e análises que cito aqui estão presentes e foram publicadas na decisão do recurso de apelação de Joseph McGowan, réu recorrente. Vide Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey, requerido, decidido pelo Tribunal Superior de Nova Jersey no dia 15 de fevereiro de 2002. Conforme contou o Dr. Galen, quando estava no quarto, e a uma distância segura da rua, McGowan ordenou que John tirasse a roupa. Apesar de ter dito que nunca finalizou o ato, ele ficou excitado e ejaculou nos dedos, a poucos centímetros de John, e então a penetrou com eles. É provável que não tenha conseguido esperar, e fez isso antes que ela estivesse totalmente despida, pois sua calcinha continha manchas de sangue. Como diz que tinha sêmen nos dedos, não podemos afirmar com certeza se ele finalizou o ato ou não. Mas o sangue e os ferimentos na área vaginal de John indicavam um assédio violento. Foi nesse momento, de acordo com o depoimento de McGowan, que as consequências de seu ato impulsivo começaram a vir à tona. De repente me dei conta do que tinha feito. Se eu a deixasse ir embora, minha vida estaria arruinada. Eu só conseguia pensar em me livrar dela, disse ele ao psiquiatra. Como investigador, preciso dizer que, de uma perspectiva criminológica, essa parte faz sentido para mim. Em uma situação de alto estresse como essa, um criminoso esperto tende a ter apenas uma coisa na cabeça: se livrar do crime. Foi isso que aparentemente aconteceu com McGowan. Se John de fato sobreviveu por tanto tempo depois do primeiro estrangulamento, quanto especulou o Dr. Zujib, é uma incógnita, assim como qual das tentativas de matá-la foi a certeira. Porém, a narrativa geral do que aconteceu não é suspeita, de acordo com a transcrição da confissão. Eu segurei a menina e comecei o estrangulamento. Tirei ela da cama para jogar no canto do meu quarto, no chão de azulejo, fora do tapete. Ela estava tentando, gritar, e resistia. Mas é claro que não ia conseguir, pois minhas mãos envolviam o pescoço dela. Aí a garota parou de lutar, e meio que ficou lá deitada. Eu me vesti. Estava suando muito. Fui até a garagem. Peguei algumas sacolas plásticas para colocar o corpo. Ao voltar da garagem, vi que ela ainda estava se mexendo. Então comecei a estrangulá-la outra vez e bati a cabeça dela no chão repetidas vezes. Ela começou a sangrar pelo nariz, pela boca, pelo rosto. Não sei nem de onde. Tinha sangue no chão todo. Então, peguei uma das sacolas plásticas e coloquei sobre a cabeça dela. Fechei bem firme e segurei ali até ela parar. Ao ler o depoimento enquanto me preparava para encontrá-lo, fiquei pensando. 1 ou 2 horas antes, esse cara estava de pé na frente de uma sala de aula ensinando química para alunos do ensino médio.
que o levou do ponto A para o ponto B. Na sequência da confissão, McGowan descreveu a maneira como levantou o corpo de Joan e o colocou dentro de um saco plástico de lixo, e então o enrolou em uma capa de sofá velha, amarrou tudo com uma corda, levou até a garagem e jogou na mala do carro. O carro novo que Joan havia visto do jardim de casa virando a esquina e descendo o quarteirão. Ele limpou o sangue da melhor forma que conseguiu com algumas camisetas velhas. E aí dirigiu os 30 e poucos quilômetros e desovou o cadáver em uma encosta no Parque Estadual Harriman. Ele retirou o corpo do saco e o deixou sob a fenda de uma rocha. Jogou o saco plástico e a capa do sofá em uma lixeira na beira da estrada. Quando voltou a Hillsdale, juntou-se à busca da vizinhança por Joan. Me senti melhor quando voltei para casa, contou ao Dr. Gallen. Eu dormi bem. 3. A mente do assassino. Frank Mikulski, que se aposentou como delegado de Hillsdale em 2006, após 42 anos de serviço, era sargento quando Joan foi assassinada. Foi o crime mais terrível que já aconteceu nessas redondezas, e é o único que ainda me atormenta, afirmou nos registros de Bergen County. Esse homem é um monstro, e quando algo assim acontece com uma criança, fica incrustado na memória da comunidade e nunca desaparece. Para as pessoas daqui, é como Pearl Harbor ou 11 de setembro. Você lembra onde estava e o que estava fazendo. Quase todo mundo que conhecia a família D'Alessandro ou Joseph McGowan lembra onde estava e o que fazia quando soube do crime. Robert Carrillo, um professor de matemática que ia de carona para o trabalho com Joseph e outro professor, pensou em McGowan quando Joan desapareceu. Quando a notícia se espalhou, a primeira pessoa em que pensei foi Joe. Pensei, caramba, ele mora por ali. Imagino que conheça a menina, não que esteja envolvido. No domingo de Páscoa, Carrillo tinha ido visitar a mãe no Queens com a esposa e a filha. Naquela tarde estavam voltando para casa quando souberam. Estávamos na via expressa Cross Bronx, quando anunciaram no rádio que tinham capturado o suspeito do assassinato de Joan D'Alessandro e que era um professor de ciências do ensino médio de Rockland County. Depois disseram o nome dele. Tive que parar no acostamento. Cheguei a vomitar. Jack Meschino ensinava química junto com McGowan. Ele e o colega de longa data Paul Coletti haviam socializado com McGowan e outros professores em diversas ocasiões. Me lembro de quando ouvimos a notícia, falou Coletti. Atendemos ao telefone, desligamos, sentamos um olhando para a cara do outro e falamos, o quê? Foi surreal, concordou Meschino. Foi um choque ele ter feito algo assim. Depois acrescentou, por outro lado, Joe era um cara esquisito. E pensando bem, algumas atitudes dele não eram muito comuns. Uma coisa que me incomodava era o humor de Joe. Havia uma estranheza ali. As situações que ele ria ou achava graça. As pessoas em geral não ririam ou não brincariam com elas. Muito bizarro. Joe sempre andava com um molho enorme de chaves, mais chaves do que qualquer um poderia precisar. Sabe Deus para que serviam. Uma das atividades que Joe pegava para si era checar as portas das salas após o horário das aulas. E a gente sabia que ele dedurava alguns colegas que deixavam as portas destrancadas. Isso não constava na lista de afazeres dele. Joe não tinha nenhuma responsabilidade administrativa. As únicas pessoas que ele tentava agradar eram da administração. Ele era meio que visto como puxa-saco dos administradores, disse Carrillo.
Também me lembro da época em que era moda em Nova Jersey entrar para o clube da Playboy e Joe era um associado com cartão dourado. Ele fazia questão de mostrar o cartão para todo mundo na sala dos professores. Esse tipo de coisa era importante para ele, buscar a aprovação ou o reconhecimento de outras pessoas. Nós perguntamos a Carrillo se McGowan era popular com os alunos. Acho que sim, respondeu. Ele era o tipo de professor que tentava ser amigável. Se esforçava para que os alunos gostassem dele. Nem sempre foi assim, no entanto. Mais tarde, Mark e eu soubemos que várias de suas alunas se sentiam desconfortáveis perto dele. Uma mulher, hoje perto dos 60 anos, lembrou-se de ter perguntado ao Sr. McGowan, no laboratório de química, o que fazer com um frasco de vidro que ela não precisaria mais. McGowan pegou o frasco da mão dela e o jogou no chão, espatifando-o por toda a sala. Ele não deu nenhuma explicação sobre essa atitude. Outras alunas tinham pensamentos semelhantes. Uma delas compartilhou sua história nas mídias sociais. Naquela época, acho que eu estava no 3º ano do ensino médio, em 1971. O Sr. McGowan era meu professor de química. Eu tinha tanto pânico dele que fui à diretoria e pedi para ser dispensada das suas aulas. A Tappan Zee High School estava fechada devido ao recesso de primavera durante a semana após o assassinato de Joan. Porém, quando as aulas retornaram na segunda-feira seguinte, prevalecia uma atmosfera de silêncio macabro. Voltar para a escola foi muito bizarro, afirmou Carrillo. Todo mundo já sabia, mas ninguém falava sobre o assunto. Os alunos devem ter conversado entre si. Os funcionários, entretanto, estavam mais em choque do que qualquer outro grupo. O Conselho de Educação desligou o McGowan em uma reunião bem discreta. Não houve divulgação alguma sobre isso. Carrillo e Eugene Baglieri, o outro professor que pegava carona, conversaram sobre o caso. Depois você repensa e reavalia algumas coisas, afirmou Carrillo. Mas foi uma experiência tão terrível, mesmo falando de maneira superficial, que as pessoas evitavam o assunto. Para Jack Meschino, foi ainda pior. Foi traumatizante voltar para a escola, lembrou. A gente dava aulas alternadas e, de repente, os nossos alunos eram só meus. Nunca vou me esquecer das primeiras aulas. Levei uns 5 ou 10 minutos para reunir coragem para falar com os alunos. Ficamos todos ali, sentados, olhando uns para os outros. Eu não sabia como lidar com aquela situação. Estávamos todos chocados. Joseph McGowan faria outros exames psicológicos nas semanas seguintes, enquanto aguardava na cadeia de Bergen County, em Hackensack. No dia 10 de maio de 1973, pouco mais de 2 semanas após a entrevista com o Dr. Gallen, o Dr. Emanuel Fisher, psicólogo, examinou o criminoso. Ele concluiu que McGowan tinha uma personalidade demasiadamente instável, tensa e histérica, cuja tendência é agir por humor ou impulso de forma explosiva. Controles racionais são fracos, apesar do fato de ser um indivíduo brilhante. O Dr. Fisher percebeu uma quantidade enorme de hostilidade inconsciente, que ele reprimia, evitava, sublimava e intelectualizava. E apesar de se apresentar como um indivíduo respeitável, convencional e adequado, essas características exageradas constituíam sua aparência defensiva para si e para os outros, em oposição à depressão oculta e hostilidade inconsciente. Menos de um mês depois, no dia 6 de junho, o Dr. Gallen apresentou um relatório psiquiátrico baseado em suas entrevistas com McGowan.
Ele disse que McGowan tinha apresentado um histórico significativo de atração sexual por meninas jovens. Junto com um cenário claro e evidente de uma mãe dominante e superprotetora, essa conclusão seria um forte indício de problemas profundos para se relacionar naturalmente com uma mulher adulta. Gallen citou que McGowan admitiu ter se sentido atraído por meninas jovens no ano anterior e mencionou uma prima de 12 anos. Ele disse que tinha se masturbado com fantasias de estupro. Assim, o psiquiatra concluiu que meninas mais jovens não seriam ameaça alguma ao seu conceito distorcido de virilidade. Outro relatório neuropsiquiátrico foi apresentado pelo Dr. Abraham Efron, mais tarde em outubro, confirmando o que McGowan dissera ao Dr. Gallen sobre fantasias de relações sexuais com meninas pequenas, e acrescentou que tinha ficado excitado sexualmente aos 19 anos, quando era orientador em um acampamento e uma garotinha sentou em seu colo. O Dr. Efron também entrevistou a mãe de McGowan, Genevieve, que não estava em casa no momento do assassinato. Ela disse que o marido, que morrera de ataque cardíaco quando Joseph estava na faculdade, era muito mais próximo ao garoto do que ela, e o levava para sair com frequência. Depois que terminou a faculdade, o filho voltou a morar em casa com ela e a avó. O relatório de Efron afirmou: ele não demonstra necessariamente o que sente. Camufla muitas facetas da verdadeira e complexa personalidade e de sua identidade real, assim como as dificuldades emocionais relativas a ela. Tenta esconder a incapacidade de confirmar a própria masculinidade. Demonstra tensão sempre que se aproxima do sexo oposto. Essa passividade gera ansiedade, que, por sua vez, se retroalimenta e resulta em um estado de tensão ainda maior, que, sem dúvida, se transforma em uma completa perda de autocontrole ou liberação do desejo sexual. Ele consegue controlar uma psicose oculta ao manter em suspensão de maneira intelectual seus instintos primitivos em uma extensão indescritível. Mas, assim como no passado recente, ele pode agir da mesma forma outra vez. Há um debate constante sobre se os predadores violentos nascem assim ou se são transformados pelo meio, a chamada questão da natureza versus criação. Penso que, enquanto é difícil que uma pessoa que não tenha determinadas tendências inatas relativas à impulsividade, raiva e ou perversões sádicas se transforme em um predador devido a uma criação ruim, na minha cabeça não há dúvidas de que aqueles que apresentam tais tendências inatas podem ser instigados ao longo da vida a se tornarem predadores por influências negativas enquanto crescem e amadurecem. Na verdade, Ed Kemper é um bom exemplo disso. Edmund Emil Kemper, III, foi o primeiro entrevistado com quem Bob e eu conversamos depois de minha ideia de falar com assassinos. O único problema era que não sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. Como agentes do FBI, fomos treinados sobretudo para entrevistar testemunhas e interrogar suspeitos. Porém, nenhuma dessas habilidades nos preparou para fazer uma entrevista na prisão. Algo desse tipo é um encontro com uma ou mais pessoas que possam ter informações relativas ao crime ou ao autor dele. Tentamos descobrir o máximo possível sobre quem, o que, quando, onde, por quê e como. Essa pessoa não é tratada como um suspeito. Por outro lado, o interrogatório envolve fazer perguntas a um possível suspeito de um crime. Esse indivíduo precisa ser informado sobre seus direitos legais e, em nenhum caso, a informação pode violar as regras do devido processo. Isso tende a ser uma espécie de seminário por parte do interrogador,
em que o suspeito é aconselhado ou apresentado à evidência forense definitiva que o conecte ao crime. As perguntas não são formuladas pelo se, mas para saber por que e como, para fazer com que o suspeito coopere e confesse. Nenhuma dessas abordagens era apropriada para entrevistas na prisão. A interação entre o agente e o criminoso violento precisava ser informal e não abertamente estruturada. O que procurávamos não eram os fatos do caso, pois estes já estavam determinados, mas a motivação, o comportamento antes e depois do ato, o processo de seleção da vítima e, então, a grande questão do porquê, sem sermos assertivos demais, diretos demais ou influenciadores demais. O oposto do que tentaríamos fazer no interrogatório de um suspeito. Por mais contraintuitivo que soe, o encontro na prisão precisa parecer natural. Apenas pessoas conversando e trocando informações. Como estávamos na Califórnia, decidimos ir atrás da clientela local primeiro. Um agente especial de lá era ex-aluno de Bob e concordou em atuar como nosso intermediário com o sistema penal do estado. Ed Kemper era um gigante com mais de 2 metros de altura e cerca de 135 quilos, que cumpria diversas sentenças de prisão perpétua no Centro Médico Estadual da Califórnia, em Vacaville, na metade do caminho entre Sacramento e São Francisco. Kemper se tornara conhecido como o assassino de colegiais devido à sua série de assassinatos pelas redondezas da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, entre 1972 e 1973. Antes da entrevista, nós nos familiarizamos com todos os detalhes de sua ficha assustadora. Isso viraria parte fundamental do processo, para que não fôssemos influenciados ou enganados por homens que eram verdadeiros especialistas nessa prática. Não estávamos em busca dos fatos, mas interessados no que caras como Ed Kemper pensavam e sentiam enquanto planejavam e executavam seus crimes. Queríamos saber o que os motivava, quais técnicas utilizavam e como viam cada um de seus ataques ou assassinatos após ocorrerem. Queríamos entender como e quando a fantasia começava, quais eram as partes que achavam mais satisfatórias de um crime e se a tortura e o sofrimento da vítima eram componentes importantes. Em outras palavras, quais eram as diferenças entre os aspectos práticos de cometer um crime com sucesso e as razões emocionais para fazê-lo. Nascido em 1948, Kemper foi criado em uma família disfuncional em Burbank, na Califórnia, com 2 irmãs mais novas e os pais Ed e Clarnell, que brigavam constantemente até enfim se separarem. Já na infância, Ed demonstrava prazer em desmembrar os gatos da família e brincar de rituais de morte com a irmã Susan. Clarnell o mandou para morar com o pai, e quando este fugiu, ela o mandou para a casa dos avós paternos, uma fazenda remota ao pé da Serra Nevada. Um dia, quando a avó Maud lhe pediu que ficasse em casa e ajudasse nas tarefas do lar em vez de acompanhar o avô Ed no campo, o jovem corpulento de 14 anos atirou na idosa com um fuzil e depois a atacou repetidas vezes com uma faca de cozinha. Quando o avô retornou, o garoto atirou nele também. Depois foi internado no Hospital Estadual Atascadero para criminosos com problemas psiquiátricos, até que aos 21 anos, contra a vontade dos médicos, foi colocado sob a custódia de Clarnell. Calmo, sentado na sala de interrogatório da prisão, Kemper nos conduziu por sua infância e pelo medo que a mãe sentia de que ele molestasse as irmãs. Dessa forma, ela fazia com que o filho dormisse em um quarto sem janelas no porão, o que o aterrorizava e o deixava ressentido.
Foi nessa época que começou a mutilar gatos. Ele descreveu sua sucessão de empregos peculiares quando saiu de Atascadero. Como Clarnell, uma secretária da recém-inaugurada Universidade da Califórnia em Santa Cruz, era popular e carinhosa com os alunos, mas passava a mensagem de que ele jamais frequentaria aquele lugar entre as universitárias da faculdade. Kemper explicou seu hábito de dar carona para meninas bonitas do tipo que ele não tivera a oportunidade de ver por estar aprisionado durante seus anos de formação e como esse hábito evoluiu para sequestro e depois assassinato. Ele nos contou que levava os corpos de volta para a casa da mãe, fazia sexo com eles e então os desmembrava e se livrava dos pedaços. Apesar de suas vítimas sofrerem terrivelmente, Kemper não era motivado pelo sadismo, como muitos serial killers. O que ele disse para nós, e essa não é uma frase que ouvimos desde então ou mesmo antes, era que estava expulsando-as dos seus corpos para que pudesse possuí-las, mesmo que temporariamente após a morte. Ele também relatou como, após 2 anos fazendo isso, no fim de semana de Páscoa, criou coragem para entrar no quarto da mãe enquanto ela dormia e atacá-la até a morte com um martelo. Ele então arrancou a cabeça do cadáver e estuprou o corpo decapitado. Retirou sua laringe e jogou-a no triturador de lixo da pia. Mas, quando ligou o botão, o triturador engasgou e lançou a laringe sangrenta de volta. Kemper encarou isso como um sinal de que a mãe nunca pararia de gritar com ele. Ligou para uma amiga da sua mãe e a convidou para jantar. Quando a mulher chegou, ele lhe deu um golpe na cabeça, estrangulou-a e a decapitou. Deixou o cadáver dela na própria cama enquanto dormia na cama da mãe. Na manhã do domingo de Páscoa, Kemper saiu de carro e dirigiu sem rumo até chegar aos arredores de Pueblo, no Colorado. Parou em uma cabine telefônica, ligou para o Departamento de Polícia de Santa Cruz, custou a convencê-los de que era o assassino de colegiais e então esperou até que alguém viesse detê-lo. Kemper era solitário e narcisista e queria tanto falar que, em alguns momentos, precisei pedir que ele parasse, porque tínhamos perguntas específicas a fazer. Usávamos um gravador portátil e fazíamos anotações. Isso foi um erro. Mais tarde, aprendemos que ao gravar uma entrevista, o sujeito perdia confiança na gente. A maioria desses caras são paranoicos por natureza, mas na prisão há boas razões para terem medo. Havia preocupação de que pudéssemos mostrar a gravação para as autoridades prisionais ou que fosse divulgado para a população que um prisioneiro conversava com agentes do FBI. As anotações também não eram uma boa ideia, pelas mesmas razões. O entrevistado esperava que dedicássemos a ele atenção plena. Ainda assim, apesar dos ajustes necessários, muito dessa primeira conversa nos serviu para obtermos percepções significativas. Talvez o mais importante tenha sido que ela demonstrou, desde o início, o quão pertinente seria a questão da natureza versus criação quando fôssemos compreender o que levava esses homens a ter um comportamento antissocial. Esse tema surgiu em todas as entrevistas que fiz com assassinos, e era provável que com Joseph McGowan não fosse diferente. Embora McGowan não tenha sofrido o mesmo trauma emocional que Ed Kemper ao crescer, é evidente que sua mãe dominadora e controladora teve um efeito profundo em seu desenvolvimento. Ele era um professor bastante inteligente de 27 anos, com mestrado em ciências, apesar de viver no porão da mãe e depender emocionalmente dela. Sua incapacidade de contrariá-la e o problema de ser forçado a morar com ela já adulto tiveram um impacto na forma que McGowan via a si mesmo e, como fui descobrir, na vida de uma garotinha inocente. No tribunal de Bergen County, com o júri já selecionado,
McGowan e seus advogados decidiram abdicar do julgamento e entrar com uma confissão de culpa de homicídio doloso qualificado no dia 19 de junho de 1974. Da perspectiva dele, acho que essa foi uma decisão sábia. Dados os fatos do caso e a certeza de sua culpa, não imagino um júri o encarando com compaixão ou leniência na hora de sentenciá-lo. No dia 4 de novembro, o juiz do Tribunal Superior de Nova Jersey, Morris Malek, condenou Joseph McGowan à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 14 anos. O advogado dele impetrou um recurso de apelação da sentença diversas vezes, todas sem sucesso. No mês seguinte, McGowan foi examinado por outro psiquiatra, o Dr. Eugene Revich, no Centro de Tratamento e Diagnóstico Adulto de Nova Jersey, em Avenel. O Dr. Revich, com especialização tanto em psiquiatria quanto em neurologia, era professor clínico do curso de medicina Robert Wood Johnson, na Universidade Rutgers, e havia publicado alguns dos primeiros artigos sobre abuso sexual e assassinato. Mais uma vez, McGowan admitiu as fantasias de estupro enquanto estudava na faculdade, decorrentes da frustração sexual e da ansiedade. Após ouvir e examinar o paciente, com e sem amital sódico, conhecido como soro da verdade, e descobrir pouca diferença além do grau de envolvimento, o psiquiatra concluiu que o homicídio de John não foi um assassinato a sangue frio, mas algo cometido em um estado de extrema desorganização emocional e pressão. A morte foi consequência de irritação e fracasso, devido a uma ejaculação precoce. O Dr. Revich reconheceu um nível de dissociação com o uso de mecanismo de negação. Embora eu já tivesse visto alguns casos de estupro se transformarem em assassinatos como resultado de uma ejaculação precoce ou fracasso em atingir ou manter uma ereção por parte do agressor, isso tende a acontecer com dois tipos específicos de estupradores: o raivoso retaliador e o exploratório. Em geral, esses caras se concentram em mulheres adultas como vítimas. E se a ejaculação precoce ou algum constrangimento similar resultar em uma resposta debochada da vítima ou na perda de prestígio do agressor, a situação pode se tornar desastrosa. Como a vítima nesse caso era uma criança, eu estava convencido de que não era isso que estávamos vendo aqui. Mas foi a conclusão do Dr. Revich que realmente me deixou pensativo. Acreditamos que esses eventos ocorrem apenas uma vez na vida desses indivíduos. Uma série de circunstâncias são necessárias para provocar tal incidente. Se a menina não tivesse aparecido na porta dele naquele dia, ou talvez se McGowan tivesse $2 em vez de apenas uma nota de 1 e uma de 20, o evento não teria acontecido, ao menos não no presente. É claro que o crime não teria ocorrido se John não tivesse aparecido na casa e tocado a campainha. Ela foi uma vítima trágica da oportunidade. Além disso, de tudo que eu sabia sobre meus próprios estudos das mentes criminosas, não estava certo do quanto concordava com os diversos relatórios psicológicos. Qual avaliação era a mais próxima da verdade? A opinião do Dr. Efron de que ele pode agir outra vez, ou a conclusão do Dr. Revich de que esses eventos ocorrem somente uma vez na vida desses indivíduos? Decidi reservar meu julgamento para a hora em que eu falasse cara a cara com McGowan. 4. Decadência humana. Existe uma palavra que os familiares de vítimas de assassinato detestam: desfecho. A mídia, o público, amigos bem-intencionados e até o sistema judicial pensam que é isso que todos os entes queridos devastados buscam, para que possam
virar a página e seguir com as suas vidas. No entanto, qualquer um que tenha vivido um assassinato sabe que não existe um desfecho. E tampouco deveria existir. O processo de luto passará por fases e, com o tempo, a dor se tornará menos insuportável, mas jamais vai desaparecer, assim como também nunca será preenchido o vazio deixado pela perda da vítima ou o aniquilamento da promessa de uma vida inteira. As escoteiras enviaram um cartão de condolências. Fora isso, ninguém em esfera oficial alguma fez qualquer esforço para entrar em contato com a família. O pior começou depois do enterro, quando todos foram embora e voltaram para as próprias vidas, afirmou Rosemary. Naquele momento, o mais importante para ela era seguir com a vida da maneira mais normal possível para Frank e Mary. Eu me certifiquei de que Mary continuasse fazendo parte das escoteiras porque era o que ela queria, embora eu sofresse só de pensar naqueles biscoitos. Continuamos morando na mesma casa para que as coisas que nos eram familiares permanecessem ao nosso alcance, como a escola e os amigos. Assim, não precisaríamos lidar com ainda mais mudanças. Tentei não ser superprotetora com meus filhos. Deixei que continuassem saindo para brincar, apesar de estar sempre atenta ao paradeiro deles. Eles tinham que continuar sendo crianças, e eu não queria ficar paranoica. Ela também não escondia deles as notícias constantes sobre o caso da irmã mais nova. Eu contava aos dois o que estava acontecendo para que ouvissem da minha boca. Eu sabia que eles descobririam um monte de coisas e não queria que escutassem de uma maneira assustadora. Nós nos sentávamos no chão do quarto e conversávamos sobre o que quer que eles tivessem em mente. Eles ansiavam por esse momento e sabiam que não estavam sendo deixados de lado. Os pais levaram os filhos ao cemitério em várias ocasiões para visitar sua irmã do céu. Rosemary acabou aceitando a realidade de que era impossível separar seu amor de sua dor. Sinto uma relação com Joan no meu coração durante todos esses anos, disse ela. Não é uma relação que eu teria escolhido, mas, ainda assim, ela me inspira a fazer o que eu faço. E encontrei uma paz que vem desse lugar. E isso não foi tudo que Rosemary precisou enfrentar. 7 meses após o assassinato da filha, seu pai faleceu em decorrência de um câncer. O homem amava a neta e nunca conseguira superar o luto por Joan. Rosemary foi à audiência em que McGowan se declarou culpado. Ela achou que tinha que estar presente por Joan. Genevieve McGowan também estava lá. Quando entrei no tribunal, ela me lançou o olhar mais frio que já recebi em toda a minha vida. Foi a primeira vez que eu a vi. Rosemary preferia que McGowan tivesse ido a julgamento, para que a verdade fosse revelada e nada ficasse escondido, inclusive os detalhes do que havia acontecido com Joan. Ainda assim, outros tipos de informação começaram a chegar aos seus ouvidos. Uma das mais terríveis foi quando ela soube por uma amiga que Genevieve comentara com uma conhecida da igreja que odiava Rosemary, pois se não fosse por ela, Joe jamais teria matado Joan e nunca teria sido preso. Também surgiram desafios persistentes em seu próprio corpo. O primeiro episódio, quando ela parou para lembrar, tinha ocorrido muitos anos antes, quando era uma jovem de 19 anos que morava em Nova York.
Certo dia estava correndo para pegar um ônibus. De repente sua perna ficou tensa e travou. Ela não sabia o que era, mas como não tinha voltado a acontecer, não ligou muito para o incidente. Alguns anos depois, quando estava grávida de Mary, sentia-se extremamente cansada e sabia que não era a fadiga normal da gravidez. Rosemary, então, tentou desenvolver estratégias e mecanismos para lidar com a aflição desconhecida. Eu tive que criar a minha própria força com foco e determinação. Quando Joan nasceu, a fraqueza se tornou maior e ela foi obrigada a contratar uma ajudante que permaneceu até que a filha tivesse 6 meses. Os sintomas recorrentes eram vagos e flutuantes e pareciam afetar diversas regiões do corpo. Ia piorando ao longo do dia e chegava ao máximo no fim da tarde. Eu sabia que estava com alguma coisa. O único denominador comum era o cansaço extremo e a certeza de que tinha uma quantidade limitada de energia durante o dia e que, se a usasse toda de uma vez só, haveria consequências depois. Ela foi a vários médicos, mas nenhum deles conseguiu descobrir nada de errado. Ou diziam a ela que era uma manifestação física da depressão pós-parto, ou que era um vírus e que ela ia sarar. Mas não sarou. Se eu não descansasse, pegava infecções com frequência. Mais de um ano após a morte de Joan, Rosemary enfim conseguiu um diagnóstico preciso. Ela se internou no hospital Mount Sinai, em Nova York, e submeteu-se a uma bateria de exames. Um neurologista da equipe concluiu que ela sofria de miastenia grave, uma doença neuromuscular causada pela interrupção da comunicação natural entre nervos e músculos. É uma doença autoimune, que pode estar relacionada a anormalidades na glândula timo, com mínima ou nenhuma relação com o histórico genético. Não há cura, e o tratamento é voltado para tentar aliviar sintomas que, além de fadiga extrema e fraqueza, podem incluir pálpebras caídas, visão dupla, fala arrastada, dificuldade de mastigar e engolir e até problemas de respiração. Eles me disseram que cada caso de miastenia grave era diferente. Se eu respeitar o meu ritmo e me mantiver organizada, é um pouco melhor, disse ela. Mas acrescentou, eu me arrisco e é justamente quando extraio a alegria da vida. Na verdade, acho que a doença me faz apreciar mais as coisas boas, porque essa condição torna as experiências muito intensas. Após um aborto espontâneo, 2 dessas alegrias ocorreram em 1980 e 1982, quando Michael e John nasceram. Frank e Mary já eram adolescentes, portanto, para Rosemary e Frank, foi como começar uma segunda geração de filhos. Contudo, a felicidade não durou muito. Frank perdeu o emprego e o casamento deles começou a ruir. Mesmo após encontrar outro emprego, ele estava nos atacando cada vez mais, afirmou Rosemary. Quando John tinha 8 anos, presenciei toques e outros gestos inapropriados. Ao longo de todos os julgamentos, Rosemary tirou forças de sua crença religiosa e de sua devoção. Na minha fé, Deus sempre foi o meu psiquiatra. Depois do que aconteceu com Joan, pedi a ele que me ajudasse a optar por uma vida sem animosidade, uma vida dedicada à prevenção, proteção e justiça, comentou. No início dos anos 1990, quando Michael tinha cerca de 11 anos e John 9, Frank se mudou para o porão da casa. Rosemary sabia que era mais um passo para um caminho sem volta. Eu ia pedir o divórcio em 1993, no dia 7 de setembro, dia do aniversário de Joan.
relatou ela. Foi quando recebeu um telefonema que mudou sua vida mais uma vez. Em 26 de julho desse mesmo ano, o chefe adjunto de detetives da promotoria de Bergen County, Ed Denning, ligou para avisar que Joseph McGowan pleiteava a liberdade condicional. Foi um grande choque, pois ninguém havia informado Rosemary de que 6 anos poderiam ser cortados da pena por bom comportamento e trabalho dentro do presídio. A condicional havia sido negada em 1987, a primeira vez que ele foi elegível ao pedido, mas suas chances eram maiores agora, pois já havia cumprido mais tempo do que a pena mínima. O assassinato havia acontecido há 20 anos, e Rosemary queria trazer a história de Joan de volta ao público. Não era para reviver o luto. Era uma forma de lutar para que o assassino fosse mantido na cadeia e se certificar de que não solicitaria a liberdade condicional de tempos em tempos. Achei que começar um movimento popular poderia ajudar a todos nós. A mãe de uma ex-líder de torcida da Tappan Zee Rai ligou para Rosemary para dizer que a filha achava que havia sido perseguida por McGowan nos tempos do colégio e que ficaria petrificada se ele fosse solto. Rosemary sabia que teria que travar uma guerra para mantê-lo atrás das grades. E começou a falar com os policiais da cidade e do condado, com os vereadores e com a comunidade para organizar uma vigília no dia 30 de setembro de 1993, no Parque dos Veteranos, em Hillsdale. Mais de 1.000 apoiadores compareceram. Meus planos de divórcio tiveram que mudar, segundo os conselhos que recebi de um advogado, explicou ela. O foco precisava ser a briga para manter McGowan preso, e isso não poderia ser ofuscado pela separação. Rosemary tinha 2 grandes razões para manter o homem na cadeia: fazer com que a punição fosse, mesmo que de uma maneira mínima, equivalente à enormidade do crime, e garantir que outra criança não sofresse nas mãos dele. Ela entendeu que se tivesse algum significado na morte de Joan, se seu desaparecimento na Quinta-feira Santa e o descobrimento do cadáver na Páscoa tivessem que ganhar alguma importância, ela precisaria fazer algo por conta própria. A mensagem de esperança era clara. Eu iniciaria o movimento pela proteção das crianças e para ajudar a sociedade, inspirado em Joan, na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira da Paixão. Era como se o Deus que havia ordenado o livre-arbítrio aos homens, e portanto tivesse que sofrer as mortes de crianças pelas mãos daqueles que renunciavam aos seus valores, estivesse enviando uma mensagem a ela. Percebi que aquele era o trabalho que eu deveria fazer, e encarei como uma maneira de me aproximar do espírito da minha filha. Foi aí que o movimento começou. Não recebi apoio da família. Pelo contrário, parentes me dirigiam agressões verbais, ameaças com força física e correspondências abusivas. No final dos anos 1990, Michael e John se envolveram na causa, mas antes disso eu estava sozinha. Ela começou a fazer discursos. Começou a se organizar. Liderou uma campanha de 9 meses para conscientizar as pessoas do perigo de predadores de crianças e dos motivos para serem mantidos na cadeia. O Conselho de Liberdade Condicional a ouviu e, mais uma vez, negou o pedido de McGowan. Além disso, revisaram o caso dele e o transferiram para uma prisão de segurança máxima em Trenton, onde os supervisores achavam que ele deveria ter estado desde o início. O Conselho impôs um termo de elegibilidade futura, FET em inglês, que estabelecia um período de 20 anos até que pudesse fazer uma nova solicitação. Com bom comportamento e trabalho na prisão, essa pena seria reduzida para 12 anos,
tornando-o elegível de novo em 2005. No entanto, quando o pedido de condicional de McGowan, em 1993, foi negado, Rosemary não deixou o assunto de lado. Ela iniciou um movimento popular, organizando pais e outras pessoas interessadas em reivindicar e requerer justiça a vítimas infantis. Ela escreveu, telefonou, apareceu na televisão e no rádio e deu entrevistas. Onde quer que fosse, distribuía pequenos laçarotes verdes, a cor favorita de Joan. Foram 3 anos de ativismo em tempo integral, até que, no dia 3 de abril de 1997, a governadora Christine Todd Whitman assinou a lei que ficou conhecida como Lei de Joan. Com um laço verde na lapela em homenagem à menina, a governadora Whitman se sentou sob a luz do sol do lado de fora da penitenciária de Bergen County. Rosemary, Frank, Michael e John ficaram de pé, ao redor dela, envoltos por policiais, detetives, delegados e vereadores, todos que haviam apoiado a campanha em prol da aprovação da lei. A lei de Joan alterou o Código Penal de Nova Jersey e determinou que qualquer criminoso acusado de assassinato com um agravante de abuso sexual de uma criança com menos de 14 anos fosse condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Rosemary subiu no palanque e agradeceu à governadora, aos patrocinadores e apoiadores da causa. Talvez isso possa deter um crime. É o que esperamos, concluiu. E então ergueu uma foto de Joan e acrescentou: é a ela que devemos ser gratos. O espírito de Joan está vivo. Ela quer que vocês sorriam mais, que sejam mais positivos. No ano seguinte, no dia 30 de outubro de 1998, o presidente Bill Clinton assinaria uma versão federal da Lei de Joan. 6 anos depois, em 15 de setembro de 2004, o governador de Nova York, George Pataki, visitou o Parque Estadual Harriman, local onde o corpo de Joan foi encontrado, para assinar a Lei de Joan estadual. Rosemary não pôde comparecer ao parque no dia da assinatura, mas ouviu pelo telefone da sua cama. Foi de onde ela fizera inúmeras ligações para se conectar a muitas pessoas e conseguir que a lei fosse aprovada. Por ironia do destino, o condenado pelo assassinato de Joan, Joseph McGowan, não seria afetado pela lei de Joan. Ele tinha sido julgado antes de o estatuto fazer parte do Código Penal, e a lei não poderia ser aplicada retroativamente. Portanto, de acordo com as instruções do Tribunal de Recursos, o Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey e Rosemary D'Alessandro se preparavam para a próxima audiência. Essa situação era particularmente problemática, pois logo após a negação da condicional em 1993, McGowan contestou a decisão judicial que não permitia que ele requeresse liberdade condicional até 2005. O Tribunal de Justiça solicitou informação adicional para o Conselho e depois permitiu que a decisão fosse mantida. Nos anos seguintes, McGowan havia apresentado o recurso 3 vezes e a família D'Alessandro esteve presente em todas as audiências. Era difícil reviver as declarações impactantes dele, mas Rosemary sentia que precisava tornar o tormento de Joan e também o deles o mais realista possível para o Conselho. Em maio de 1998, o tribunal decidiu que o Conselho elevara demais os padrões para a liberdade condicional.
Dizia que os seus membros não deveriam levar em consideração se o sujeito havia sido reabilitado ou não, somente se existia algum motivo substancial para acreditar que ele cometeria outro crime violento se fosse solto. Em outras palavras, ele era perigoso? E foi aí que entrei no processo. O que dizem os psiquiatras? Nos primeiros 15 anos da prisão de McGowan, o arquivo do caso mostrou, e os recursos previamente citados com as respectivas decisões do tribunal confirmaram, que foram feitas pelo menos 8 avaliações psicológicas, além das iniciais conduzidas pelos doutores Gallen, Efron e Revich, em 1974. Durante esse período, McGowan parecia ser um prisioneiro exemplar, que não entrava em confusões e não se envolvia com os outros presidiários. As primeiras avaliações foram curtas e baseadas em autoavaliações. Esse tipo de exame em criminosos encarcerados, na minha opinião, é sempre problemático. Quando a maioria das pessoas comuns vai ao médico, seja por um problema físico ou mental, o objetivo é ser curado ou receber ajuda. Portanto, nosso maior interesse é falar a verdade. Essa lógica nem sempre faz sentido do outro lado das grades. Para início de conversa, o criminoso não está indo ao psiquiatra ou ao psicólogo por vontade própria. A consulta é uma obrigação oficial. Além disso, até onde o criminoso sabe, o encontro não tem como objetivo ajudá-lo a melhorar. É para avaliar seu comportamento, sua reabilitação e sua possível periculosidade. Portanto, ele tem um interesse oculto não em dizer a verdade, mas em se colocar sob a luz mais favorável possível. Em uma das consultas obrigatórias a um psiquiatra do estado, após ser liberado de Atascadero, Ed Kemper estava com a cabeça de uma de suas vítimas, uma menina de 15 anos, no porta-malas do carro. Durante essa entrevista, o psiquiatra concluiu que ele não era mais uma ameaça para si ou para outros e recomendou que sua ficha criminal juvenil fosse arquivada. É por esse motivo que não confio em autoavaliação. No entanto, era isso que constava nos arquivos de saúde mental da prisão de McGowan. 3 relatórios individuais, feitos em janeiro de 1987, outubro de 1988 e setembro de 1991, afirmavam que McGowan havia admitido sua culpa e aparentava sentir remorso pelo crime. Os 3 recomendavam liberdade condicional. Por outro lado, McGowan nunca havia procurado e tampouco expressado remorso a Rosemary ou a qualquer membro da família de Joan. No dia 7 de outubro de 1993, o Dr. Kenneth McNeil, diretor clínico e psicólogo do Centro de Tratamento e Diagnóstico Adulto, encontrou-se com McGowan. Ele foi até lá a pedido do Conselho de Liberdade Condicional do Estado de Nova Jersey. O Conselho queria, especificamente, obter acesso às seguintes informações do prisioneiro. 1. Tendência a reações violentas. 2. Perfil geral de personalidade. 3. Presença/ausência de diversos problemas psicológicos. E 4. Recomendações de programas de tratamento. As impressões do Dr. McNeil mostraram um cenário bem diferente, não só em relação aos 3 relatórios anteriores, mas também quanto aos relatórios originais conduzidos pelos doutores Gallen, Efron e Revich. Segundo ele, McGowan negou qualquer histórico de fantasias ou comportamentos sexuais com crianças, fosse anterior ou subsequente ao crime. O relatório de McNeil dizia que,
Ao mesmo tempo em que o Sr. McGowan também negava quaisquer sintomas dissociativos, sua discussão da presente ofensa foi notável em alguns breves instantes em que ele não se lembrava do ocorrido ou olhava para o lado enquanto falava sobre o crime, o que sugere um processo dissociativo. Foi claramente difícil para ele se concentrar em memórias específicas do ocorrido. Ele concluiu: o Sr. McGowan obteve pouco ou nenhum progresso na compreensão total da extensão de desvio e violências sexuais aparentes em seu ato. Infelizmente, parece que ele continua lidando com os aspectos negativos de sua personalidade, sobretudo através de negação e repressão, bastante similar ao momento em que cometeu o crime. Assim como nos 3 relatórios anteriores, McNeil não encontrou evidências que indiquem que o Sr. McGowan apresente risco iminente de comportamento violento. Mas esquivou-se, acrescentando que, em um cenário de comunidade não estruturada, sua habilidade para lidar com raiva, rejeição e sentimentos de inadequação sexual permanece em aberto. Juntos, esses relatórios ressaltam nossa dificuldade em entender a mente humana e suas motivações, ou mesmo sua relação com o cérebro em si. Às vezes, podemos olhar para um sintoma mental e conectá-lo diretamente a um problema físico no cérebro ou no sistema nervoso, mas, na maioria das situações, isso não é possível. Ou, para darmos um passo adiante, em algumas ocasiões, dizemos que uma determinada atitude cruel, antissocial e criminosa é resultado de uma doença mental ou emocional. Em outros casos, dizemos que o infrator não sofria de doença mental em si, mas tinha um transtorno de caráter e, portanto, é mais responsável pelo que fez. Mas qual é a diferença entre doença mental e transtorno de caráter? Um psiquiatra, ao ler o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, pode nos dar uma resposta, mas esta resposta, de fato, vai nos dizer algo relevante sobre a diferença? Do lado da análise criminal da ciência comportamental, meus colegas e eu operamos com a premissa de que qualquer pessoa que comete um crime violento ou de natureza predatória tem uma doença mental. Isso é quase um ipso facto, pois pessoas normais não cometem tais crimes. Porém, um distúrbio mental em si não significa que o agressor seja insano, o que, do ponto de vista legal, tem a ver com culpabilidade do criminoso. Há anos tenta-se definir a ideia de insanidade, mas, de um jeito ou de outro, todas elas remontam à regra de Mnaathan, formulada pelos tribunais britânicos após a tentativa de Daniel Mnaathan de assassinar o primeiro-ministro Sir Robert Peel em 1843. Ao atirar de um ponto cego do lado de fora da casa de Peel, em Londres, Mnaathan acabou matando o secretário pessoal do primeiro-ministro, Edward Drummond. Mnaathan sofria de mania de perseguição e foi declarado inocente por insanidade. Desde então, por meio de inúmeras interpretações e permutações, o teste básico legal de insanidade nos tribunais britânicos e americanos se baseia em estabelecer se o réu podia distinguir entre o certo e o errado, ou se estava agindo sob delírio ou compulsão de forma tão intensa que sua distinção fora anulada. Talvez o mais próximo que presenciamos de um predador genuinamente insano tenha sido o caso do falecido Richard Trenton Chase, convencido de que precisava beber sangue de mulheres para permanecer vivo. Quando colocado em um hospital psiquiátrico para criminosos, ou seja, sem acesso a sangue humano, ele caçava coelhos, retirava o sangue deles e injetava no braço. Quando conseguia pegar pequenos pássaros,
Ele os decapitava com uma mordida e bebia o sangue. Não era um sádico que gostava de infligir dor e morte em criaturas menores e mais fracas. Era claramente um psicótico, não um criminoso sociopata qualquer. Ele cometeu suicídio em sua cela aos 30 anos por overdose de antidepressivos que havia armazenado. Ainda assim, não há histórico de muitos assassinos como Richard Trenton Chase, e essa ambiguidade entre insanidade e doença mental enfatiza um dos primeiros objetivos de nosso projeto de entrevistar assassinos. Porém, apenas conversar não era suficiente. Nós sabíamos que, para o projeto ser útil de verdade, precisaríamos encontrar um jeito de sistematizar os resultados. Criar distinções que poderiam ser aplicadas de forma mais abrangente, com um vocabulário que fosse além de cada caso individual. Em 1980, Roy Hazelwood, nosso especialista em crimes sexuais e violência interpessoal, colaborava comigo em um artigo sobre assassinato e luxúria para o Law Enforcement Bulletin do FBI. De forma inédita, em vez de roubarmos os jargões da psicologia, aplicamos uma série de termos que julgamos serem mais práticos para investigadores. Introduzimos conceitos como organizado, desorganizado e misto para descrever apresentações comportamentais em cenas de crime. Roy me colocou em contato com a doutora Ann Burgess, com quem havia feito pesquisas. Ann era uma escritora muito reconhecida, professora da área de saúde mental da Boston College e da Faculdade de Enfermagem da Universidade da Pensilvânia, além de diretora adjunta de pesquisa de enfermagem do Departamento de Saúde e Hospitais de Boston. Ao lado de Roy, era uma das principais autoridades do país em estupro e seus impactos psicológicos. Por coincidência, ela havia terminado recentemente um projeto de pesquisa sobre a exatidão da previsão de ataques cardíacos em homens e achou que havia semelhanças interessantes na engenharia reversa de seu estudo e no que planejávamos fazer. Ann acabou conseguindo um grande financiamento do Instituto Nacional de Justiça que nos permitiu conduzir uma pesquisa dedicada e publicar os resultados obtidos. Bob Ressler administrou o fundo e serviu de elo com o INJ. Com nossos dados, desenvolvemos um documento de 57 páginas para ser preenchido em cada entrevista, que chamávamos de protocolo de avaliação. Havia categorias para o modus operandi, descrição da cena do crime, vitimologia, comportamento antes e depois da agressão e como o assassino foi identificado e preso, entre outros diversos elementos. Como já tínhamos estabelecido que gravar ou fazer anotações durante as entrevistas não era uma boa ideia, assim que terminávamos, preenchíamos o documento com o máximo que conseguíamos lembrar das palavras do próprio entrevistado. Quando terminamos nossa pesquisa, formalizada em 1983, tínhamos 36 estudos aprofundados de criminosos e 118 de suas vítimas, em sua esmagadora maioria mulheres. Nesse momento, já contávamos com experiência e sofisticação suficiente na unidade de ciência comportamental para sugerir perfis de assassinos e fazer consultas em casos de maneira formal. Bob Ressler e Roy Hazelwood continuaram com suas aulas e pesquisas e faziam consultas em meio período, quando as outras atividades permitiam. Eu me tornei o primeiro agente responsável pela análise de perfis psicológicos em tempo integral e gerente do programa de análise de perfis de personalidades criminosas, até criar uma nova unidade. Minha primeira função foi tirar o CC da análise de perfis e ciência comportamental.
Renomeei o grupo como Unidade de Apoio Investigativo, que abrangia programas de análise de perfil de personalidades criminosas, ataques incendiários e com bombas, o Programa de Bolsas para Policiais Executivos, o VICAP, Banco de Dados Digitais do Programa de Apreensão de Criminosos Violentos, que envolvia registrar e comparar casos entre jurisdições e coordenar outras agências de aplicação das leis federais, incluindo a Agência de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo e o Serviço Secreto. Nós entendíamos e tentávamos explicar para alguns de nossos clientes que o formulário de investigação criminal que desenvolvemos funcionava para alguns crimes, mas não para outros. Por exemplo, um roubo qualquer em uma ruela ou um crime seguido de assassinato, um crime de oportunidade, no qual a única motivação era dinheiro rápido, não se adequavam à análise de perfil ou comportamental. Ambos são cenários bastante comuns, com um perfil previsível que se encaixa em um número enorme de pessoas e, portanto, inútil. Contudo, mesmo em casos assim, sugerimos técnicas proativas que talvez ajudassem a fazer com que o infrator se entregasse. Por outro lado, quanto mais psicopatologia o criminoso demonstrasse, conforme evidenciado pela análise do crime, mais podíamos fazer para traçar o perfil e ajudar a identificar o culpado. Porém, precisávamos ser capazes de realizar nossas análises e consultar investigadores locais em um contexto que usasse a psicologia, mas que também fosse efetivo na solução do delito. Em 1988, Bob Ressler, Ann Burgess e eu publicamos nossas descobertas e conclusões em um livro chamado Sexual Homicide: Patterns and Motives. A aceitação tanto da academia quanto da comunidade dos agentes da lei foi gratificante. Mas seguíamos em busca do objetivo de tornar nossos estudos úteis na prática do trabalho de agentes da lei da mesma maneira que os profissionais de saúde mental usam o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, já em sua 5ª edição. DSM-5. Percebemos que, para compreender um sujeito desconhecido, que chamamos de UNSUB, é preciso entender por que e como ele cometeu um tipo específico de crime. Com as mesmas perguntas, é possível classificar crimes por motivação, em vez de apenas pelo resultado ou desfecho. Esse foi o desafio que enfrentei na dissertação de doutorado que estava escrevendo. Avaliar diferentes maneiras de treinar agentes da lei para classificar homicídios. Em outras palavras, eu estava tentando apresentar esse material de forma que pudesse ajudar a resolver casos através da explicação das dinâmicas comportamentais do crime. O resultado final, que foi além de minha pesquisa de dissertação e envolveu algumas das melhores mentes do FBI e da polícia em geral, foi o Manual de Classificação Criminal, publicado em 1992, junto com Ann Burgess, seu marido Alan Burgess e Bob Ressler. Na época da publicação, já tínhamos um número significativo de assassinos descobertos através da análise de perfis, incluindo os infanticídios de Atlanta. Os assassinatos de prostitutas cometidos por Arthur Shawcross em Rochester, Nova York. O assassinato de Francine Elveson, na cidade de Nova York. O assassino da linha do trem em São Francisco. E os assassinatos de Carla Brown, em Illinois, de Linda Dover, na Geórgia, de Shari Faye Smith, na Carolina do Sul, e da funcionária do FBI, Donna Lynn Vetter, no Texas. Além disso, nós também conseguimos usar a ciência comportamental e análise de perfis para ajudar a libertar David Vasquez,
Um indivíduo com deficiência mental que estava em uma penitenciária na Virgínia e havia sido condenado injustamente. Apesar de ter confessado diversos assassinatos em circunstâncias coercitivas, conseguimos ligar os crimes ao culpado real, Timothy Spencer, que foi condenado e executado. Em retrospecto, uma defesa da insanidade como a regra de McNaughton foi uma das razões principais para que Anne e Alan Burgess, Rob Hassler e eu criássemos um manual de classificação criminal. Do ponto de vista de uma investigação, não nos importa se algo é uma doença, um transtorno ou nenhuma das duas coisas. Estamos interessados em como o comportamento indica intenção e perpetração, e como isso se correlaciona com o pensamento do agressor logo antes, durante e depois de o crime ser cometido. Se tal comportamento foi desorganizado a ponto de ir contra sua culpa, uma vez que, legalmente falando, cada crime é composto por 2 elementos, o ato e a intenção criminosa do ato, era algo que cabia ao júri e ao juiz decidirem. Entretanto, os relatórios sobre o estado mental de McGowan me deixaram ainda mais desconfortável sobre o papel deles em determinar se o criminoso estava apto a obter a liberdade condicional. Se você sentisse sintomas físicos que indicassem que algo estava muito errado com seu corpo e fosse examinado por 4 médicos diferentes, cada um deles apresentando um diagnóstico distinto, você questionaria a eficácia dos protocolos de diagnóstico utilizados. Sem dúvida, exigiria uma bateria de exames para determinar o que estava de fato acontecendo e não ficaria satisfeito até que um exame de sangue, um endocrinologista e estudos de imagem confirmassem uma causa específica para sua enfermidade. Porém, na maioria dos casos, não existe exames para confirmar a certeza de um diagnóstico mental. Nós conhecemos o sintoma, nesse caso o estupro brutal e o assassinato de uma menina de 7 anos, mas não podemos provar a causa. Então, o que mais me preocupa é com que exatidão conseguimos prever um perigo futuro. Seria como um médico dizendo que não pôde provar a causa da doença, mas seu maior interesse era saber se ela seria recorrente. Em outras palavras, só é possível especular, oferecer uma estimativa ou uma opinião. Mas sempre parto da mesma premissa que ensinei durante os meus anos no FBI. O comportamento passado é a melhor previsão para o comportamento futuro. Em 1998, 5 anos depois de ter examinado McGowan pela primeira vez e novamente por uma solicitação do Conselho de Liberdade Condicional, o Dr. McNeil se encarregou de outra avaliação. Mais uma vez, McGowan negou sua confissão anterior de fantasias de estupro e atração sexual por meninas jovens, e dessa vez reduziu o assassinato a uma má confluência de eventos. Nas palavras do médico, a vítima foi até sua casa em um momento de desespero atroz, em que ele planejava se matar havia semanas, mas não conseguia executar os planos de suicídio. Quando Joan apareceu na porta, ele ficou desesperado e sentiu uma raiva inexplicável. Enquanto eu li esses relatórios para me preparar para o encontro com Joseph McGowan, algo chamou minha atenção nessa última parte. Um momento de desespero atroz em que ele planejava se matar havia semanas. Eu não sabia se ele planejava se matar mesmo ou não, mas desde o momento em que fui trazido para este caso e que comecei a estudar seus detalhes, minha primeira pergunta foi: por que essa vítima? E por que naquele momento? Mesmo que ele se sentisse sexualmente atraído por meninas jovens e mesmo que não tivesse certeza de sua virilidade, mesmo estando sob as rédeas de uma mãe dominadora,
o que se passava em sua cabeça no exato momento que levou-o a cometer o crime de alto risco de agredir e assassinar uma criança do próprio bairro na própria casa. O Dr. McNeil reportou ao Conselho de Liberdade Condicional que considerava sua última avaliação consistente com a anterior, apesar de, em seu relatório mais recente, ter apontado um potencial para a dissociação em momentos de raiva e também a probabilidade de patologia sexual severa envolvendo pedofilia e violência sexual, que ele continuava negando. Também diz que McGowan possuía tendências paranoicas e potencial significativo para a violência, e que, em função da contínua inabilidade do Sr. McGowan de lidar com os aspectos sexuais do próprio crime, parecia que tinha feito pouco progresso em confrontar os impulsos pedófilos e o sadismo sexual demonstrados na ocasião. Portanto, deveria ser considerado um risco para a sociedade. Tudo bem, falei a mim mesmo. Apesar do Dr. McNeil considerar seus 2 relatórios bastante consistentes, e embora o sujeito não tivesse tido problemas na prisão, enquanto antes ele dissera que não via evidências que indiquem que o Sr. McGowan apresente risco iminente de comportamento violento, agora o vê com um potencial significativo para a violência. Então, o que se passava exatamente com McGowan? Se eu conseguisse me aprofundar o bastante, será que ele me mostraria? 6. Raiva vermelha e raiva branca. Do lado de fora, a penitenciária estadual de Nova Jersey, em Trenton, é exatamente do jeito que se imagina uma prisão de segurança máxima. Muros cinza amarronzados grossos, com cerca elétrica no alto. Torres de vigília de vidro ficam nas esquinas e no meio das extensões dos muros, com os tetos inclinados dos prédios sóbrios e em funcionamento visíveis atrás. Até a área nova da prisão é macabra e com aspecto de forte, com uma estrutura sólida de tijolo vermelho cujas aberturas estreitas, que fazem às vezes de janelas, claramente separam o limite entre a liberdade e o aprisionamento. Naquela manhã eu havia sido declarado representante por um oficial da polícia e havia recebido um crachá com nome e foto, que indicava que eu estava representando o Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey. Eu vestia meu tradicional terno preto para sugerir certa autoridade. Mesmo para alguém como eu, passar pelo portão de um local como esse e depois por uma série de grades que, por fim, levariam-me até a sala do diretor do presídio, desperta uma sensação do que Dante Alighieri deveria estar pensando quando clamou a lendária frase «Abandonai toda a esperança, vós que entrais na entrada do inferno». Antes de conversar com McGowan, especifiquei diversos parâmetros que acreditava que poderiam conduzir uma entrevista de sucesso, com base em minha experiência pessoal. Queria que o local fosse minimamente confortável e não ameaçador. Essa não é uma tarefa fácil em uma prisão de segurança máxima, onde tudo é intimidador e, inclusive, planejado para ser assim. Mas, mesmo nesse contexto, queria um local em que o sujeito pudesse se sentir à vontade para se abrir. Sugeri uma sala com apenas uma mesa e 2 cadeiras confortáveis. De iluminação, preferi uma luminária de mesa, sem a luz geral do ambiente, pois ajudaria a deixar o local intimista e tranquilo. Isso é muito importante porque, em um ambiente de segurança máxima, o prisioneiro tem pouquíssima liberdade e quero que ele se sinta o mais livre possível em sua associação mental, de certa forma para dar a ele um pouco de seu poder de volta. E depois você precisa se provar o tempo inteiro, não só em seu conhecimento sobre o caso e os crimes, mas com detalhes não verbais.
Quando David Berkowitz foi levado à sala de interrogatório sem janelas na prisão estadual de Attica, em Nova York, um lugar com cerca de 2,5 metros por 3, pintado de um cinza sombrio, seus olhos azuis me chamaram a atenção, pois revezavam entre mim e Bob Ressler enquanto eu fazia uma introdução à entrevista. Ele estava tentando ler nosso movimento facial e avaliar se estávamos sendo sinceros. Falei a ele sobre a pesquisa que estávamos conduzindo e que o objetivo era auxiliar os agentes da lei a resolver casos futuros e talvez ajudar a intervir em crianças que demonstram tendências violentas. Em minha pesquisa, eu havia suspeitado que ele tivesse sentimentos de inadequação. Peguei um jornal com seus crimes na manchete e disse: David, em Wichita, Kansas, há um assassino que se autodenomina o estrangulador BTK. E ele cita você nas cartas que escreve para a mídia e para a polícia. Ele quer ser poderoso como você. Berkowitz se recostou na cadeira, ficou em uma posição mais confortável e perguntou: O que você quer saber? Tudo, respondi. E então a entrevista começou. Na penitenciária de Trenton, falei ao diretor do presídio que não queria restrição de tempo para a entrevista, nenhuma interrupção para refeições ou contagem dos prisioneiros. Estabelecemos com antecedência que McGowan se alimentaria quando terminássemos, mesmo que ele perdesse o horário oficial de refeição. A sala de interrogatório tinha cerca de 4 metros quadrados. A porta era de ferro, com uma janela de 30 centímetros por 45, reforçada com grades finas de metal, por onde os guardas podiam checar o que fazíamos. As paredes eram de tijolos de cimento pintados de um cinza azulado. Havia uma mesa pequena e 2 cadeiras confortáveis. A única luz vinha da luminária que eu pedira. McGowan não fazia ideia de para onde estava sendo levado ou o motivo. Ele foi trazido à sala por 2 guardas. O diretor do conselho, que havia me acompanhado até a prisão, me apresentou como Dr. John Douglas. Ele disse que eu estava ali, representando o Conselho de Liberdade Condicional. Eu utilizava o título honorífico doutor somente quando queria criar uma situação clínica. Pedi aos guardas que retirassem as algemas do prisioneiro e assim eles fizeram antes de nos deixar sozinhos. McGowan e eu tínhamos 50 e poucos anos e medíamos cerca de 1,90 metros de altura. E havia lido relatos que o descreviam como um cara alto, mas não forte. Agora, no entanto, seu corpo parecia firme e musculoso após anos se exercitando na prisão. E com a barba grisalha, ele com certeza não mais parecia um jovem professor de ciências do ensino médio. Tudo nessas entrevistas é orquestrado. Eu queria ficar de frente para a porta e que ele ficasse de frente para a parede. Havia 2 razões para isso. A primeira é que eu não queria que ele se distraísse. E, como ainda não o conhecia, não tinha certeza de como McGowan reagiria. Portanto, queria uma visão direta da janela e do guarda atrás dela. O tipo de agressor que entrevisto costuma determinar minhas escolhas de posições. Quando entrevisto assassinos, por exemplo, em geral tenho que deixá-los de frente para a janela ou para a porta, porque esses criminosos tendem a ser paranoicos e se distraem caso não possam escapar psicologicamente quando ficam estressados com a conversa. Nessa situação, me posicionei de forma que pudesse ficar levemente abaixo dele durante a entrevista. Queria lhe dar um pequeno poder psicológico de superioridade em relação a mim. Este foi um truque que aprendi ao conversar com Charles Manson ao lado de Bob. Fiquei surpreso com o quão baixo e pequenino ele era, com apenas 1,57 metros de altura. Assim que Manson entrou na pequena sala de conferências do bloco principal de San Quentin,
Ele subiu no encosto da cadeira na ponta da mesa para que pudesse falar acima de nós, de uma posição superior, como costumava fazer ao se sentar no topo de uma rocha e pregar diante de sua família, dando a ele um ar de autoridade nata e bíblica. Conforme a entrevista progredia, ficou claro que aquele homem franzino, filho bastardo de uma prostituta de 16 anos, que havia sido criado por uma tia religiosa fanática e por um tio sádico e depreciativo que às vezes vestia-o de menina e o chamava de bichinha, que havia entrado e saído de hospitais psiquiátricos e reformatórios e que se criara sozinho nas ruas antes de ser preso por roubos, falsificações e por atuar como cafetão, desenvolvera um carisma excepcional e uma habilidade impressionante de se vender para desajustados sociais tão perdidos e rejeitados quanto ele. Como alguém que havia encarado aqueles olhos penetrantes, posso garantir que o dom de Manson, sua aura sedutora, era real. Tão real quanto a grandiosidade ilusória que acompanhava. O que aprendemos em nossa entrevista foi que Manson não era um mestre do crime. Ele era um mestre, isso sim, em manipulação e desenvolvera tal habilidade como mecanismo de sobrevivência. Ele não fantasiava sobre torturas e assassinatos como tantos criminosos que eu tinha confrontado. A fantasia dele era ser rico e famoso como um astro do rock, e Manson até chegou a sair com os Beach Boys de vez em quando. Assim como outros criminosos que havíamos entrevistado, Manson passara muitos de seus anos de formação em reformatórios. Ele contou que fora abusado não só por outros detentos, mas também por conselheiros e guardas. Isso havia ensinado a ele que pessoas mais fracas e frágeis existem para serem controladas por outras. Quando foi solto da prisão em 1967, já tinha perdido mais da metade de seus 32 anos em algum tipo de instituição ou custódia. Foi para o norte de São Francisco e descobriu que muitas coisas haviam mudado na sociedade. Ele podia usar sua inteligência para participar da cultura de sexo, drogas e rock and roll e conseguir tudo de graça. Seu talento musical e sua voz melódica serviram para que atraísse seguidores. Foi apenas uma questão de tempo até se mudar para a área de Los Angeles e ganhar fãs. Ao ouvi-lo, percebemos que os assassinatos terríveis cometidos em Los Angeles por seus seguidores ocorreram não porque Manson exercia um controle hipnótico, o que de fato fazia, mas quando começou a perder esse controle, e outros integrantes, sobretudo o tenente Charles Tex Watson, passaram a desafiá-lo e a comandar o grupo em aventuras pessoais. Manson havia previsto uma confusão desenfreada na sociedade, que havia retirado da ideia de Helter Skelter, uma música do White Album dos Beatles. E quando percebeu que seus acólitos haviam levado o discurso a sério e assassinado a atriz Sharon Tate, grávida de 9 meses, e outras 4 pessoas, precisou recuperar o comando e conduziu outra invasão domiciliar seguida de assassinato, 2 noites após instigar, mas não participar pessoalmente, do atentado. O que aprendemos na entrevista com Manson foi aplicado depois, quando a agência teve que lidar com outros cultos de líderes carismáticos e manipuladores, como o Templo dos Povos do reverendo Jim Jones, na Guiana, David Koresh e os núcleos davidianos em Waco, Texas, e o movimento Freeman, da milícia em Montana. O desfecho nem sempre é como desejamos, mas é importante entender a personalidade das pessoas com quem lidamos, para que seja possível tentar prever um tipo de comportamento. Da experiência com assassinos como Arthur Bremer e James Earl Ray, também aprendi a não fixar o olhar por muito tempo, pois isso os deixava desconfortáveis para se abrir conosco. Com Bremer, aprendemos que a vítima não era tão importante quanto o ato em si.
Ele havia escolhido o presidente Richard Nixon antes de concluir que seria muito difícil chegar perto dele e, então, mudou o alvo para o governador do Alabama e candidato à presidência George Wallace, em quem atirou e deixou paraplégico durante um ato de campanha em um shopping em Laurel, Maryland, no dia 15 de maio de 1972. Com Ray, aprendemos pouca coisa. Ele estava tão envolvido em suas fantasias paranoicas que havia negado sua declaração de culpa no assassinato do Dr. Martin Luther King Jr., insistindo que era um tolo comandado por uma conspiração complexa para assassinar o ícone dos direitos civis. Para ser honesto, toda entrevista na prisão começa com uma sedução mútua. Estou lá para seduzir o condenado e fazê-lo acreditar que meu único objetivo é ajudá-lo a sair. E, por sua vez, ele está lá para me seduzir e me fazer crer que vale a pena soltá-lo. Em geral, leva bastante tempo para ultrapassar essas posições iniciais e o fingimento ser desfeito, até que possamos revelar quem somos de verdade. Minha função nesse caso era chegar como se fosse ajudá-lo a pensar e se preparar para o grande dia em que recebesse a liberdade condicional. Isso não era desonesto de minha parte. Meu dever era entrar com a mente aberta e com o intuito de apertar o botão em sua cabeça que revelaria pensamentos e fantasias íntimas. As 2 primeiras horas foram apenas de conversa fiada. Esse tempo é necessário para estabelecer um ritmo natural e garantir que o sujeito esqueça o local em que estamos e reduza suas inibições. Contei a ele coisas vagas sobre mim e sobre minha história na polícia para criar um certo nível de confiança. Perguntei sobre o ambiente do presídio, sobre o que ele fazia no tempo livre. Achei interessante o fato de ele passar muito tempo em sua ala na prisão e poucas vezes se arriscar a ir até o pátio principal, onde disse que não se sentia confortável. E isso era análogo à sua vida antes da prisão, na qual sentia conforto na escola, onde estava no controle, em oposição à comunidade, onde era uma criatura socialmente estranha e mais vulnerável. Anos depois vi uma cópia da carta que ele escrevera para uma mulher com quem se correspondia com frequência. Ele mencionou o fato de eu não ter feito anotações, de saber detalhes sobre sua ficha de cor e de conseguir mantê-lo calmo. Meu propósito era conduzir a conversa na direção que eu queria que ela fosse. McGowan me elogiou na carta por ouvir o que ele tinha a dizer. Em vez de seguir uma lista de perguntas pré-estabelecidas, como os representantes do Conselho de Liberdade Condicional costumavam fazer. Ele estava certo sobre isso. Eu estava lá para aprender com ele, ouvindo-o e fazendo com que se revelasse. Esse era meu único objetivo. Devagar comecei a levá-lo para o crime em si. Tentei me distanciar de qualquer coisa que pudesse soar como um julgamento. Não era como se estivesse tentando dar impressão de que não achava suas ações graves. Só queria ser o mais factual e objetivo possível, para que pudéssemos recriar os pensamentos dele naquele momento. Durante todos esses anos, ele dera diversas respostas diferentes a psiquiatras, psicólogos e conselheiros, e queria ver se ele poderia me contar a história sem rodeios. Criei uma narrativa do tipo "This is your life". Os mais jovens não vão lembrar, mas este era um programa de televisão que passava durante minha juventude, nos anos 1950, no qual o apresentador Ralph Edwards atraía um convidado para o estúdio com a ajuda de um familiar ou amigo e contava a vida dele para a plateia com depoimentos das pessoas de seu passado. Fiz com que McGowan me contasse sua vida enquanto o guiava até aquela tarde de quinta-feira, em 1973. Eu sabia que ele tivera uma reputação na escola de ser sem graça e antissocial, ao menos entre os outros professores. Também sabia que ele havia ficado noivo e ia se casar naquela época, mas que o noivado fora desfeito. Se a mulher o tivesse rejeitado,
Isso, sem dúvida, poderia ser um estressor previsível. Apesar de ter dito que McGowan não era emocionalmente acessível, Bob Carrillo tinha a impressão de que ele guardava muita coisa no peito. Ele jamais mencionou o noivado aos colegas, e Carrillo disse que nunca conheceu a moça. Vi a namorada dele uma vez, disse Jack Mesquino. Ela era muito doce e bonita. Era bem pequenina se comparada a ele. Talvez uma ameaça para sua mãe? Apesar de Mesquino saber que o noivado havia sido desfeito, nunca soube por quê. E McGowan não voltou a mencionar o assunto. Alguns dos professores haviam planejado uma viagem ao Caribe durante o feriado de Páscoa, mas McGowan não fora convidado. Perguntei a Mesquino o que teria acontecido se Joe tivesse pedido para ir também. A resposta foi que ele provavelmente seria incluído na programação. Então, por que McGowan não pediu? Mesquino falou que ele não conseguia se organizar e resolver tudo o que precisava. Isso fazia sentido para um cara da idade dele que ainda morava com a mãe e a avó, e com certeza pode ter contribuído para a frustração permanente em sua vida. Já conversávamos havia 2 horas quando eu perguntei: quero saber, nas suas palavras, como tudo aconteceu há 25 anos. Como você veio parar aqui? Evitei, de propósito, palavras pesadas e descritivas como matar, amarrar ou assassinar, e, tampouco, me referi a Joan como vítima. A menina, Joan, você a conhecia? Já tinha visto ela pela vizinhança, respondeu. Sua postura era calma e o tom de voz tranquilo. Ela já tinha ido à sua casa vender biscoitos? Ele disse que achava que a mãe tivesse encomendado os biscoitos dela. Uma reportagem citando a fala de um ex-agente do FBI dizia que a polícia encontrara mais de 100 caixas vazias de biscoitos das escoteiras pela casa. Vamos voltar ao momento em que ela bateu à sua porta. Diga-me o que aconteceu passo a partir daí. Foi quase como uma metamorfose. A atitude de McGowan se transformou completamente. Até a aparência pareceu mudar. O olhar ficou desfocado enquanto ele encarava a parede de cimento cinza atrás de mim. Eu via que ele estava olhando para dentro, para 25 anos no passado. Estava voltando no tempo para a única história de sua vida que nunca saíra de sua cabeça. A porta estava aberta em um dia frio de primavera, e do térreo da casa de 2 andares, McGowan disse que viu Joan pela porta de vidro, de pé, do lado de fora. Ela disse que tinha ido ali entregar 2 caixas de biscoitos e pegar os $2 por elas. O homem queria que ela descesse para o porão, para o quarto dele, longe da avó, que estava dormindo ou assistindo à TV no 2º andar. Foi por isso que McGowan falou que só tinha uma nota de $20 e outra de $1, e precisava pegar dinheiro trocado, para que ela fosse lá embaixo com ele. A história de ter ficado constrangido por não ter o valor exato para pagar era só papo furado para apresentar algo inofensivo aos psiquiatras. Era isso que eu esperava que acontecesse durante a entrevista. Já tinha vivido experiências similares com outros criminosos sexuais. Quando você consegue ligar aquele interruptor que faz com que comecem a falar, eles não ficam mais quietos. Quando Ressler e eu entrevistamos Monty Russell, ele contou que estava dirigindo de volta ao estacionamento do prédio onde morava, em Alexandria, na Virgínia, quando viu uma mulher prestes a sair do carro. Com uma arma apontada para ela, obrigou-a a ir até uma área afastada do local. Depois disso, ela tentou fugir. Ele a perseguiu até um barranco, agarrou-a e descreveu vividamente o momento em que bateu com a cabeça dela contra uma pedra e segurou-a debaixo da água corrente, como se assistisse a um filme. Meu objetivo
era ligar a câmera na mente de McGowan, que havia filmado o homicídio. Após 25 anos atrás das grades, ele se lembrava dos mínimos detalhes daquela tarde de quinta-feira. Foi como ouvir um amigo relatando um filme de terror a que tinha assistido. Mas naquele caso, McGowan era roteirista, produtor, diretor e ator principal. Ele vivenciou as 3 aspirações de quase todos os predadores: manipulação, dominação e controle. Sem me encarar nos olhos, descreveu o momento em que atraiu Joan para seu quarto no porão de casa, ordenou que ela tirasse a roupa e a estuprou. Perguntei se ele havia penetrado nela. Só com os dedos, insistiu. Então, como havia sêmen na vagina dela? Estava no dedo dele depois de ter ejaculado, respondeu. Em um estado de excitação e foco, sem nenhuma indicação de remorso, McGowan descreveu como pegou Joan pelo tornozelo, girou-a e bateu com a cabeça dela no chão, fraturando seu crânio. Os detalhes que contou não foram muito diferentes do que ele já havia falado antes para outros detetives e psiquiatras. Ele nem sequer tentou fingir empatia, como faziam outros criminosos quando eu os entrevistava. O que me impressionou não foram os fatos, mas a intenção óbvia. Fazia muito calor do lado de fora, mas a sala de interrogatório estava gelada. Na verdade, eu tentava me controlar para não tremer enquanto estava ali sentado, apesar de vestir um terno bem quente. McGowan, por outro lado, transpirava bastante desde que começara a descrever como se sentiu depois do ataque. Ele não olhava para mim em seu estado de transe, apenas respirava pesado. Percebi que seu uniforme de prisioneiro estava encharcado de suor. Eu podia ver os músculos de seu peito tremendo. No mesmo instante, pensei na frase que tinha lido no primeiro relatório do Dr. Gallen. A garota parou de lutar e meio que ficou lá deitada. Eu me vesti. Estava suando muito. Em sua cabeça e em seu corpo, McGowan estava lá, de volta àquele momento. É muito difícil estrangular uma pessoa, não? Perguntei. Mesmo que seja uma pessoa bem jovem. Sim, respondeu ele de prontidão. Eu não imaginei que fosse necessário tanta força. Então, o que você fez? Eu me virei e fiquei atrás dela. Entendi que ele queria dizer que fora para o lado onde a cabeça dela estava. E por quanto tempo a enforcou? Até achar que ela estava morta. E depois? Saí do quarto para pegar alguns sacos para colocar o corpo dela e as roupas. Quando voltei, ela estava tremendo. Portanto, esse não é um ataque repentino, resultante de um surto momentâneo de raiva incontrolável. Ele não voltou a si de repente e pensou, meu Deus, o que eu fiz? Quando viu que ela ainda tremia, seu único pensamento foi enforcá-la outra vez para garantir que estivesse mesmo morta. Era quase como se ele a tivesse matado uma segunda vez. O único momento em que me lembro de McGowan me encarar nos olhos durante toda a entrevista foi ao dizer: John, quando ouvi a batida na porta, olhei pelo vidro e vi quem estava ali, eu sabia que ia matá-la. Sinto 2 tipos diferentes de raiva. A raiva vermelha me incomoda, mas consigo me concentrar, focar e controlar. Como quando alguém me corta no trânsito ou quando discuto com outra pessoa na escola. Mas a raiva branca, essa eu não consigo controlar. E era isso que você sentia quando Joan bateu na porta da sua casa? Sim, respondeu ele. Exatamente. Nossos olhares ainda se cruzavam.
Então ele matou John enquanto estava dominado pela raiva branca. O fato de o sentimento ter até nome já me dizia que ele vivenciara a sensação antes e provavelmente vivenciaria de novo. Mas ele não a matou bem ali na porta de casa, seja lá que tipo de emoção raivosa estivesse sentindo. Naquele momento, um plano metódico havia se formado em sua cabeça sobre como ele a levaria onde quisesse para fazer o que desejava. Apontei isso para ele e acrescentei: você não é psicótico, apesar de ter tentado demonstrar dissociação do crime. O que vejo é um comportamento bastante lógico e racional. Ele não argumentou. Quanto à afirmativa de um dos relatórios psiquiátricos de que a morte foi consequência de irritação e fracasso devido a uma ejaculação precoce, é errado. A morte resultou da combinação de raiva descabida, excitação sexual em seu poder momentâneo sobre outro ser humano e da consideração bastante objetiva de não deixar testemunhas no que já era um crime inacreditável. McGowan admitira na entrevista com o Dr. Gallen: se eu a deixasse ir embora, minha vida estaria arruinada. Eu só conseguia pensar em me livrar dela. Perguntei-me se alguém antes de mim havia se dado ao trabalho de correlacionar todas as declarações do criminoso. Porém, não minimizei o crime a uma simples consideração objetiva de evitar ser identificado e capturado. Essa não era uma questão de ter ido longe demais. Pela maneira como McGowan descrevera a cena, eu podia ver que a gratificação e a satisfação emocional do ato seguiram para o assassinato brutal em si e para sua capacidade de acabar com algo ou alguém. Em certo momento perguntei: se eu pudesse captar uma imagem do seu rosto enquanto você fazia aquilo, que expressão seria? Com certa subserviência, ele assumiu uma carranca que eu caracterizaria como um sorriso intenso e maléfico de satisfação. Até a forma como ele descreveu a desova do corpo era lógica e metódica, oposta a uma situação de pânico ou pressa. Ele pegou algumas toalhas e material de limpeza para limpar o sangue, tentando tirar aquela possível evidência forense dali, para que a mãe não visse e também para o caso de a polícia fazer uma busca. Ele envolveu o corpo em um tapete e dirigiu uma distância considerável até um local que conhecesse para que pudesse desová-lo. Depois, voltou para casa e agiu como se nada tivesse acontecido. Juntar-se à busca por John, organizada pelos vizinhos, foi uma forma consciente de não deixar rastros. A maioria dos condenados acredita que poderá se beneficiar com um bom relatório e tenta manipular o entrevistador. McGowan não fez isso. Acho que era porque eu estava bem preparado e ele era inteligente o bastante para entender que não ia funcionar. Seu objetivo, quando concordou em falar comigo, era aumentar suas chances de conseguir a liberdade condicional, e ele sabia que mentir não ajudaria. E todo o intuito de minha abordagem era fazer com que o sujeito ficasse confortável o suficiente para me deixar saber o que ele estava pensando e sentindo. No entanto, fiquei surpreso por ele não ter sequer tentado expressar tristeza pelo que fizera, nem remorso quanto à família de Joan. Ele sentia pesar por tudo aquilo ter acontecido. Eu não era o primeiro a ouvir sobre esse sentimento, mas não havia um senso de compreensão emocional do que ele tinha tirado dessa criança, de todos que a amavam e de todos que fizeram parte de sua vida tão breve. A impressão que tive foi a de que ele estava me dizendo que, como não podia trazer a menina de volta, precisava seguir em frente, e todo mundo deveria entender isso. O assassinato fora somente um fato da vida para ele,
como se ele tivesse tido câncer ou um ataque cardíaco, e agora os médicos devessem determinar se ele estava bem o suficiente para deixar o hospital e retornar à vida normal. Todo crime violento é uma cena que ocorre entre 2 ou mais participantes. E quando o agressor e a vítima são próximos e têm uma relação pessoal, em oposição a um ataque com bomba, veneno, arma de fogo ou atirador à distância, por exemplo, um analista criminal treinado pode conseguir uma enorme quantidade de informações sobre o que se passa na cabeça do criminoso ao observar seu comportamento, mesmo que ele fale pouco ou nem fale. Ao ouvir cada detalhe sobre o encontro mortal de Joseph McGowan e Joan D'Alessandro, eu focava não apenas nos fatos da violência e da agressão sexual, mas na forma como esta tinha sido realizada. O importante era o ato em si, não a personalidade ou especificidade da vítima. Eu não duvidava de que McGowan tinha tendências pedófilas, como ele mesmo havia sugerido em entrevistas anteriores. Esse traço, de certo, existia, junto com a falta de sociabilidade e sentimentos profundos de inadequação. Contudo, em sua ficha criminal não constavam agressões sexuais anteriores, nem mesmo assédios, e não havia no arquivo de seu caso mandados de busca que resultassem em pornografia infantil ou histórias escritas sobre crianças. Se ele tinha fantasias, pensei que seriam com mulheres adultas. E a única fantasia real de McGowan era a do poder. Enquanto ele falava, o que ficou claro para mim foi que seu crime, um ato de raiva que evoluiu depressa de vermelha para branca, foi instigado por alguma coisa, algum evento anterior, embora naquele momento eu não soubesse com precisão o que era. Minha opinião, com base na situação de moradia dele, na inabilidade de enxergar seu noivado ruir e em meu extenso conhecimento de outros predadores sexuais, era que havia algo ligado à sua mãe. Ainda assim, fiquei inquieto por não conseguir identificar exatamente o que o instigara. Enquanto ouvia McGowan, percebi que a atração dele estava no ato, e não na vítima. Todos que o entrevistaram bateram na tecla errada se queriam que ele falasse sobre pedofilia. Não havia nada obsessivo ou particularmente prazeroso em sua descrição do estupro de uma criança de 7 anos. Além disso, ela era uma menina que o homem via com frequência no bairro. Ele nunca havia tentado abordá-la para obter atenção especial, ser amigo dela, seduzi-la ou aliciá-la. A violência, a degradação sexual, o assassinato, tudo era manifestação de raiva. Não havia um cenário de fantasia e tampouco sexualmente sádico. O que era significativo sobre essa vítima de oportunidade específica era o fato de ser pequena e vulnerável. Se fosse alguém que McGowan achasse que poderia lutar contra ele, o crime não teria acontecido. Com calma, McGowan retornou de sua viagem ao passado. Ao descrever as particularidades do crime, ele estava focado e tremendo. Agora, mais calmo, não transpirava mais. Ele revivera uma batalha que lutara e vencera, diferente de tantas outras em sua vida. Conversamos sobre seu apreço por armas, outra compensação psicológica óbvia. Perguntei: se você estivesse com raiva e fosse para um shopping com uma AK-47, quem mataria? Eu estava curioso não só pela resposta, mas para ver como ele aceitaria a pergunta. Para quem apontaria a arma? Estudantes, professores, policiais? Qualquer um, respondeu.
Aquilo era bem significativo. Ele não só assumia a possibilidade de que algo assim pudesse acontecer, como estava me dizendo que sua raiva era generalizada e indiscriminada. Começamos a falar sobre sua possível liberdade condicional. Em certo momento, questionei: Joe, para onde planeja ir quando sair daqui? Tive o cuidado de perguntar quando e não se. Eu queria manter a conversa o mais positiva possível para que ele fosse franco comigo. Ele me disse que ia para Nova York se encontrar com um ex-presidiário que era eletricista. Ele tinha prometido um trabalho a McGowan como assistente. Comentei que cresci em Nova York e voltava para lá com frequência, e que ele ficaria chocado de ver como a vida havia ficado cara por lá. Ele lançou um olhar furtivo na direção da porta para ter certeza de que os guardas não conseguiam ouvir nossa conversa. John, eu tenho dinheiro, disse ele em um sussurro conspiratório. Que tipo de dinheiro você poderia ter se está aqui há 25 anos? Falei. Não pode ser da produção de placas de carro. Em voz baixa ele disse que quando a avó e a mãe morreram, recebeu uma quantia substancial do seguro de vida delas e da venda da casa. O dinheiro estava em um banco de outro estado. Centenas de milhares de dólares. Por quê? Perguntei. Ele sussurrou. Não quero que a família da vítima pegue o dinheiro. O que pensei foi: esse cara não vai desistir. Ele não tem nenhum remorso pelas pessoas que machucou e cujas vidas mudou para sempre. O que falei foi: você é um cara esperto, Joe. A forma como lidou com tudo isso, acho que se daria bem em Nova York. Isso foi necessário para manter meu entrosamento com o sujeito sem mentir. Eu achava mesmo que essa era uma jogada engenhosa e que ele conseguiria se virar em um lugar tão intenso quanto Nova York. Só não falei o quão indignado fiquei com esse esquema. Assim como ao fechar um negócio milionário, você precisa saber a hora certa de falar e de ficar quieto, por mais difícil que possa parecer. Depois descobrimos que um investigador tinha averiguado o testamento de Genevieve McGowan e o destino do dinheiro em nome de Rosemary. Ela havia vendido a casa em Hillsdale logo após o assassinato e se mudado para Vilas, Nova Jersey. Ao vendê-la, foi morar com a sobrinha em Wisconsin por um tempo e depois em um asilo franciscano. Morreu em abril de 1992. Seu testamento tinha diversos seguros, um deles beneficiando a sobrinha. O testamento foi executado em Wisconsin, já que Genevieve morava lá. Jim descobriu que todos os seguros haviam sido retirados e que não sobrara nada para os D'Alessandro. Aparentemente, Genevieve tinha previsto o confisco de qualquer quantia monetária em nome de Joe e, portanto, protegera seus bens de possíveis pedidos de indenização consequentes de uma morte súbita e feitos desembolsos ao longo dos anos. Ela havia instruído a sobrinha a cuidar de Joe e enviar tudo o que ele precisasse, sem dar ao filho o controle legal do dinheiro. Provavelmente foi isso que ele quis dizer quando me contou que o dinheiro estava protegido fora do estado. Os sentimentos por trás desses planos me fizeram lembrar dos comentários de Genevieve para uma conhecida da igreja de que ela odiava Rosemary e a culpava por todos os seus problemas e os de Joe. Uma das características de personalidades narcisistas, limítrofes e sociopatas é a relutância em assumir responsabilidade por qualquer coisa,
A culpa é sempre de outra pessoa. Ao fim de nossa conversa, 5 ou 6 horas haviam se passado. Nenhum de nós fizera uma refeição ou fora ao banheiro. Neste momento, porém, eu já tinha uma ideia mais precisa do que fora o gatilho de Joseph McGowan. Ele também percebeu isso, embora sua perspectiva tenha acabado sendo um pouco diferente da minha. Na carta que escreveu para a mulher com quem se correspondia fora da prisão, McGowan se disse otimista com relação à liberdade condicional porque achou que tinha ido bem na entrevista e que eu o compreendera. Eu, de fato, o compreendi e entrei naquela sala com a mente aberta, não sobre seus atos passados, isso era uma questão além de opinião, mas sobre a possibilidade de ainda ser perigoso para a sociedade. O erro dele foi interpretar minha postura e conduta livres de julgamentos como empatia ou aceitação. É aí que a maioria desses indivíduos se confunde. Eles interpretam as pessoas somente através dos próprios filtros emocionais autocentrados. Tudo é sempre sobre eles. E não conseguem perceber que minha empatia real por eles é a mesma que a deles por suas vítimas. Ao finalizarmos a entrevista, apertei a mão de McGowan e o agradeci por conversar comigo. Desejei-lhe sorte e tentei não deixar transparecer meus sentimentos pessoais sobre ele nem minhas recomendações ao Conselho de Liberdade Condicional. 7. A conclusão. Na manhã seguinte, encontrei-me com o Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey. A maioria das decisões sobre liberdade condicional é feita apenas por 2 ou 3 membros, mas como esse era um caso grave que seria controverso, independente da decisão final, Andrew Consovoy queria que todo o quadro de integrantes estivesse lá. Nós nos reunimos na sala de conferências do presídio. Acho que havia cerca de 10 ou 12 pessoas. A força-tarefa incluía trabalho legal, psicológico e policial. Consovoy me apresentou ao grupo e me pediu para dar uma ideia geral do trabalho que eu fazia com análise de perfil e investigação. Falei sobre as origens dos programas de ciência comportamental e análise de perfil do FBI e expliquei que minha dissertação de doutorado tratava do ensino a policiais e detetives sobre como classificar crimes violentos. Eu disse a eles que tentava ser objetivo em cada caso em que trabalhava e, portanto, não havia lido todos os relatórios até um dia antes da entrevista. A tese básica, a premissa básica da minha abordagem é que para compreender o artista é preciso olhar para a sua obra. Da mesma forma, esclareci, para entender um criminoso violento, é preciso olhar para o seu crime. Decidi que não mediria palavras. Eles, com certeza, entendiam muito bem a necessidade disso. Nunca compreendi as pessoas responsáveis por tomar decisões relativas à liberdade condicional, condenação e tratamento de criminosos. Se você não tiver uma informação, se não entender o que essa informação lhe diz e se não compreender a pessoa que está sentada à sua frente, se acreditar que aquela pessoa está dizendo a verdade, mas confiar apenas na autoavaliação dela, então fechará os olhos para a verdade. Por exemplo, se estiver tentando avaliar um estuprador condenado, você precisa revisar o interrogatório da polícia com a vítima sobre o que ele fez e disse durante a agressão. Apenas assim é possível entender em qual das 5 tipologias diferentes de estupradores ele se encaixa. Se tiver assassinado a vítima, então, isso é claro, diz muito do que precisa saber sobre a cena do crime. Antes de a reunião começar, Consovoy me disse que diversas pessoas do conselho estavam interessadas no ponto de vista da pedofilia. Se McGowan recebesse a liberdade condicional, ele deveria ser classificado como um agressor sexual?
Falei ao conselho. Eu estava curioso para saber se estávamos lidando com um tipo tradicional de molestador de crianças, um pedófilo. Se estávamos ou não buscando uma forma preferencial de agressor, uma vítima específica ou um agressor por ocasião. O que quero dizer com esse termo é que, seja lá quem cruzasse o caminho desse tipo de criminoso, a pessoa poderia ser uma vítima em potencial. Portanto, o que temos que fazer é avaliar o nível do risco do agressor e da vítima. No campo da vitimologia, a criança vai de um risco baixo dentro de casa e no seu jardim para um risco moderado no bairro e depois para um risco alto quando entra na casa de alguém que nunca viu antes. Para o agressor, o risco do ato em si é baixo. Não havia dúvidas de que ele podia fazer o que quisesse com uma criança de 7 anos. Mas a possibilidade de identificação era alta. O crime foi cometido no bairro do agressor e da vítima, que poderia identificá-lo se fosse deixada com vida, e havia certa garantia de que os pais dela ou alguém saberia onde a menina tinha ido. Portanto, deve ter passado pela cabeça do agressor que seria apenas uma questão de tempo até que a investigação fosse direcionada a ele. Quando fizemos a pesquisa para o livro Sexual Homicide, Patterns and Motives e para o Manual de Classificação Criminal, começamos dividindo os predadores em organizados, desorganizados e mistos. Expliquei que haveria várias razões possíveis para um criminoso desorganizado cometer um crime de risco tão alto. Isso inclui juventude e inexperiência, julgamento ou controle de impulsividade mediado por drogas ou álcool, perda de controle da situação ou doença mental. McGowan não se encaixava nessas opções. Não era como se ele tivesse acordado naquela manhã e dito para si mesmo: vou esperar alguém bater na minha porta e então vou matar essa pessoa. No entanto, esse crime, embora oportunista, foi organizado. Demonstrou um processo de pensamento lógico. Isso é algo que muita gente tem dificuldade de entender, até aquelas que trabalham com a aplicação da lei. Se o crime em si é tão ilógico, como o processo de cometê-lo pode ser organizado e metódico? Em outras palavras, como alguém como Joseph McGowan, inteligente, instruído, respeitável e dedicado às necessidades da sociedade pela sua posição de professor de escola pública, faz algo assim que prejudica todo o seu trabalho e tudo que considera importante? Como isso pode acontecer? A resposta é que isso acontece sim, e em geral, porque o impulso do ato é desencadeado por algo mais poderoso do que o processo de pensamento racional. Nesse caso, o algo pareceu ser um sentimento constante e extremo de inadequação e baixa autoestima, unido à causa específica da raiva devastadora, resultando assim em um ódio explosivo. Expliquei que entre as idades de 25 e 35 anos, certos indivíduos, e isso se aplica muito mais aos homens do que às mulheres, percebem que não vão ser o que sonhavam ser na vida. Apesar de Joseph McGowan ter um bom emprego, ele seria obrigado a encarar o fato de que ainda morava com a mãe e que não tinha se transformado no homem que gostaria de ser. A raiva começou a despertar, e esse tipo de sentimento não desaparece de uma hora para outra. Pelo contrário, fica pior conforme esses indivíduos aceitam o fato de que não vão alcançar seus objetivos e expectativas. Esse foi um crime de raiva. A agressão sexual foi apenas uma das armas. Era justificável dentro da cabeça de McGowan, ao menos naquele momento, pela compreensão que ele tinha do que outros indivíduos lhe haviam feito. E apesar do criminoso não ter pensado nisso de maneira analítica, John se tornou
a representante e a substituta de todos os outros. Quando uma pessoa com tendências criminosas percebe que não tem muito poder nem controle sobre a vida, o assassinato transforma-se em um poder máximo. Durante aquele breve momento, ou pelo tempo que se estender a experiência, o assassino tem todo o controle no pequeno mundo ao seu redor. Conforme expliquei ao conselho, minha impressão era de que McGowan nunca tinha vivenciado esse tipo de sentimento antes. E quando ocorreu, era muito abrangente, hipnótico e transcendental. Ele a leva para o porão. Ele a faz se despir. Tem uma ejaculação precoce. Ele está excitado, mas não porque vai realizar sua fantasia de transar com uma criança. Está excitado pelo poder, porque quer matar e vai fazê-lo. E é isso o que causa a ereção. E então, a raiva se intensifica quando ele perde o controle, não da vítima, mas da própria função erétil. Outro conceito que muitos acham difícil de entender é que um agressor pode ficar sexualmente excitado por algo que não parece ter relação direta com o sexo. Quando entrevistamos David Berkowitz, o Son of Sam, ele nos contou que, quando ateava fogo e depois assistia aos bombeiros chegarem na cena, se masturbava. Para esse Zé Ninguém, o poder de controlar grandes forças, o fogo em si e a força humana dos bombeiros, além de todos os espectadores curiosos, era um ato sexual. Da mesma forma, ele nos contou que durante sua onda de assassinatos, voltava aos lugares onde tinha atirado em jovens casais, absorvia a atmosfera, ia para casa e se masturbava, revivendo a fantasia do poder daquelas mortes. Dennis Rader, o assassino BTK, admitiu para mim que adorava passar de carro pelas casas de suas vítimas. Ele achava que eram como troféus e se vangloriava pelo fato de ninguém saber de seus segredos. Ele disse que não chegava perto dos velórios e jazigos das vítimas por medo de ser visto, por mais que quisesse estar lá. Em compensação, cortava os obituários dos jornais e os lia inúmeras vezes. A sensação de poder que o assassinato cria é incrivelmente sedutora para esses indivíduos. Um dos membros do conselho apontou que McGowan falou que Joan tinha seguido suas ordens de tirar a roupa e que não chorara ou protestara durante todo o tempo. Acho isso difícil de acreditar, falei. Acredito que ela não tenha seguido todas as ordens, o que significava que ele havia perdido o controle. Era inconcebível para mim que essa criança não estivesse aterrorizada e chorando. E minha leitura do relatório do médico legista indicava algum tipo de luta. Rosemary dissera diversas vezes que a filha não teria sido assediada de forma passiva. Eu acreditava que McGowan estava tentando minimizar a crueldade do próprio crime em suas declarações. Embora o relatório do médico legista sugerisse que John teria sofrido um estupro com penetração peniana, a entrevista que fiz com o criminoso me levou a acreditar que ele a penetrara com os dedos, e isso havia causado a ruptura do ímen. Mencionei a desculpa proferida antes sobre ele não ter dinheiro trocado quando John tocou a campainha. Não tinha troco? Como motivação para um crime, essa é uma grande besteira. Ele só estava em busca de uma justificativa. Tinha a intenção de matá-la desde o início, com ou sem dinheiro. Qualquer médico que afirme que nada disso teria acontecido se ele tivesse $2 no bolso é doido. Contei aos membros do conselho sobre a raiva vermelha
e a raiva branca. Todos ficaram surpresos quando mencionei o dinheiro que ele tinha guardado fora do estado e os planos dele para o caso de sair da prisão. Eu perguntara a McGowan como ele achava que se sairia no mundo lá fora depois de 25 anos na cadeia, sendo muitos deles passados na prisão de segurança máxima. Se sobrevivi aqui dentro, consigo sobreviver em qualquer lugar, respondeu. Ninguém duvida da severidade da prisão ou da dificuldade de se sobreviver nesse ambiente, mas percebi que a vida na cadeia é muito diferente da do lado de fora. Apesar de todos os possíveis horrores, os presídios são ambientes controlados e altamente estruturados. McGowan recebia 3 refeições por dia, medicação psiquiátrica e supervisão constante. Criminosos violentos que são disfuncionais no mundo externo costumam se sair bem nessas condições. Falei ao conselho que eles não levariam apenas em consideração a liberdade condicional de um prisioneiro problemático, mas que, pela minha experiência, o fato de um preso ser cooperativo e exemplar não significa que não será perigoso do lado de fora. Falamos sobre a freira de Connecticut com quem McGowan se comunicava, que havia proposto abrigá-lo em um lar temporário. Ressaltei que o assassino tinha concordado que precisava de pessoas observando-o da mesma forma como faziam na prisão e que não sabia o que poderia acontecer se não tivesse a supervisão adequada. Ele jamais seria admitido como professor outra vez e teria dificuldade em se relacionar com pessoas que considerasse intelectualmente inferiores. Portanto, precisaria de um emprego em que trabalhasse sozinho. Eram muitas questões a serem pensadas. McGowan revelara a alguns psicólogos que se lembrava de ter ficado excitado ao ver a prima de 12 anos de pijama e reparar nos delicados pelos pubianos que saíam de sua calcinha. Argumentei que ele também teria ficado excitado com a estrela de TV Raquel Welch ou com qualquer outra mulher adulta atraente nos mesmos trajes. A diferença é que não teria coragem de abordá-la. Isso diz mais sobre seu nível de sociabilidade do que de uma possível pedofilia. Se tivesse sido um crime premeditado, ele teria dirigido pela vizinhança ou por bairros vizinhos à procura de alguém que não o conhecesse, mais difícil de rastrear. Em vez disso, atacou a primeira pessoa vulnerável que apareceu à sua porta. Eu nem sequer o classificaria como um predador sexual. Ele não se sentia tão atraído por meninas jovens quanto se sentia por dominação e controle. Não o vejo como um clássico molestador de crianças, porque se sair da prisão, se houver algum imprevisto, algum obstáculo ou alguma frustração no caminho, não esperem que ele saia e moleste outra criança de 7 anos. A vítima pode mudar, mas a raiva permanecerá ali. Nós nos lembramos do caso Jack Henry Abbott, um serial killer que passou a maior parte da vida adulta atrás das grades. Quando Abbott soube que o autor Norman Mailer estava escrevendo um livro sobre Gary Gilmore, de Utah, a primeira pessoa executada nos Estados Unidos depois de o Supremo Tribunal restabelecer a pena de morte em 1976, ele ofereceu a Mailer descrições realistas da vida na prisão. Com base na perspicácia e no talento literário evidenciados nas cartas, Mailer ajudou o condenado a publicar sua autobiografia intitulada No Ventre da Besta, Cartas da Prisão. O livro recebeu críticas positivas e muita atenção e foi usado por Mailer e por diversas pessoas importantes para apoiar a liberdade condicional de Abbott, com a conclusão de que alguém que demonstrava aquele nível de percepção e sensibilidade na própria escrita só poderia estar reabilitado. Apesar da apreensão dos oficiais da prisão, Abbott recebeu liberdade condicional em 1981 e foi viver em Nova York,
onde Myler e sua família se dedicaram a encontrar um emprego para ele e orientá-lo para a vida do lado de fora da prisão. 6 semanas após conseguir a liberdade, Abbott jantava com 2 mulheres em um café em Greenwich Village. Quando se levantou para ir ao banheiro, iniciou uma discussão com um garçom chamado Richard Adnan, um aspirante a ator e dramaturgo que era filho do dono do local. Eles acabaram do lado de fora, onde Abbott esfaqueou Adnan até a morte. Mark se tornou amigo de Myler nos últimos anos do grande autor, que contou a ele que o episódio de Abbott foi um dos maiores arrependimentos de sua vida. Deixei claras as minhas preocupações com um cenário semelhante na situação de McGowan, caso algo acontecesse e despertasse sua raiva branca. Ao ouvir essa história, Consovoy disse: "Nossa responsabilidade é determinar o nível de ameaça de McGowan à sociedade." Ele fez uma pausa, olhou para mim e perguntou: "Se você estivesse no Conselho de Liberdade Condicional, você a concederia a ele?" "Não", respondi. "Não sei quando ele cometerá outro crime. Não sei se vai demorar 1, 5 ou 10 anos. Porém, quando a situação ocorrer, quando a vida lhe apresentar algum estressor, a perda de um emprego, a rejeição de uma mulher, a rejeição da comunidade que não quer que ele more ali, ele poderá atacar de novo. Vejo a personalidade dele como uma bomba relógio pronta para explodir caso as coisas não funcionem da sua maneira." Mencionei a resposta dele sobre o cenário hipotético que criei em um shopping com uma AK-47. Ele simplesmente não consegue lidar com o estresse. Foi por isso que confessou tudo no interrogatório. E não precisa ser um incitamento arrebatador para que ele fique violento outra vez, salientei. Por exemplo, e se alguém entrar na frente dele na fila do mercado? Questionou um dos membros do conselho. Pode ser que ele vá até o estacionamento e espere no carro, sugeri. Ele tem esse tipo de reação de ansiedade e ataque de pânico. E então, para superá-la, prepara-se psicologicamente e fica com raiva. Volta ao mercado e confronta a pessoa. Se ela não for receptiva, ele explode. Ressaltei que agora que está mais velho, seu modus operandi poderia mudar, e ele atacaria outro tipo de vítima. Eu já tinha visto isso acontecer algumas vezes. Se decidisse que seu alvo seriam prostitutas, sua inabilidade social deixaria de ser um problema. Ele só precisaria de um carro. Caberia à prostituta abordá-lo e iniciar uma conversa, e não o contrário. Tudo o que teria que fazer era dizer para ela entrar no veículo. Citei o caso de Arthur Shawcross, conhecido como o assassino do rio Genesee, em Rochester, Nova York. Ele matou 2 crianças, um menino e uma menina. Foi condenado a 25 anos de prisão e recebeu liberdade condicional por bom comportamento depois de 15 anos. E então, seu alvo se voltou para as prostitutas. Ele assassinou 12 mulheres antes de ser capturado. Os detalhes mudaram, assim como as vítimas, mas as presas seguiram sendo indivíduos vulneráveis e de abordagem fácil. Eu não gostaria de ver uma repetição do caso Shawcross. Quando ele se sentisse pressionado ou tivesse uma crise, vocês teriam que observá-lo 24 horas por dia. Por fim, chegamos a um assunto que surge naturalmente nessas situações. No meu entendimento, vocês não devem sequer considerar a reabilitação nesse caso. Concluí. Você pode desconsiderá-la, mas acreditar na reabilitação é o nosso dever, esclareceu Consovoy. Então, eu tentaria convencê-los. Quando lidamos com criminosos desse tipo, a palavra reabilitação não deveria ser usada, porque ele jamais foi habilitado. Trazê-lo de volta? De volta para onde?
John, você vê alguma diferença positiva entre ele hoje e na época em que foi preso? Perguntou Consovoy. Não, não vejo, respondi. Esse foi um crime de raiva, um crime de poder. Não foi pelo sexo. Como já havia notado em muitos predadores, era uma questão de manipulação, dominação e controle. Ele vai se fazer de bom moço diante do conselho, mas é como um iceberg. Vocês só estão vendo a ponta sobre a superfície. E talvez enxerguem mudanças na maneira como ele responde, pois McGowan é um sujeito inteligente e todo o processo de solicitar liberdade condicional foi uma escola para ele. Ele conhece todos os seus testes, sabe o que estão buscando. Mas tudo o que fizeram foi colocar seu corpo físico no gelo durante 25 anos. Não mudaram o que está dentro da cabeça dele. A resposta sexual ao poder da violência. Isso também aconteceu no caso de Shawcross. Quando minha unidade foi chamada para auxiliar na busca do assassino do Rio Genesee, no fim dos anos 1980, o analista de perfis Greg McCrary criou o que acabou sendo um perfil e uma estratégia altamente precisos, que resultaram na captura do criminoso. O único elemento que Greg errou foi a idade do suspeito. Ele a diminuiu cerca de 15 anos. Aquela década e meia na prisão não significaram praticamente nada para Shawcross. Ele retornou à vida e ao comportamento anteriores no momento em que foi solto. Se McGowan reincidir, provavelmente será com uma pessoa ao alcance das suas mãos. Falei ao conselho. Em resumo, eu não gostaria de ter essa pessoa morando na minha rua, nem no meu bairro. 8. Grande probabilidade. Aprendi muito sobre e com Joseph McGowan. No entanto, segui insatisfeito com um elemento de minha análise. Uma peça do quebra-cabeça ainda faltava. Eu tinha certeza de que havia algum estressor precipitante ou um incidente mobilizador que o levara a matar uma criança inocente. Não significava que algo o tinha descontrolado e feito com que decidisse estuprar e matar uma menina, nem que o crime não era uma decisão espontânea em que motivação, meio e oportunidade convergem-se para possibilitar que um desejo obscuro já existente se realizasse. Porém, eu estava certo de que algo o havia condicionado a agir no momento em que o fez. Será que fora algo no trabalho? Uma briga com um colega, um relacionamento ou uma rejeição de uma aluna que ele não quis me contar? Tinha algo a ver com ter tomado um pé na bunda de sua noiva? Isso, sem dúvida, poderia ter provocado raiva. Eu estava quase certo de que o fato de não ter sido incluído na viagem de Páscoa do trabalho se relacionava a isso. Mas, após estudar os arquivos do caso e conversar com ele por um longo período, achei que precisaria existir algo mais significativo acontecendo. Sempre queremos que nossas entrevistas na prisão sejam abertas e de grande alcance, pois nunca se sabe quais elementos ou tipos de perguntas vão levar a algo importante. Contudo, em alguns assassinatos e outros crimes violentos, existe uma pergunta-chave que desafia os investigadores, cuja resposta revela uma pista essencial para a solução do caso. O termo serial killer designa um predador que assassina repetidas vezes e com determinada periodicidade. E após cada crime, há um período de resfriamento. Se o assassino parar antes de ser preso, é quase sempre por uma das 3 razões. Ele morreu, foi detido por outro crime e está preso, ou não parou de fato, mas se mudou, e a polícia ainda não conectou os novos crimes aos antigos. O assassino BTK, entretanto,
parava por longos períodos entre os crimes e então voltávamos a ouvir falar dele, seja por causa de uma morte nova ou de um comunicado por escrito para a mídia ou para a polícia, gabando-se sobre algum assassinato anterior e fornecendo evidências de que ele o cometera. O crédito por esses crimes terríveis era claramente tão importante para seu ego que não conseguíamos entender por que ele desaparecia por períodos tão longos. O caso do assassino BTK começou no início de minha carreira no FBI. Na terça-feira, 15 de janeiro de 1974, Charlie Otero, um garoto que estava há 2 semanas de completar 16 anos, voltava da escola para casa a pé com um irmão de 14 anos, Danny, e a irmã de 13, Carmen, quando encontrou a mãe, Julie, de 34 anos, e o pai, Joseph, de 38, amarrados, amordaçados e brutalmente estrangulados e esfaqueados. Quando a polícia chegou, os agentes encontraram também o corpo do garoto Joey, de 9 anos, com as mãos e os pés amarrados, deitado de lado e estrangulado no quarto que dividia com Danny. No porão, a polícia encontrou Josie, de 14 anos, pendurada por uma corda em um cano no teto, as mãos atadas nas costas. Assim como os outros, ela estava completamente amarrada. A boca estava amordaçada com uma toalha e, assim como o pai, sua língua inchada se projetava para fora da boca sobre a mordaça. Ela vestia uma camiseta azul clara e sua calcinha estava na altura dos tornozelos. Em uma das pernas havia uma substância grudenta que parecia ser sêmen. O assassino se masturbara sobre ela enquanto a assistia morrer ou após a sua morte. Esse foi o início de uma série brutal e sádica de mortes na área de Wichita, que se prolongaram por 17 anos, aterrorizaram a comunidade por mais de 30 e tiraram a vida de pelo menos 10 pessoas. 10 meses após o caso da família Otero, um jornal local recebeu uma ligação anônima direcionando as autoridades para uma carta em uma biblioteca que reivindicava o crédito pelos assassinatos e prometia mais, concluindo: minha sigla será BTK, Bind, amarrar, Torture, torturar, e Kill, matar. Vocês vão vê-la outra vez. Ela estará na próxima vítima. A comunicação pretensiosa com a polícia e com a mídia continuaria, como se sua fome de atenção e crédito fosse tão importante quanto os próprios assassinatos repletos de tortura. O Departamento de Polícia de Wichita solicitou que eu fizesse um estudo investigativo no momento em que o programa de análise de perfis em Quantico começava a dar certo. Nós entramos nesse caso enorme com membros da Força-Tarefa 10 anos após o UNSUB ter cometido seu primeiro crime. Quando o caso, enfim, foi resolvido, eu já tinha me aposentado do FBI havia 10 anos. A perversão dos crimes, tanto física quanto psicológica, continua a assombrar todos que se envolveram neles de alguma maneira. O assassino BTK escolhia as vítimas tanto por oportunidade quanto com planejamento, às vezes seguindo pessoas que já tinha visto em suas intermináveis viagens de carro pela cidade ou encontrado em seu trabalho como guarda municipal, realizando tarefas como cortar grama e cuidar de cães de rua. Após os assassinatos da família Otero, a idade das vítimas variava desde Catherine Wright, de 21 anos, a Dolores Davis, de 62. E ele era completamente cruel. Estrangulou Shirley Vian, de 24, até a morte, em sua própria cama. Os filhos pequenos ouvindo tudo, trancados no banheiro.
Porém, do ponto de vista investigativo, o aspecto mais estranho e desconcertante desse caso era a irregularidade temporal dos crimes. Foram 5 assassinatos em 1974, 2 em 1977, um em 1985, outro em 1986 e mais um em 1991. Mesmo que o BTK tivesse morrido ou sido preso por algum outro crime, isso não explicava os intervalos de anos até que resolvesse voltar às atividades hediondas. Também não fazia sentido para um serial killer tão interessado em se gabar por seu trabalho e insistir por um lugar de destaque na infâmia da mídia. A derrocada do BTK só ocorreu em 2005, 14 anos após seu último assassinato. Não satisfeito em abandonar os louros de seus crimes, ele foi longe demais ao enviar um disquete de computador para uma estação de TV local, que os técnicos da polícia conseguiram rastrear até o último usuário de uma igreja local. Dennis. Uma pesquisa na internet encontrou um tal de Dennis Rader, presidente do conselho da igreja, e seu Jeep Cherokee preto era compatível com a descrição do veículo que deixou o local em que um dos comunicados de BTK fora encontrado. No fim das contas, ele era um pai de família, com um casal de filhos. O covarde Rader concordou em fazer um acordo sem possibilidade de liberdade condicional para evitar a pena de morte que havia imposto, de forma bem mais sádica, às suas vítimas inocentes. Foi na unidade penitenciária de El Dorado, uma prisão de segurança máxima no Kansas, que tive a oportunidade de confrontar BTK. Após conversar com Rader e estudar seu caso, entendi o que havia causado o intervalo entre o assassinato de Nancy Fox em 1977 e o de Maureen Hedge em 1985. Imaginei que tinha que ser sua esposa, Paula. Ela deve ter descoberto algo ou tê-lo flagrado fazendo alguma coisa. Rader confirmou que no outono de 1978, Paula havia entrado no quarto do casal e o encontrado de vestido com uma corda no pescoço, enforcando-se na porta do banheiro. Cross-dressing e asfixia autoerótica eram 2 de suas atividades masturbatórias favoritas. O vestido não era dela, portanto, presumia-se que vinha de alguma das muitas casas que ele invadira nos anos anteriores. Paula, uma pessoa tranquila e acolhedora, não conseguiu acreditar no que estava vendo. Ela nunca tinha sequer ouvido falar naquele tipo de coisa. Ela disse que o marido precisava de ajuda, mas não fazia ideia onde ele poderia ir. A coisa toda era muito constrangedora para a mulher. Após alguns dias de angústia, ela ligou anonimamente para o Hospital de Veteranos de Guerra, onde havia trabalhado como bibliotecária, e pediu para falar com um terapeuta. Disse que uma amiga encontrara o marido vestindo roupas femininas e tentando se enforcar. O terapeuta recomendou diversos livros de autoajuda, os quais ela comprou e deu a Dennis. Rader alegou que isso era um problema psicológico com o qual ele lutava havia anos e prometeu nunca mais repetir o ato. Com medo de que qualquer atitude de Paula pudesse direcionar alguma investigação para ele, ela havia comentado certa vez que a letra dele era parecida com a do assassino BTK em cartas que a polícia publicara no jornal. Rader decidiu que era melhor dar um tempo e tentar se distanciar do autoerotismo, pelo menos dentro de casa. Aparentemente, isso funcionou por cerca de 2 anos. E então, em 1980, Paula se deparou mais uma vez com Dennis no quarto com uma corda ao redor do pescoço. Dessa vez, ela não ficou preocupada com a saúde dele, mas
completamente fora de si. O homem nunca tinha visto sua esposa tão irritada e raivosa, e aquilo o deixou assustado. Se ela tornasse público o que vira e o BTK cometesse outro assassinato, qual seria a dificuldade da polícia em ligar os fatos? Para mim, essa foi uma nova revelação do motivo de um serial killer suspender seus crimes por conta própria. E isso me deu um novo entendimento dos tipos de pessoas que procurei durante toda a minha vida profissional. Por ironia, apesar do medo que Paula sentiu na primeira vez que flagrou o marido realizando sua obsessão sexual, esse período de intervalo provou para mim a sanidade e a racionalidade de Rader, e não o contrário. Embora eu acredite que ele e todos os assassinos e estupradores cruéis apresentem diferentes níveis de doença mental, o fato dele ter conseguido escolher parar por sobrevivência, mesmo que por um tempo, demonstra um alto nível de pensamento prospectivo e funcionalidade de execução. Poucos serial killers têm tantos subterfúgios como Rader, com seus desenhos, pornografia sadomasoquista, asfixia, cross-dressing, autoerotismo e troféus da cena do crime, sem falar em sua imaginação fértil, para substituir a adrenalina do ato em si. Não duvido que ele continuará a ter fantasias com amarrar, insultar e assistir a mulheres e meninas morrerem em suas mãos enquanto estiver vivo. Um mistério diferente rondava a captura do golpista, assaltante de banco, ladrão de joias e sequestrador de aviões, Garrett Brock Trapnell. Seu crime mais espetacular ocorreu no dia 28 de janeiro de 1972, quando sequestrou o voo TWA-2, um Boeing 707, que ia de Los Angeles para Nova York, passando por Chicago, com uma arma calibre .45 que escondera dentro de um gesso de mentira no braço. Ele pediu mais de $300 mil em dinheiro, o perdão oficial do presidente Nixon e a soltura da professora e ativista Angela Davis, presa por conspiração e cessão de armas a um réu que tomara o tribunal de Marin County, na Califórnia, e feito reféns. O juiz e 3 outros homens haviam morrido. Muitos consideraram que a prisão de Davis teve motivação política e, depois, a condenação foi revogada. Com o avião na pista para reabastecimento e troca de tripulação, 2 agentes do FBI disfarçados de comissários de voo entraram, atiraram no ombro e no braço esquerdos de Trapnell e o capturaram. Após um julgamento de 5 semanas, que terminou em um impasse, ele foi preso por pirataria aérea e condenado a 2 prisões perpétuas e mais 11 anos de prisão. Mesmo após a condenação, Trapnell não havia acabado com suas façanhas. De alguma forma, ele convenceu a amiga Barbara Ann Oswald, que conhecera quando a mulher realizou um programa de estudos com prisioneiros, a sequestrar um helicóptero fretado em St. Louis no dia 24 de maio de 1978 e obrigar o piloto a pousar no pátio da prisão de Marion para resgatá-lo. Durante o pouso, o piloto do helicóptero conseguiu lutar com Oswald, pegar sua arma e matá-la. No dia 21 de dezembro do mesmo ano, a filha de Oswald, de 17 anos, Robin, tentou sequestrar o voo TWA-541 de Los Angeles para Nova York, exigindo que Trapnell fosse solto. Caso contrário, ela detonaria uma dinamite amarrada ao corpo. Negociadores do FBI conseguiram convencê-la a desistir sem que ninguém fosse ferido, e a dinamite era, na verdade, sinalizadores amarrados a uma campainha. Mãe e filha? Era raro ver um criminoso com tamanho poder sobre certos tipos de pessoas deslumbradas. Na época, Charles Manson foi o único que me veio à mente. No entanto, o que mais me intrigava sobre Trapnell era seu pedido para libertar Angela Davis durante o sequestro do avião.
Naquela época, sequestros políticos de aviões eram bem comuns, e as aeronaves acabavam em Cuba ou na Argélia antes de retornarem. Porém, de tudo que consegui aprender sobre ele, Trapnell não tinha grandes comprometimentos políticos. Seu único compromisso era consigo mesmo e com o próprio enriquecimento. Então, por que faria tal exigência com tamanho fervor, mesmo enquanto era carregado por agentes federais? Alguns observadores concluíram que essa anomalia sozinha bastava para sugerir que ele era mentalmente instável. O The New York Times escreveu que ele tinha um grande histórico de doença mental. Então, por que fez tudo aquilo, Gary? Pressionei quando, enfim, pude conversar com ele. Ele respondeu que a tentativa de sequestrar um avião era um investimento de alto risco, portanto, sabia que havia grandes chances de fracassar. Também sabia que a maioria dos sequestros naquela época eram políticos. Então, ao explicar sua lógica para mim, disse algo como: se eu não conseguisse escapar, sabia que ficaria preso por muito tempo. E imaginei que, se os grandalhões negros pensassem que eu era um preso político, seria menos provável que me estuprassem no chuveiro. Apesar do racismo de sua declaração, ela é muito significativa da perspectiva comportamental. Primeiro, demonstra que, em vez de louco, Trapnell havia sido bastante racional e planejara com antecedência seus riscos. Foi nesse momento que ele perdeu a possibilidade de defesa por insanidade. Isso também nos ajudou a melhorar as abordagens e os procedimentos do FBI de negociação de reféns. Independente da situação, um sequestro de avião, o roubo de um banco ou até um ato terrorista, se o sequestrador fizer uma declaração ou uma exigência que pareça estranha ou fora de contexto, a equipe de negociação precisa pensar seriamente sobre seu significado real. Será que o sujeito em questão está descompensado mentalmente pelo estresse ou pelo cansaço e, por isso, disse algo absurdo? Ou será que existe um significado mais profundo que pode ser usado para neutralizar ou acabar com a situação sem violência e sangue? Nesse caso, a situação mostrou que Trapnell entendeu que era improvável se safar daquele cenário e já estava considerando o próximo passo, que era ser capturado e preso. Isso indicava uma probabilidade maior de resolver a situação sem que os reféns se machucassem. Em outras palavras, naquele momento, o criminoso estava tentando mitigar a severidade das consequências de seus atos em vez de agravá-las. Isso também sugere ao negociador que ele possa ter algo significativo com o que barganhar. Em vez de se concentrar na demanda de resgate ou na rota que o sequestrador quer que o avião faça, um diálogo poderia ter se iniciado sobre o motivo pelo qual Trapnell se mostrara inflexível quanto à libertação de Angela Davis. Assim, o negociador poderia chegar às preocupações reais dele. De maneira semelhante, em certo momento, fui por conta própria entrevistar Bruce Pierce, um dos assassinos do controverso apresentador de rádio Alan Berg. O criminoso era membro de um grupo antissemita de supremacia branca, conhecido como A Ordem, cujos membros acreditavam que os judeus eram descendentes de Satanás. Por fim, Pierce concordou em conceder a entrevista somente para que pudesse fazer um discurso e abusar verbalmente de mim e do FBI. Embora a experiência pareça ter sido um fracasso, foi valiosa para que eu pudesse obter uma percepção desse tipo de mentalidade, o foco lunático e a dedicação a uma causa. Portanto, se um policial estiver em um impasse ou em uma situação com reféns com alguém com este estado de mentalidade,
A estratégia do negociador seria ganhar tempo enquanto mensura a dedicação do criminoso à causa ao reafirmar ou parafrasear seu conteúdo e se preparar para uma resposta tática, caso a negociação não esteja funcionando, antes de perder vidas inocentes. O que de fato dominava os processos de pensamento de McGowan no momento do crime? Essa é sempre a pergunta-chave. Eu tinha esperança de que isso emergiria de Joe McGowan quando Andrew Consovoy falasse com ele. A essa altura eu já conhecia Consovoy bem o suficiente para chamá-lo de Andy, e tinha muito respeito por sua inteligência, ética de trabalho rigorosa e dedicação à função árdua de garantir que as pessoas certas fossem mantidas na prisão e as pessoas certas fossem soltas no momento correto. Ele me contou que o Conselho de Liberdade Condicional faria suas próprias entrevistas nas semanas seguintes e me pediu alguns conselhos sobre como conduzir as perguntas. Respondi que achava que ele e seus colegas deveriam fazer perguntas contínuas e deixar que McGowan falasse o máximo possível. Em algum momento, chegariam ao ponto em que a fúria de verdade escondida sob a calma exterior viria à superfície. Se seguissem esse plano, eu achava que havia grandes chances de McGowan chegar no ponto em que a verdade surgiria e o conselho teria uma clareza maior, confirmando minhas observações e recomendações. Quando Wayne B. Williams estava em julgamento em 1982 pelos infanticídios de Atlanta, o promotor assistente de Fulton County, Jack Mallard, pediu meu conselho para abordar o réu caso o advogado dele o colocasse como testemunha e Mallard tivesse a oportunidade de interrogá-lo. Primeiro falei que achava que havia grandes chances de que Williams fosse testemunhar, pois eu havia detectado nele uma enorme pretensão intelectual e superioridade, além de um sentimento de que o sistema de justiça criminal era um monte de baboseira. Ele achava que poderia controlar a situação, mesmo da cadeira das testemunhas. Sugeri a Mallard que se aproximasse de Williams, violasse seu espaço íntimo, falasse sobre o caso e sobre seu histórico pessoal de um jeito caricato e sustentasse a tensão enchendo-o de perguntas até que tivesse confundido Williams o suficiente para pegá-lo desprevenido. Quando Williams foi testemunhar e Mallard teve sua chance, ele fez exatamente o que combinamos. Por fim, após diversas horas de interrogatório, Mallard se aproximou de Williams, colocou a mão em seu braço e, com sua fala sulista arrastada e calma, perguntou: "Qual foi a sensação, Wayne? Qual foi a sensação quando você colocou os dedos ao redor do pescoço da vítima? Você entrou em pânico? Você entrou em pânico?" Com a voz baixa, Williams respondeu: "Não." E então percebeu o que tinha feito e enlouqueceu de raiva. O réu apontou o dedo para mim. Eu estava sentado na plateia do tribunal e gritou: "Você está fazendo de tudo para que eu me encaixe naquele perfil do FBI, mas não vou te ajudar." Depois começou a esbravejar sobre os capangas do FBI e os tolos do processo de acusação. Mas aquela foi a reviravolta do julgamento. Diversos integrantes do júri que o condenaram confirmaram isso depois. Achei que a mesma tática poderia funcionar com Joe McGowan no cenário de julgamento que o conselho estava preparando para a audiência. Como disse antes, eu tinha uma dupla finalidade na consulta no caso de McGowan. A primeira era ajudar o Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey a formular uma recomendação responsável e adequada. A segunda era aprender o máximo possível para meu próprio trabalho sobre a maneira como a mente desses assassinos específicos funciona.
Eu estava muito interessado em qualquer coisa que ele tivesse a dizer ao conselho após passar todas aquelas horas comigo. Não soube na hora, mas em algum momento, depois que a decisão foi tomada, Consovoy relatou o que acontecera em seu encontro na prisão de Trenton. A audiência tinha um objetivo principal: determinar se havia uma grande possibilidade de o recorrente cometer outro crime se fosse solto em liberdade condicional. McGowan admitiu que não fora completamente sincero e colaborativo em suas inúmeras sessões de terapia. Ele assumiu que em 1970, 3 anos antes do assassinato de Joan, namorara por um curto período uma aluna de 16 anos. A menina nunca dissera nada a ninguém, portanto, ele jamais foi punido por isso, apesar de 2 outros professores terem sido demitidos por terem tido relacionamentos com alunas. Quando foi questionado sobre por que arriscaria a própria carreira em uma violação tão óbvia das regras da escola, ele respondeu que agora percebia que era porque isso deixava em uma posição superior. Uma ex-aluna da Tappan Zee Rai contou a Rosemary sobre um encontro desconfortável que teve com McGowan. Apesar de não ser professor dela, a adolescente precisava que ele assinasse um papel quando foi inscrita por engano na aula de química como caloura. Isso acontecera cerca de 2 semanas antes do assassinato de Joan. E por se sentir intimidada por ele, levara uma amiga consigo. A maneira como olhava para mim parecia um gigante que queria me devorar, relatou ela a Rosemary. Isso é um pouco vago, mas o fato de essa jovem garota ter se sentido ameaçada é bem claro. Consovoy relatou que desde o início da entrevista teve a impressão de que McGowan considerava-se intelectualmente superior aos membros do conselho, de forma bastante parecida com Wayne Williams. Isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi que, ao recontar os detalhes do assassinato, McGowan se apegou à desculpa de que não tinha a quantia exata para pagar Joan e, por isso, pedira a ela para acompanhá-lo ao porão. Como ele podia se ater a isso quando achei que já havíamos eliminado por completo essa hipótese durante minha entrevista? No entanto, quanto mais eu pensava a respeito, mais tudo se encaixava. McGowan estava acostumado a manipular fatos para se acomodarem à sua própria visão das coisas. E se ele se sentia superior aos membros do conselho, os quais julgava como tolos e designados politicamente, então não importava já ter admitido para mim que, assim que Joan tocou a campainha, ele sabia que ia matá-la. Ele podia lhes dizer o que quisesse que reforçasse sua alegação de que o assassinato fora um episódio espontâneo de raiva. Consovoy disse a McGowan, de maneira bem direta, que não acreditava na narrativa do assassinato que ele tinha confessado. O prisioneiro concordou que talvez a história legítima e completa não fosse essa, mas não deixou transparecer que estivesse nem um pouco incomodado por ser desacreditado. Em vez de prosseguir nessa linha, Consovoy aguardou na cabeça para utilizá-la mais tarde e mudou o assunto para a criação de McGowan. Ele falou dos primeiros anos de sua infância, dos anos de formação e também da mãe, do pai e da relação com eles. Consovoy se lembrou de um incidente que constava no arquivo quando o irmão mais novo de McGowan, uma criança pequena, tivera uma doença séria de uma condição congênita. McGowan tinha mencionado em uma entrevista que, nos últimos dias de vida do garoto no hospital, a mãe não deixava subir para ver o irmão e o fazia esperar na recepção. Aparentemente, ela achou que seria muito traumático para o pequeno Joe ver o irmão à beira da morte.
Quando ele mencionou o incidente, Consovoy percebeu que McGowan ficou incomodado. Então decidiu seguir essa linha e ver onde ela daria. Por fim, chegaram no momento que eu havia previsto. Havíamos focado no período entre o noivado de McGowan ter sido desfeito e o assassinato, com os outros professores indo para a viagem de Páscoa sem ele. Durante esse tempo, do Dia dos Namorados até a Páscoa, as pessoas da escola entrevistadas pelo conselho notaram uma mudança em sua atitude e seu comportamento. Um indivíduo relatou que ele começara a agir de maneira muito estranha. McGowan disse que, na época do assassinato, andava pensando em cometer suicídio porque se considerava um grande fracasso. Eu não namorava ninguém. Não tinha nenhum relacionamento. Não ia chegar a lugar algum na vida. Por exemplo, estávamos na Páscoa e a maioria dos meus amigos ia fazer uma viagem para a Flórida, para o México ou para qualquer outro lugar, e eu estava lá, sentado, sem fazer nada. Ele acrescentou que o motivo de não ter cometido suicídio foi por ser covarde demais. A forma como ele descreveu os acontecimentos. A campainha toca, aquela pobre criança está ali, de pé, e o pensamento cruza na minha cabeça. Bem, você não consegue se matar. Será que consegue matar ela? Andy reagiu. Você está tentando nos dizer que matou uma garotinha por causa de uma viagem? É que ele começou a se enrolar e a hesitar. Consovoy lembrou ao recapitular a cena. Por que não voltamos e recontamos essa parte, então? Eu não acredito nela. Não consigo entender. Se todo mundo estava viajando em casais e você estava solteiro e isso incomodava tanto, então o que estava acontecendo? E aí a verdade apareceu. Ele me contou toda a história sobre os planos do casamento, relatou Consovoy a mim mais tarde. McGowan conheceu essa mulher. Eles se apaixonaram e tal. E então, ele a levou em casa para conhecer a mãe e a avó. E a mãe disse, você não vai casar. E ele retrucou, vou sim. E ela completou, então se case. Mas se fizer isso, pode arrumar as malas e ir embora agora. E leve sua noiva com você. Ou seja lá como ela chamou a moça. Não venha me ver nunca mais. Não fale comigo. Você será cortado do testamento. Não receberá nada. Boa sorte. Ou, como Consovoy suscitamente colocou, ou ela ou eu. A noiva não havia terminado com Joe. Ele que terminara com ela. Consovoy continuou. Ele não falou por que a mãe reagiu daquele jeito. Só que foi assim que aconteceu. Então Joe deu adeus à noiva e ficou com a mamãe. Além do ressentimento que deve ter sentido por ela, sem conseguir expressá-lo, ele também deve ter achado que aquela era sua última e melhor chance de ser feliz. Com essa descoberta, Consovoy pensou, que bom, vamos continuar por aí. E disse, está bem, vamos falar sério sobre a sua mãe. Parece que todos os problemas que discutimos desde que entrei aqui têm a ver com ela. É quase como uma relação de amor e ódio. Ele sacudiu a cabeça e respondeu, não, eu nunca odiei a minha mãe. Consovoy disse a ele, você precisa encarar a verdade. Todas as dificuldades que teve, tudo que deu errado na sua vida, de alguma forma, está ligado à sua mãe. Seu pai morreu cedo, seu irmão... Há quanto tempo você faz terapia? Há 20 anos. E sobre o que conversa? McGowan contou a Consovoy que falava sobre o motivo de ter feito o que fez, como havia aprendido sua lição, porque nunca faria aquilo novamente, como poderia evitar essas coisas. Então Consovoy perguntou a ele, mas você fala da sua mãe?
Foi nessa hora que ele se transformou, bem ali na minha frente. Eu nunca vou esquecer daquele instante, disse Consovoy. Ele olhou para o presidente do conselho com uma expressão que não era mais do Joe McGowan tranquilo. Era algo frio. E disse: falar da minha mãe está fora de cogitação. Foi quase como uma ameaça. Era como se eu continuasse com o assunto, ele iria embora. Falar da minha mãe está fora de cogitação. Espera aí. Você está me dizendo que conquistou tudo o que precisava, que está completamente reabilitado e admite a seriedade do crime que cometeu? E foi um crime seríssimo. Portanto, você tem um padrão alto de reabilitação para alcançar e me diz que está total e completamente reabilitado depois de assassinar e estuprar uma criança, colocá-la em um saco de lixo e dirigir para fora do estado para desovar o corpo, mas nunca falou na terapia sobre sua mãe? Já disse que falar da minha mãe está fora de cogitação. Consovoy, no entanto, insistiu. Por fim, conseguiu que McGowan admitisse que seu sentimento avassalador de inadequação sexual poderia estar ligado à mãe. Vamos voltar um pouco, eu disse a ele. Retomamos ao ultimato da mãe sobre o casamento. Você ficou com raiva? Com muita raiva. E permaneceu com raiva? Perguntou Consovoy. Sim, senti raiva durante 2 semanas. Fiquei louco de raiva. Mas não podia demonstrar porque estava com medo da sua mãe? Estava. Consovoy disse para mim. Ele estava ficando realmente irritado. Porque aquilo despertava todas as suas fraquezas. Em nossa pesquisa há uma forte correlação entre mães dominadoras e homens que crescem e viram predadores. Embora a grande maioria dos homens que têm mães assim não se transformem em agressores, com aqueles que isso ocorre, a mãe dominadora constitui um fator de enorme influência. Durante a filmagem de O Silêncio dos Inocentes, o FBI cooperou com gosto com os produtores e até permitiu que algumas cenas fossem filmadas em Quantico. Apesar da notoriedade do Dr. Hannibal Lecter, o crime central do filme é cometido por James Gumb, conhecido como Buffalo Bill, e encenado de forma brilhante por Ted Levine. Bill é uma composição de 3 serial killers reais: Ed Gein, Ted Bundy e Gary Heindrich, todos os quais estudamos em detalhes em Quantico. O diretor do filme, Jonathan Demme, com quem desenvolvi uma relação próxima, me pediu para treinar Ted e explicar a ele o que se passaria na mente de um criminoso como James Gumb Buffalo Bill. Conforme falei ao Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey, no caso de McGowan, minha regra principal era que, para entender um artista, é preciso avaliar sua obra. O mesmo acontece com um predador. Para compreendê-lo, é preciso entender sua arte. Porque é isso que ela é para ele. O resto de sua vida não tem muita importância. É tediosa e sem graça. No caso de Buffalo Bill, entender sua arte era relativamente simples, pois o assassino estava criando algo material, uma roupa feminina feita de partes do corpo de mulheres. Falei a Ted e a Jonathan que isso me sugeria que a raiz da sua psicopatologia remontava à própria mãe, como acontecia com Ed Gein. Ao assumir a pele de uma mulher, ele estava em sua cabeça recriando o poder da mãe sobre si mesmo. Ele sentia que a vida não tinha sido justa e, portanto, tudo o que fizesse com os outros estaria justificado. Apesar de o caso de McGowan não ser tão literal,
A raiva era tão real quanto. Depois de abordar o assunto da mãe, Consovoy disse a ele: agora vamos voltar ao assassinato. Sejamos honestos, qualquer pessoa que aparecesse na sua porta ia morrer. Exatamente. Fazia alguma diferença para você? Não, a não ser que fosse um policial armado. Bem pensado da sua parte. Tem certeza disso? Acho que sim. Mesmo assim, você fica cara a cara com essa menininha que resolveu matar, que vai matar, mas precisa levá-la para dentro de casa. Ela morava por perto. Você não poderia sair correndo atrás dela pelo jardim? O que você faz? Ele olhou para Consovoy com aquele mesmo olhar e respondeu: você parece esquecer que sou professor e sei comandar uma criança com a minha voz, sobretudo uma daquela idade. Consovoy pede para ele mostrar como faz aquilo, e McGowan diz: John, você vai ter que vir aqui dentro, ou algo parecido, com voz de professor ensinando. E ela entrou na hora. Depois que isso aconteceu, quanto tempo demorou até ela ser morta? Foi tudo muito rápido. Então você já tinha tomado a decisão? Sim. E aquela história do troco? Você nem pensou nisso de verdade? Não. O resto foram só detalhes? Toda a história que McGowan mantivera durante 25 anos entrou em colapso em 1 segundo. E ele não conseguia voltar atrás. Porque todas as outras coisas que disse desmoronaram. E isso facilitou muito nosso trabalho. E o estupro? Perguntou Consovoy. Ele respondeu que o estupro foi apenas uma questão de oportunidade. Só aconteceu porque ela era uma menina de 7 anos. Ele jamais estupraria um homem na mesma situação. Não tinha nada a ver. O estupro foi só outra manifestação de raiva. Quando ele abriu a porta, John já era uma pessoa morta. E ele sentia tanta raiva. Acho que seu mundo havia desmoronado sobre sua cabeça, tudo o que acontecera na sua vida. Quantas pessoas da idade dele não se casam por causa da mãe? Ele não era mais uma criança. Algo o tinha deixado descontrolado. Acho que aquela viagem teve alguma coisa a ver com isso. Ele estava sozinho. Estava agindo de maneira estranha. A viagem representava o fato de ele ser um fracasso e talvez um covarde, pois não conseguia confrontar a própria mãe, pelo amor de Deus. E então, voltamos a falar sobre detalhes mais mundanos do crime. Eu queria esclarecer todas as etapas, como a desova. A forma como havia se livrado do corpo mostrava que definitivamente planejava se safar do crime. Quanto a todas as outras coisas, como a confissão, eu acho que os relatórios policiais falam por si. Se McGowan não tivesse sido apreendido após o assassinato de John, será que teria conseguido matar a própria mãe, como Ed Kemper fez? Provavelmente não. Sua mãe e a forma como ela o tratava não geravam um desvio emocional absoluto, como aconteceu com Kemper. E ele parecia ter outros inúmeros sentimentos conflituosos. Mas isso não significa que o ressentimento e a raiva um dia desapareceriam, como ficou evidenciado na reação à provocação de Consovoy. A audiência durou quase o dia inteiro. Quando terminou, os membros do conselho se reuniram e revisaram suas conclusões. No dia 6 de novembro de 1998, o Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey publicou um relatório oficial negando a liberdade condicional a Joseph McGowan. Nele, o Conselho citou diversos fatos. Primeiro, havia a brutalidade do crime em si. Segundo, achava-se que a falta de percepção e preocupação de McGowan sobre o que o levara a cometer o assassinato era extremamente desconcertante. O conselho achava que ele havia feito
pouco progresso em lidar com os assuntos que resultaram no crime, e isso se dava pela falta de sinceridade e honestidade com os diversos psiquiatras, psicólogos, terapeutas e outras autoridades com quem havia conversado durante todos os anos em que passou na prisão. O conselho notou que, embora McGowan tivesse feito muitas horas de terapia, não mais de 4 foram focadas na raiva que sentia pela mãe, que ele enfim assumira, conforme escrito no relatório, como o motivador principal por trás do crime. Contudo, a grande consideração foi a opinião do conselho de que o estado mental e a saúde emocional de McGowan não eram muito diferentes do passado e McGowan segue com grande probabilidade de cometer outro crime se em liberdade condicional. O outro assunto também abordado foi o termo de elegibilidade futura, FET em inglês, conhecido informalmente pelo sistema prisional como um tiro. O Conselho remeteu tal determinação a um painel de 3 membros do próprio Conselho, uma prática comum. No dia 7 de janeiro de 1999, o painel especial impôs um período de FET de 30 anos, o que, em teoria, significava que o prisioneiro não seria elegível para pleitear a liberdade condicional por 3 décadas. Na prática, não era bem assim, uma vez que o Tribunal de Apelação do Estado solicitara ao Conselho a revisão da decisão tomada em 1993, o que significava que a contagem do período começara a partir daquela data. Além disso, como todos os prisioneiros elegíveis pela liberdade condicional, McGowan recebia créditos estatutários por trabalho e bom comportamento. E, ainda mais importante, como proteção contra o abuso do sistema, criminosos na categoria de McGowan eram legalmente aptos a uma audiência anual de revisão, na qual o Conselho de Liberdade Condicional poderia instituir uma nova avaliação caso acreditasse que a situação havia mudado. Isso tudo pode parecer uma viagem pelas raízes da burocracia, mas é esse tipo de procedimento processual que determina a liberdade ou a prisão continuada. E, por consequência, também determina se o público ficará sujeito ao risco de indivíduos que demonstraram uma propensão prévia à violência. McGowan apelou ao FET perante todo o Conselho, que reafirmou a decisão do painel dos 3 membros no dia 2 de agosto de 1999. Ele levou sua apelação à Divisão de Apelação do Tribunal Superior de Nova Jersey. Na decisão do caso McGowan versus Conselho de Liberdade Condicional de Nova Jersey, seu advogado argumentou que ele vinha sendo um prisioneiro exemplar por quase 30 anos, que não havia evidências de que voltaria a cometer um crime se fosse solto e, portanto, o Conselho havia agido de forma arbitrária e caprichosa. Por estar passando por um período difícil em sua doença crônica, Rosemary emitiu uma declaração de impacto de vítima da sala de sua casa. No dia 15 de fevereiro de 2002, o tribunal divulgou sua decisão, que sustentava o indeferimento do Conselho de Liberdade Condicional e declarava: a decisão para determinar um período de FET de 30 anos é do Conselho e apoiada por evidência substancial. 9. O legado de Joan. Nós atingimos nosso objetivo. Joseph McGowan permaneceria atrás das grades por um longo período. E em 2009, com novos membros no Conselho, McGowan recebeu mais um termo de elegibilidade futura de 30 anos. Dessa vez não recorreu, estabelecendo sua próxima data de elegibilidade para agosto de 2025 e confirmando a probabilidade de permanecer na cadeia pelo resto da vida. Como parte do movimento liderado por Rosemary, uma petição com 80 mil assinaturas e 300 cartas foi enviada ao Conselho de Liberdade Condicional.
Ao receber a ligação informando sobre a decisão do conselho, ela se cobriu com o poncho verde de Joan, aquele que ela saía para vender biscoitos das escoteiras com a irmã Mary. Ele nunca vai sair da prisão, o que significa que não teremos mais que lutar para mantê-lo lá de tempos em tempos, e isso representa justiça para Joan, afirmou Rosemary. No entanto, isso não sinalizava um fim para a visão e a proposta de vida que ela determinara para si. Em 1998, no 25º aniversário da morte de Joan, ao mesmo tempo em que a revisão do conselho transcorria, Rosemary criou a Fundação em Memória a Joan D'Alessandro, sem fins lucrativos. A missão é promover segurança e proteção à criança, aumentar os direitos das vítimas e ajudar meninos e meninas sem lar e negligenciados. Seus filhos Michael e John a ajudam com a administração. Apoiada pelos voluntários do Team Joan, o Programa de Diversão, Educação e Segurança da Fundação ajuda crianças carentes do Centro Comunitário Feather English em Paterson e Paisac, o YCS, Serviço de Consultas a Jovens, em Hackensack, a Fundação Tales of Hope, em Pine Bush, Nova York, e a Arts and Crafts, em Hillsdale. O programa dá a essas crianças oportunidades de excursões educacionais e culturais todos os anos desde 2001, incluindo a cidade de Nova York, Washington, o parque temático Great Adventure e a costa de Nova Jersey, além de prestar assistência a vítimas e lutar por uma legislação justa. O programa se expandiu para dar apoio à Covenant House, em Elizabeth, que ajuda jovens de 18 a 21 anos a obter um futuro mais estável. Desde 2016, a Fundação fornece um programa de segurança a crianças para as escolas locais, treinando professores e pais a identificar, reportar e prevenir abuso infantil. Uma das conquistas recentes da Fundação foi a proposta junto aos agentes locais da lei para que a Assembleia Geral de Nova Jersey apresente uma emenda à lei de Joan, aumentando o tempo mínimo por estupro e morte de vítima menor de 18 anos para a prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Um professor da Universidade de Direito St. John's, em Nova York, utilizou uma entrevista em vídeo com Rosemary para ensinar aos alunos sobre advocacia efetiva. Pelo espectro civil, Rosemary propôs e defendeu a Lei de Justiça por Vítimas, que foi introduzida na legislatura do Estado no dia 17 de novembro de 2000. Foi assinada na sede da Prefeitura de Hillsdale. Ela estava fraca demais para comparecer, mas foi representada por Michael e John. A nova lei eliminava a prescrição de processos por homicídios culposos em casos de assassinatos, permitindo que os familiares das vítimas pudessem processar os assassinos condenados e requerer herança ou qualquer outra renda que adquirissem em qualquer momento após o crime. No ano seguinte, Rosemary processou McGowan e ganhou $750 mil. Ele não contestou o processo, pois naquela época, quase toda a herança que havia recebido da mãe e da avó havia sido concedida a um parente ou gasta com advogados. Ele é obrigado a dar a ela mensalmente seus ganhos na prisão, cerca de $14, e Rosemary direciona cada centavo para a fundação. Infelizmente, não vi McGowan se importar com a perda da vida de Joan ou com os sentimentos de Rosemary. Se alguma coisa o incomodava, era a chatice de ser lembrado disso e não poder gastar seu dinheiro mensal na cantina da prisão. O que de fato o incomoda é ter sido desmascarado e ter que enfrentar as consequências de seus atos. A luta de Rosemary por justiça
começou a ganhar atenção nacional. Em 2004, ela recebeu um prêmio do Departamento de Justiça para Vítimas de Crimes por coragem e heroísmo extraordinários. John foi a Washington como seu representante para receber o prêmio das mãos do procurador-geral John Ashcroft, pois ela não tinha forças para comparecer. Ainda receosa de que o que havia acontecido com Joan pudesse acontecer com outras crianças, Rosemary insistiu na conscientização sobre este caso, que focava a atenção da sociedade na segurança infantil. Ela prosseguiu com a missão de comunicar suas preocupações sobre segurança à administração das escoteiras e, em outubro de 2014, encontrou-se com o diretor-geral das escoteiras do norte de Nova Jersey e com a diretora de experiência das meninas no Escritório Nacional. A pauta incluiu um pedido para o fim da prática da venda de biscoitos ou coleta de dinheiro de porta em porta realizada pelas garotas, citando uma estatística que havia descoberto na Agência Nacional de Estatísticas de Justiça de que as jovens de 14 anos representam a faixa mais vulnerável para sofrer abuso sexual. Essa proibição da venda de porta em porta foi algo pelo qual Mark e eu também lutamos durante muito tempo. Contudo, eu não sentia que meu trabalho tinha terminado. Se houvesse algo mais que eu pudesse aprender com um sujeito como Joseph McGowan e como sua mente funcionava, seria válido para mim e para as vítimas que me esforçava para defender. Essa oportunidade surgiu no outono de 2013, quando a Fundação em Memória a Joan Angela D'Alessandro realizou uma comemoração à vida e ao legado de Joan no dia 7 de setembro, data em que ela teria completado 48 anos, em uma cidade próxima a Hillsdale. Foi um jantar beneficente para a instituição e me pediram para fazer o discurso de abertura. Mark e sua esposa Caroline acompanharam-me. E nós conhecemos e fizemos contato com a maior quantidade possível de pessoas que tinham feito parte da história de Joan. A comemoração foi esplêndida. Michael foi o anfitrião e o mestre de cerimônias, e John, o cinegrafista. Foi emocionante e incrível ver em primeira mão a onda de amor e admiração por Rosemary, e por tudo que ela havia feito desde o início do movimento, em 1993. Todos nós usamos pulseirinhas verdes da Fundação e laços verdes em homenagem a Joan. Passamos a maior parte do dia seguinte com Rosemary, John e Michael na casa dela. Na sala de casa, onde estava sentada conosco, Rosemary conseguia enxergar o fim de Florence Street e a casa onde a filha havia sido assassinada. Ela estava cansada depois de todo o planejamento e as festividades dos dias anteriores. Minha astenia grave exige um descanso imediato por qualquer gasto de energia prolongado. Mas queria conversar com a gente e falar de toda a história. Ela nos mostrou o quarto de Joan e desembrulhou com carinho o uniforme conservado das escoteiras. Suas sapatilhas de balé pequeninas foram mantidas no corredor de entrada, ao lado da cozinha. Não tinha como não ficar com os olhos marejados. Era quase como estar na presença de relíquias sagradas. Na parede da sala de jantar, vimos as cópias emolduradas da lei de Joan de Nova Jersey, de Nova York, e a nacional, assinadas, respectivamente, por Christine Todd Whitman, George Pataki e Bill Clinton. E então, refizemos os passos de Joan entre sua casa e a de McGowan. Era assustador ver como as duas residências eram próximas. Uma das coisas que me surpreendiam no passado, mas não me abalam mais quando estou conversando com as famílias de crianças assassinadas, sobretudo com os pais, é o quanto eles costumam querer saber sobre o que aconteceu com o filho ou a filha. Assim como vários policiais, tento poupá-los dos detalhes terríveis. No entanto,
Em muitos casos, eles querem saber, como se precisassem dividir o sofrimento e, de alguma forma, tomá-lo para si. Lembro que Cathy Souza insistiu para que a funerária a deixasse ver o corpo nu da filha de 8 anos, Destiny, depois de a adorável menininha ter sido espancada até a morte pelo namorado da tia. Ela precisava vivenciar cada machucado que Destiny sofrera e não esquecê-lo jamais. Lembro-me de Jack e Trudy Collins descreverem como olharam para o corpo da filha Suzanne, de 20 anos, cabo militar da Marinha, cuja beleza estonteante fora tão destruída por seu torturador e assassino que o enterro no cemitério nacional de Arlington teve que ser com o caixão fechado. E me lembro, anos depois, de eles perguntarem a Mark todos os detalhes que ele sabia dos relatórios do médico legista e da polícia sobre o assassinato da jovem para que pudessem dividir com ela o sofrimento. Na verdade, Jack é um religioso dedicado. Costumava ir ao dentista sem tomar anestesia e pedia a Deus que aliviasse um pouco do sofrimento final de Suzanne de forma retrospectiva e proporcional. O mesmo aconteceu com Rosemary. Ela queria que contássemos tudo o que havíamos lido nos arquivos do caso sobre o que Joan tinha passado, para que pudesse acrescentar aos detalhes que fortaleciam ainda mais sua comunhão constante com a filha. Ela estava particularmente interessada em saber se Joan havia lutado com McGowan ou se submetido de maneira dócil. Nós falamos que, segundo o relatório médico do Dr. Zujib, e o que o próprio McGowan dissera tanto para mim quanto para Andy Consovoy, ficou claro que quando a menina percebeu o que estava acontecendo, lutou com uma resistência feroz, mesmo não tendo chance contra um homem adulto de 1,88 metros de altura. Rosemary não ficou surpresa ao saber que John lutara por sua vida, pois a garota nunca tivera medo de defender a si mesma ou outras pessoas. Uma colega de turma dela falou comigo no telefone há uns 15 anos. Foi a primeira vez que falei com a mulher desde a morte de Joan, e já era uma adulta. Ela me contou que Joan a enturmava no grupo no parquinho sempre que a via sozinha e sem amigos para brincar. Disse que Joan a fazia se sentir acolhida. Ela me inspira tanto que nem consigo descrever com palavras, disse Rosemary. E foi por isso que resolvi lutar por justiça, por Joan e outras crianças. Nada acontece se ficarmos quietos. Nada acontece se pensarmos que outra pessoa fará tudo por nós. Você precisa se levantar e correr atrás. No dia 19 de abril de 2013, uma segunda vigília foi feita no Parque dos Veteranos, dessa vez para marcar os 40 anos da morte de Joan. No evento foram apresentados pedidos para a construção de uma escultura e um jardim que representariam o significado do legado da menina para as próximas gerações. No dia 3 de abril de 2014, aniversário da assinatura da primeira lei de Joan, perto da estação de trem da cidade, Hillsdale inaugurou e dedicou uma escultura de pedra e um jardim à memória de Joan. A escultura e o jardim foram financiados pelos apoiadores da Fundação Joan. Muitas empresas locais também contribuíram, dando tempo e dinheiro. No caminho de tijolos até a escultura, há um banco verde, a cor preferida de Joan. Há uma borboleta branca na parte de trás e, sobre ela, uma reprodução da assinatura de Joan de uma borboleta que ela havia desenhado quando tinha 4 anos e meio. Ela é rodeada de flores laranja, retiradas de outro de seus desenhos. A líder do condado, Caitlin A. Donovan, disse sobre Rosemary: ela transformou o luto em algo importante. E é um grande exemplo para todos nós. A lateral do monumento que dá para a rua tem uma borboleta branca e as palavras: lembremos de Joan hoje, para que as crianças de amanhã
estejam seguras. Na lateral virada para a estação de trem, que todos os visitantes e residentes podem ver ao voltarem para casa, temos a figura sorridente de Joan, usando seu uniforme de escoteira e um relato de sua história. A Fundação em Memória de Joan Angela D'Alessandro arrecadou os fundos para a escultura. Um jardim lindo e colorido que a rodeia foi plantado e inaugurado no dia 27 de junho de 2014. E, em 19 de abril de 2018, inaugurou-se no jardim a Fonte Eterna pela Segurança Infantil. Seu fluxo contínuo de água simboliza a importância constante da proteção à criança. A breve descrição esculpida na pedra relata a história de como Joan ganhou a representação de uma borboleta branca. Em um dia frio de abril de 2006, durante uma visita ao local em que o corpo de Joan foi encontrado no Parque Estadual Harriman, em Nova York, Rosemary viu uma borboleta branca voando sobre a fenda da rocha onde a filha fora deixada. Por já ter investido um grande significado espiritual ao fato de Joan ter sido assassinada na Quinta-feira Santa e encontrada no domingo de Páscoa, Rosemary interpretou aquela linda criatura como um sinal de que a alma da filha estava feliz. Conforme contou nos meses e anos que se seguiram, a borboleta simbolizava a insaciável energia e o espírito de Joan. O que estamos fazendo hoje, reunidos aqui, é justiça, disse Rosemary na dedicatória. Quando virem esta escultura, algo acontecerá com cada um de vocês, e eu espero que dividam isso com pessoas que não estão aqui. Enquanto todas as pessoas saudavam Rosemary, ela saudava a filha. Joan é a minha maior inspiração. Eu não estaria fazendo o que faço hoje se não fosse por ela. É como se me dissesse o que fazer. Apesar dessa inspiração dolorosa, Rosemary quer que os visitantes pensem na escultura e no jardim, não como um lugar de tristeza, mas de alegria, paz, educação, conscientização com a segurança infantil e, por fim, como um local de esperança para a sociedade. É também o local da campanha anual de arrecadação de fundos para a segurança infantil, que perpetua a missão da Fundação. Ler as palavras escritas na pedra me fez lembrar de uma coisa. Um pequeno detalhe. Do dia em que Mark, Caroline e eu fomos à casa de Rosemary. Nossa conversa sobre o assassinato havia terminado, e Rosemary, Michael e John nos serviam almoço na varanda dos fundos da casa. Era um dia frio de outono. De repente, do nada, ou era o que parecia, uma borboleta branca apareceu e pairou em cima de nós. Nós todos ficamos maravilhados com a coincidência. Viram? Disse Rosemary. Ela está conosco. Mesmo depois de todos esses anos, a influência de Joan ainda é sentida, não apenas em termos de política pública, mas também pessoal. Recentemente, um homem de meia-idade disse a Rosemary o quanto amava estar perto e brincar com Joan. Ele contou que sempre que ele e os amigos brigavam, Joan os interrompia com a frase objetiva: "Ah, caramba, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa." E isso resolvia tudo. As palavras encantadoras da menina de 7 anos ecoaram na mente de Rosemary. Ah, caramba, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. E é isso que eu sigo fazendo. 2. Para mim, matar era algo instintivo. 10. Tudo em família.
Na vida real não existem criminosos violentos brilhantes ou glamurosos como Hannibal Lecter. Qualquer um que diga o contrário não os conhece. Desde que comecei a conversar com assassinos, estive determinado a ver e mostrar esses homens, e muito raramente mulheres, pelo que são. E foi o que aconteceu quando fui solicitado a fazer uma entrevista com um presidiário chamado Joseph Conroe. Não por um conselho de liberdade condicional, mas como parte de um documentário de um programa de televisão. Um produtor de TV que seguia minha carreira me contatou em nome da MSNBC. Ele estava intrigado com as entrevistas com assassinos presos que eu e meus colegas do FBI havíamos feito e percebeu que a fundação do programa de análise de perfis comportamentais, o confronto cara a cara com um assassino, poderia virar um programa de TV cativante. Por mais repulsa que eu sentisse pela superficialidade dos chamados reality shows que tinham como foco aventuras construídas, romances toscos, estrelato imediato e, acima de tudo, a sistemática humilhação de pessoas aparentemente comuns, tive que aceitar. Inúmeras vezes eu havia encarado assassinos que ficariam tão felizes em me matar quanto em conversar comigo. E essas tinham sido as experiências mais intensas de minha vida. Sejamos honestos. O fascínio com o crime real é, na realidade, um fascínio com o que escritores e filósofos chamam de condição humana. Todos nós queremos saber e entender a base do comportamento e da motivação dos seres humanos. Por que fazemos o que fazemos? E no mundo do crime, vemos a condição humana em grande escala e ao extremo, tanto pelo lado do criminoso quanto da vítima. De uma forma bem real, o telespectador estava em busca do mesmo que eu, uma compreensão maior e mais profunda da mente de um criminoso. E acho que há um enorme valor em permitir que um público amplo veja como é a face do mal. Se conseguíssemos encontrar os criminosos certos para entrevistar, o que eu queria e os produtores de TV queriam, não entrariam em conflito. Como as entrevistas na prisão seriam o foco principal de cada programa, o restante seria composto por imagens, fotos e outras evidências documentais de cada crime e seu respectivo assassino, junto a entrevistas com sobreviventes, detetives, advogados e outras pessoas envolvidas com o caso, semelhante ao que acontece em uma investigação de verdade. Aceitei fazer um episódio, mas com a condição de que eu teria algum nível de controle sobre o produto final. Embora eu não tenha nenhuma objeção a enfrentar o fascínio constante do demônio dos crimes violentos, contanto que isso leve a um maior entendimento e discernimento, recuso-me a fazer qualquer tipo de sensacionalismo ou glorificação dos criminosos. O maior problema com o conceito televisivo era uma questão prática. Hoje em dia, é bem mais difícil conseguir fazer uma entrevista com um assassino do que costumava ser. Mesmo para entrevistadores que são oficiais da lei, aqueles dias em que simplesmente aparecíamos na prisão e apresentávamos nossas credenciais como Bob Ressler e eu fazíamos, não existem mais. Além de o preso ter que apresentar consentimento, há muitas regras relativas à segurança, ao processo criminal e à burocracia do sistema presidiário que tornam a visita algo bastante difícil. Como eu não era mais parte do FBI, não podia obrigar um preso a falar comigo. Portanto, passamos por todo o processo, que começava com escrever para os diretores das prisões e pedir a colaboração deles. Isso pode ser uma grande barreira, pois, por motivos óbvios,
As prisões são altamente controladas e regimentadas. Todo mundo acorda no mesmo horário, come no mesmo horário e dorme no mesmo horário, de forma que conduzir uma entrevista longa com um único preso desregula a ordem das coisas. Eu procurava alguém que se encaixasse na definição de um predador violento, mas também tentava encontrar um indivíduo cujo modus operandi fosse diferente de todos que eu já havia entrevistado antes, pois estou sempre em busca de novas percepções que possam expandir o entendimento que temos da mente criminosa. E, por meio desse processo de pesquisa, deparei-me com Joseph Kondro. Nunca sabemos ao certo por que alguns criminosos encarcerados concordam em falar conosco. Alguns estão apenas entediados. Outros acham que vamos conseguir ajudá-los a sair da cadeia, como Joseph McGowan. Há sempre um fio de esperança, mesmo para aqueles que estão cumprindo prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Há ainda aqueles que acham que vão conseguir um tratamento melhor da administração e dos funcionários se cooperarem com agentes federais ou com um ex-agente do FBI como eu. Muitos apreciam a ideia de aliviar seus crimes. Entendem que isso lhes dá certo status. E, por fim, há aqueles que veem as entrevistas como uma autoanálise. Querem uma interpretação dos crimes que cometeram. Alguns criminosos violentos já até sabem o porquê de seus comportamentos, mas querem saber se eu vou conseguir descobrir a motivação. Sabíamos que Kondro negara diversos pedidos de entrevistas no passado, e suspeitei que ele não queria falar sobre seus crimes não resolvidos. De uma forma ou de outra, Kondro passaria o resto da vida na prisão. Mas seu tempo poderia ser consideravelmente reduzido se fosse processado e considerado culpado em outro assassinato cuja condenação fosse a pena de morte. Acho que o motivo de ter concordado em falar comigo foi meu histórico ter sido explicado e ele acreditar que poderia fornecer detalhes aos agentes da lei sobre o seu tipo de predador, o que ajudaria a identificar e capturar criminosos semelhantes. Não acredito que ele se importasse muito em aprender sobre si ou em ajudar a colocar outros como ele atrás das grades. Porém, como qualquer preso com uma reputação de assassino de crianças não é um sujeito popular, seja com os funcionários ou com a população em geral, ele deveria melhorar a própria imagem ao se sentar comigo para conceder uma entrevista. Eu não tinha acesso à ficha prisional do sujeito, como acontecia quando conduzia entrevistas oficiais, mas recebi bastante material sobre o caso e reportagens da mídia que espalhei sobre a mesa de jantar. No momento em que voei para o estado de Washington, achava estar bem informado sobre o entrevistado. Joseph Robert Kondro cumpriu uma pena de 55 anos na penitenciária do estado de Washington, em Walla Walla. O ex-trabalhador do campo, pintor de paredes e operário, tinha se safado de um julgamento elegível de pena de morte ao se declarar culpado do estupro e assassinato de uma menina de 12 anos em 1996 e admitir o homicídio não resolvido de uma de 8 anos em 1985. O que as duas vítimas tinham em comum, além de serem crianças? Kondro era amigo íntimo de ambas as famílias das meninas. E, para mim, isso o tornava um alvo diferente a ser entrevistado. Ao longo de minha carreira, eu tinha me acostumado com cenas de crimes sangrentas. É infinitamente mais assustador adentrar a cabeça daqueles que, de fato, cometem atrocidades.
Que tipo de gente estupra e mata os filhos de pessoas que conhece e que considera amigas? O que se passa na cabeça de um indivíduo desses ao planejar e executar o crime? Era isso que eu precisava descobrir. Condro também era o principal suspeito do assassinato por estrangulamento da pequena Sheila Silvernails, de 8 anos, em 1982, em Kalama, Washington. Sheila foi vista pela última vez a caminho do ponto de ônibus para a escola. Seu corpo nu e estrangulado foi encontrado no dia seguinte às margens de um rio. Um crime sem culpado. Condro tinha namorado a mãe de Sheila. Eu ler uma reportagem no Seattle Post-Intelligencer em que ele declarava que, desde sua prisão, havia retomado a crença de seus ancestrais Chippewa, que exige que as pessoas se redimam de seus delitos e tentem corrigi-los antes de morrerem. Do contrário, sua alma estaria fadada ao tormento no mundo espiritual. Eu não sabia no quanto acreditava nisso de fato, embora alguns criminosos realmente encontrem um caminho espiritual na prisão. Porém, pretendia perguntar a ele por que havia concordado em conceder a entrevista. Enquanto isso, eu precisava me preparar com tudo que pudesse descobrir sobre Joseph Robert Condro e seus crimes. Apesar de essa entrevista ser para um programa de TV em vez de um estudo de criminologia, eu a conduziria da mesma maneira, com uma quantidade enorme de pesquisa, revisão dos arquivos do caso e preparação. Eu conversaria com um assassino e, portanto, precisava estar preparado para o que quer que surgisse. Joseph Condro nasceu no dia 19 de maio de 1959 em Marquette, em Michigan. A mãe era uma nativo-americana da tribo Chippewa, que já tinha 6 filhos e achava que não conseguiria cuidar de outro. Ela o entregou para adoção assim que nasceu, e ele foi adotado por John e Eleanor Condro, um casal branco de Iron River, Michigan, onde cresceu, antes de se mudar para Castle Rock, Washington. John trabalhava com alumínio para a Reynolds Metals. Mais tarde, Condro contou que os pais consideravam que a adoção dele havia sido um erro. Quando criança, Condro teve dificuldades para se adaptar. Gostava de carregar uma faca consigo e andava com um grupo de amigos que torturava e matava animais pequenos e de estimação encontrados pelo bairro. Junto com uma obsessão por atear fogo em coisas e fazer xixi na cama até a idade bastante avançada, esse era um dos indicadores de atividades de criminosos violentos que vemos a todo momento. Dos componentes dessa tríade homicida, a crueldade com animais é, de longe, a mais séria. Os Condro tentaram criar o filho com uma educação severa de classe média, mas ele seguia se metendo em confusão. O pai pagou fiança para retirá-lo da cadeia diversas vezes, além de 2 ciclos em clínicas de reabilitação por vício em drogas. Na adolescência, Condro molestava meninas na escola e no bairro. O que se mostrou significativo foi que, conforme ficava mais velho, as vítimas permaneciam da mesma idade. Ele foi acusado de molestar garotas novas e mulheres jovens diversas vezes ao longo dos anos, mas a maioria das acusações nunca foi a julgamento. Na tarde do dia 15 de maio de 1985, na véspera do aniversário de 26 anos de Condro, a pequena Rima Danette Trosler, de 8, estava voltando para a casa da escola primária St. Helens, em Longview, Washington,
uma cidade de 35 mil habitantes, próxima ao rio Columbia, em Colest County. A cerca de 2 quadras de casa, Rima parou para mostrar a uma vizinha o projeto de arte que fizera na escola. Estava no 3º ano, tinha 1,30 metros de altura e pesava 20 quilos. Uma garotinha linda e doce, loura e de olhos azuis. Ela vestia uma blusa rosa, uma saia xadrez sobre a meia calça branca, um tamanco marrom escuro e um casaco cintado que ia até a altura do joelho. Reitero os detalhes de sua aparência, porque essa foi a última vez que foi vista, viva ou morta. Quando a mãe, Danelle Keene, começou a se preocupar pela filha ainda não ter chegado, caminhou até a escola para retomar o caminho que Rima havia feito, mas não encontrou nada. Ao voltar para casa, ligou para Joe Condro, que era amigo de colégio do marido, Rusty Traxler, o padrasto de Rima, e amigo próximo da família. Muitos anos depois, Danelle lembrou que mais cedo, no mesmo dia em que a filha desaparecera, Joe e Rusty estavam sentados na varanda da frente da casa, bebendo cerveja e rindo, enquanto Rima suava ao cortar a grama do jardim. Eles tiravam sarro por ela ser tão esforçada para manter o jardim bonito. Após a ligação de Danelle, Condro foi até lá e a mulher chegou até a usar o telefone dele para ligar para a polícia. Assim que o anúncio da filha desaparecida foi publicado, a polícia e os moradores das redondezas iniciaram uma busca intensiva, semelhante àquela organizada para Joan D'Alessandro, mas não encontraram vestígios da menina. Próximo ao horário do desaparecimento de Rima, Condro foi visto pela vizinhança dirigindo até uma loja de conveniência para comprar cerveja e cigarro. Ele foi interrogado pela polícia, mas não havia algo que o ligasse à menina desaparecida. O caso permaneceu em aberto e não resolvido. Anos se passaram e Condro continuou em liberdade. Mais de uma década depois, em 21 de novembro de 1996, também em Longview, Washington, as meninas Cara Patricia Rudd e Yolanda Jean Patterson, de 12 anos, decidiram matar a aula da escola Monticello. Naquele tempo, Cara e Yolanda moravam na mesma casa junto com a mãe de Cara, Janet LaPrey, e o noivo dela, Larry Machão Holden. Yolanda era sobrinha de Larry, e ele tinha a guarda dela e de seu irmão, Nicholas. Até cerca de um mês antes, a casa tinha outro morador, Joseph Condro. Condro era amigo da mãe de Cara e costumava ficar hospedado com a família. Com 37 anos na época, ele era pai de 6 filhos de 3 mães diferentes e não sustentava nenhum deles. Condro havia retomado recentemente a amizade e a residência temporária com Larry e Janet, pois estava em um período entre namoradas. Sim, ele tinha se tornado uma figura tão constante na casa que Cara o chamava de Tio Joe. Entretanto, sua última estada foi interrompida de maneira abrupta, pois Janet e Larry o colocaram para fora quando seu vício por álcool e drogas se tornou intolerável. Janet confessou depois que Joe se insinuava para ela quando Larry não estava por perto. Na manhã do desaparecimento, Larry havia deixado as meninas na escola às 7h15. Por volta das 7h30, um Pontiac Firebird 1982 dourado estacionou na calçada, invadindo o estacionamento da escola. O carro pertencia a Condro.
Segundo Yolanda, quando as meninas viram o carro, ela foi até ele e se debruçou na janela do motorista, enquanto Kara entrou no carro e sentou no banco do carona. Logo depois, Condro fechou a janela, aparentemente para que ele e Kara tivessem uma conversa em particular. Quando a menina saiu do carro, ela contou a Yolanda que havia perguntado a Joe se ele poderia levá-la até a fazenda de porcos de Pete, perto de Willow Grove, para que pudesse brincar com os filhotinhos. Ela indagou se Yolanda queria ir junto, mas Yolanda disse que tinha medo de levar uma bronca de Larry ou da mãe de Kara. Então recusou e disse que voltaria para a aula. Assim, o carro de Condro saiu do estacionamento da escola. Na última vez que Yolanda viu Kara, ela estava andando na Hemlock Street, provavelmente para se encontrar com Condro. Yolanda entrou no prédio da escola. Da mesma forma que Rima 11 anos antes, Kara nunca mais voltou para casa. Mas antes mesmo disso virar um problema, a atenta diretora da escola havia ligado para a mãe de Kara, Janet, e avisara que a filha havia matado aula. Quando Kara não voltou para casa no fim do dia, na mesma hora, Janet pensou em Condro e até o acusou de sequestrar a filha. Uma conversa gravada na secretária eletrônica velha da casa dos Lapray. Por alguma razão, ela continuava gravando mesmo depois de o telefone ser atendido. A polícia instituiu uma busca pela vizinhança e publicou a foto de Kara no jornal Daily News de Longview. Pete Van Grisven, dono da fazenda de porcos para onde Kara queria ir, disse que não estava em casa no dia 21 de novembro, mas nada parecia remexido e até chamou detetives para verificar o local. Não encontraram sinal dela. Enquanto isso, assim como a mãe de Kara, os policiais focaram em Condro. Joe Condro foi interrogado pela polícia e admitiu ter visto Kara e Yolanda do lado de fora da escola naquela manhã e parado para falar com elas. Ele confirmou que Kara pedira que ele a levasse na fazenda de porcos, mas disse que recusou, pediu que ela saísse do carro e mandou que as duas voltassem para a escola. Ele disse que ambas eram boas meninas, mas que toda adolescente gosta de uma estripolia. Segundo Condro, ele parou na loja Hemlock para tomar um café e depois dirigiu até o Martellers Log Yard para procurar emprego. O escritório estava fechado e, apesar de ter visto homens trabalhando no jardim, o chão estava lamacento e ele não quis sair do carro, que acabou ficando atolado na lama. Como parte de uma investigação minuciosa a qualquer pessoa ligada a Condro, os detetives do Departamento de Polícia de Longview interrogaram Julie West, ex-esposa de Joe, com quem ele tinha 2 filhos e com quem vivia no momento. Ele se sentia livre para ir e vir, pois ela havia expulsado o marido de casa. Julie disse que Condro tinha ataques violentos e já a agredira inúmeras vezes, inclusive rasgando suas roupas quando ela estava grávida e arrancando a pia da parede do banheiro. Ela, enfim, conseguiu uma medida cautelar contra ele, o que o levou a pedir o divórcio. Mas isso não acabou com a relação dos dois, e ela acabou ficando grávida de Joe de novo em uma noite em que os dois haviam bebido bastante. Em outra ocasião em que estava na casa dela, ele ficou agressivo e ela ameaçou chamar a polícia. Condro a avisou que, se ela tentasse, ele arrancaria o telefone da parede. Julie contou que por volta das 11h45 da manhã do desaparecimento de Kara, Condro chegou na casa dela para levar o filho deles para a escola.
Quando voltou, cerca de 12h30, pediu-lhe que fosse junto com ele entregar uma inscrição para uma vaga de emprego na Industrial Paints. Quando passaram pelo armazém Marteller Log Yard, ele comentou que havia parado ali mais cedo para perguntar sobre empregos, mas não saíra do carro por causa da lama. Ela achou aquilo curioso, pois não havia notado lama nos pneus, nos para-choques ou na lataria do carro. E havia uma escova de cabelos. Quando entrou no carro, o banco do passageiro estava todo arrastado para trás, então ela o puxou para frente. Ao fazer isso, reparou que havia uma escova de cabelos debaixo do banco. Ela a descreveu em detalhes. Preta, com as cerdas brancas e as pontinhas pretas. Algumas cerdas estavam faltando e outras pareciam mastigadas. Mais tarde, naquele dia, ela falou com Janet e perguntou se Kara tinha uma escova assim. Janet respondeu que a filha sempre carregava uma com ela e que achava que a descrição era compatível. Enquanto Julie West foi bastante comunicativa, a namorada de Condro, Peggy Dilts, não ajudou muito. Condro e Peggy tinham uma filha juntos, Courtney, e Peggy não queria colaborar com a polícia, proibindo que falassem com Courtney sem ela. A falta de cooperação de Peggy não evitou que outras partes da história de Condro fossem reveladas. 2 funcionários da loja Hemlock que conheciam Condro disseram que não o tinham visto na hora que ele afirmou ter estado lá. Da mesma forma, um funcionário da Martellers disse que teria visto se alguém tivesse entrado no armazém e que o carro dourado de Joe Condro não estivera por lá. Apesar de o desaparecimento de Rima em 1985 não ter sido imediatamente ligado a este, pois havia acontecido muito tempo antes, a ideia de que 2 meninas louras e bonitas da mesma cidade haviam desaparecido sob circunstâncias semelhantes parecia mais do que uma simples coincidência. Imagino que isso tenha passado pela cabeça de alguns policiais experientes. Ray Otley, detetive principal do caso, soube que Condro havia sido acusado de molestar a filha de uma amiga 2 anos antes, mas tinha sido absolvido e que fora demitido de um emprego em uma madeireira por usar drogas no estacionamento. Na mesma época, ele havia quebrado e destruído o interior da casa de uma mulher que era sua namorada e jogar a casinha dos animais de estimação dela no jardim. E então vem a parte que acho incompreensível e muito perturbadora toda vez que ouço algo similar. Depois do incidente, a mulher continuou namorando Condro. Outra mulher, Crystal Smith, que se relacionara com Condro na primavera do ano anterior e também tinha dado passe livre para ele em sua casa, falou aos detetives que ele ficava cruel quando bebia e até se referia a si mesmo como o diabo. Ela se lembra de um churrasco durante o verão que ele estava bêbado e começou a bater em outra namorada, Vicky Cardiola. Smith teve que se colocar entre os dois para que Condro parasse com a agressão. Aparentemente, ele era tão casual com suas relações com as mulheres que quando os detetives o interrogaram e perguntaram o sobrenome de Crystal, respondeu: "Não sei, somos só bons amigos." Enquanto a polícia montava um retrato de Condro como alguém violento e perigoso, também continuou em busca de informações importantes sobre as últimas interações de Kara com ele. Quando um detetive interrogou Yolanda, a menina contou que Kara e ela haviam matado aula algumas semanas antes para que o Joe Condro as levasse a uma casa abandonada perto de Willow Grove, onde havia vários gatinhos e filhotinhos. Kara queria levar um gatinho para dar de presente de aniversário para a mãe. Naquele dia, ele tinha dito às meninas
que se distanciassem um pouco da escola, da mesma maneira que Kara fizera no dia em que desaparecera, para que ele pudesse pegá-las onde os professores não pudessem ver. Quando o detetive perguntou se Yolanda já estivera antes em um carro com Conroe, ela contou que o homem havia levado Kara, ela e a filha Courtney para nadar e acampar no rio Toutle, na estrada Interstate Highway 5. Estava muito frio, então eles só ficaram uma noite. Quando a polícia, enfim, conseguiu interrogar Courtney na delegacia, ela admitiu que o pai podia ser um pouco malvado, o que já havia batido nela e a jogado no chão por responder a ele. Joe dera um tapa na cabeça de sua irmã April algumas semanas antes. Ela também falou que até ele se mudar para lá, cerca de 2 meses antes, não o conhecia muito bem, a ponto de chamá-lo de Joe em vez de pai. Courtney contou que ouviu uma conversa de Conroe ao telefone com a mãe de Kara, Janet, em que ela falou que ia mandar a polícia atrás dele. A última vez que vi a menina foi no meu carro e eu mandei que ela saísse, Courtney ouviu o pai dizer. Assim como a filha Courtney, Peggy Dilts, enfim teve que falar com a polícia na delegacia e, quando isso aconteceu, ela revelou que Conroe pedira algumas pás emprestadas. Quando a polícia checou a garagem, havia de fato 2 faltando. Uma das coisas que esse caso mostra é que não importa que tipo de suspeita a polícia ou os cidadãos tenham, mesmo que seja uma ótima narrativa do crime, ela não significa nada até que evidências sólidas sejam descobertas. É muito comum que leitores e pessoas que vão em minhas palestras digam que o caso sobre o qual eu esteja falando não parecia tão difícil de resolver. E, de certa forma, eles estão certos. Nem todo caso envolve perfis e análises investigativas complexas. Com certeza, nem todo caso merece virar capítulo de livro. Porém, Mark e eu já fizemos experimentos de tempos em tempos em que começamos contando à plateia quem é o agressor para depois relatarmos o caso desde o início. Quando chegamos ao fim, a maioria dos ouvintes acha que o caso era bem simples e não vê o motivo de a polícia ter tido problemas em resolvê-lo. Depois, contamos o mesmo caso a uma plateia diferente, mas não revelamos quem era o UNSUB. Ao receberem a mesma narrativa do caso, os grupos quase nunca conseguem traçar sequer o tipo de pessoa que cometeu o crime, mesmo se dermos a eles uma lista de suspeitos. Foi assim quando fomos identificar o suspeito principal do caso dos infanticídios de Atlanta, Wayne B. Williams. Enquanto seu perfil e sua captura pareciam óbvios em retrospecto, na época não eram. Os infanticídios de Atlanta, de 1979 a 1981, fizeram-nos ganhar notoriedade entre as agências de polícias nacionais e internacionais. Mais de 20 crianças e adolescentes afro-americanos, a maioria meninos, sumiram e apareceram mortos. Diversas pessoas dentro da polícia, na mídia e na comunidade estavam convencidas de que os assassinatos foram executados por algum grupo de ódio da Ku Klux Klan, com a intenção de intimidar a cidade sulista em suas visões progressistas. Esse foi um dos motivos pelos quais conseguimos nos envolver com o caso, já que era uma possível violação da lei federal de direitos civis. Além disso, como havia crianças desaparecidas, o procurador-geral Griffin Bell solicitou que o FBI tentasse determinar se elas haviam sido sequestradas. Após o bebê do herói da aviação, Charles Lindbergh, ter sido sequestrado em 1932, esse crime entrou na esfera federal, possibilitando que, após 20 horas de desaparecimento,
o caso passasse à jurisdição do FBI. Os infanticídios de Atlanta foram designados pelo FBI como o caso ATKID. Porém, quando Roy Hazelwood e eu fomos até lá a pedido do Departamento de Polícia de Atlanta e analisamos o caso, logo ficamos convencidos de duas coisas. Primeiro, esses assassinatos não seguiam o estilo da Ku Klux Klan. Não havia nenhum simbolismo, comportamento com a intenção de intimidar ou causar medo, assinatura ou créditos pelos crimes. Além disso, quando visitamos os locais para onde as vítimas haviam sido levadas ou onde os corpos foram encontrados, ficou claro que uma pessoa branca naquelas áreas ocupadas em sua maioria por negros teria se destacado e sido flagrada por alguém, já que esses locais costumavam ter atividades acontecendo dia e noite. O indivíduo ou as pessoas que haviam levado as crianças não despertavam tal distinção. Achamos que existia uma boa chance de que o assassino fosse afro-americano, apesar de quase todos os serial killers que havíamos estudado até então serem brancos. Em uma sala que a polícia separara somente para essa investigação, analisamos cada um dos arquivos do caso, lemos declarações de testemunhas nas áreas onde as crianças desapareceram e onde os corpos foram encontrados, examinamos fotos das cenas do crime e revisamos os protocolos de autópsia. Entrevistamos também membros das famílias para ver se havia alguma vitimologia comum a todos. A maioria das vítimas estava habituada às ruas, mas, ainda assim, ingênua em relação ao mundo fora de seus bairros e, portanto, suscetível à isca certa. Além disso, muitos viviam em pobreza significativa. É provável que fosse fácil convencê-los a seguir um estranho por um incentivo modesto. Para comprovar a teoria, fizemos com que policiais à paisana, tanto negros quanto brancos, oferecessem a crianças da vizinhança $5 para irem fazer um trabalho. Funcionou na maior parte das vezes. E também provou para nós que homens brancos eram mais notados naqueles bairros. Na nossa investigação, achamos que 2 das vítimas, ambas meninas, não faziam parte do padrão geral, uma vez que o estilo do sequestro e a vitimologia eram diferentes. Ao investigar múltiplos assassinatos, é preciso ser bastante cauteloso para não sucumbir a uma correlação às cegas ou conectar casos que podem não estar relacionados. Apesar de todo o fluxo de mortes não naturais de crianças estar sendo atribuído a um só indivíduo ou grupo, pensamos que alguns casos não sustentavam evidências relacionadas ao grupo principal de assassinatos. Alguns poderiam ter sido meras imitações e outros simplesmente homicídios de crianças que calharam de acontecer na mesma época. Os relatórios indicavam que todo ano havia cerca de 10 a 12 infanticídios na cidade. A maioria era classificada como causas pessoais, nas quais o criminoso era parente ou conhecia a vítima. Começamos a traçar um perfil. Apesar da maior parte do nosso grupo de serial killers estudados ser branca, nós também sabíamos que esses predadores tendem a machucar vítimas com a mesma cor de pele. Portanto, estávamos convencidos de que lidávamos com um homem afro-americano, uma vez que mulheres assassinas eram raríssimas, e achamos que um homem poderia exercer maior autoridade sobre crianças. Ele teria entre 25 e 30 anos e sentiria a atração por esses meninos, embora o fato de eles não terem sido estuprados mostrasse que o homem se sentia inadequado ou envergonhado da própria sexualidade. Como os crimes haviam acontecido em diversos horários diferentes,
Esperávamos que ele não tivesse um emprego fixo ou que talvez fosse autônomo. Achamos que ele tinha uma inteligência acima da média, mas era um cara com poucas realizações. E pelo senso de autoridade que exerceria sobre as vítimas, acreditamos que ele seria extrovertido e talvez alguém que quisesse ser agente da lei. Se tudo isso fosse verdade, esperávamos que ele dirigisse um carro grande, como uma viatura, e que possivelmente tivesse um cachorro grande também. A pista veio quando uma fita foi enviada, supostamente pelo assassino, ao Departamento de Polícia de Conyers, na Geórgia, a cerca de 32 quilômetros de Atlanta. Houve uma agitação geral, mas, quando ouvi a gravação em Quantico e escutei a voz de um homem branco, tive certeza de que era mentira. Porém, o autor mencionava a última vítima e dizia que o corpo poderia ser encontrado em algum lugar de Sigman Road, em Rockdale County. Pelo tom e pela análise psicolinguística, achei que esse cara se sentisse superior à polícia. Então, eu os aconselhei a pregar uma peça nele e vasculhar o lado errado da Sigman Road. Se ele estivesse observando, talvez conseguissem pegá-lo no flagra. A imprensa cobriu essa busca com afinco e, como eu havia suspeitado, nenhum corpo foi encontrado. Então o sujeito ligou de volta para dizer aos policiais como eles eram burros. Os burros estavam preparados com um sistema de rastreamento e pegaram o cara na casa dele, um caipira branco mais velho, e resolveram aquele inconveniente. Por via das dúvidas, eles voltaram para garantir que não havia nenhum corpo do lado certo da Sigman Road. Logo depois, o corpo de um garoto negro de 15 anos foi encontrado na Sigman Road, o que nos revelou algo importantíssimo. O UNSUB estava reagindo à mídia e tentando nos mostrar sua superioridade. Com isso em mente, sugerimos diversas ideias de proatividade à polícia, incluindo a contratação de seguranças amadores para um show em benefício das famílias das vítimas. Mas, quando minha ideia foi aprovada pelo promotor assistente, já era tarde. Quando o outro corpo foi encontrado, o médico legista anunciou que o cabelo e a fibra eram compatíveis com o de 5 vítimas anteriores. Como sabíamos que o UNSUB acompanhava o que saía na mídia, eu estava convencido de que o corpo da próxima vítima seria jogado em um rio onde essas evidências pudessem sumir. Levamos um tempo para organizar a vigilância nos rios em todos os departamentos de polícia. Nesse ínterim, o corpo de um garoto de 13 anos foi encontrado no Rio South, e depois mais 2, um de 21 anos e outro de 13, em Chattahoochee, o canal que forma a fronteira nordeste entre Atlanta e Cobb County. Diferente das vítimas anteriores, encontradas totalmente vestidas, esses 3 corpos haviam sido despidos, deixados só de cueca, provavelmente para que não houvesse cabelo nem fibra. Mais de um mês depois, os departamentos de polícia locais estavam perdendo a paciência com a vigilância dos rios quando um policial chamado Bob Campbell estava no fim de seu turno em Chattahoochee, sob a ponte Jackson Parkway, e viu um carro dirigir até o meio dela e parar de repente. Campbell ouviu um barulho de algo caindo na água, apontou a lanterna para a superfície e viu ondulações. O carro deu meia volta e foi embora, onde uma viatura da polícia esperava a mando de Campbell. O motorista era um homem afro-americano de 23 anos chamado Wayne Bertrand Williams, que gentilmente disse ao policial que era um produtor de música que vivia com os pais. Quando o corpo de um rapaz de 27 anos que havia desaparecido foi encontrado à margem do rio um pouco abaixo,
Williams foi colocado sob um sistema de vigilância rigoroso. Williams se encaixava perfeitamente no perfil e tinha, inclusive, o mesmo tipo de carro da polícia e um cachorro grande. Ele se considerava superior às autoridades e administrou muito bem o primeiro interrogatório. Quando a polícia conseguiu um mandado de busca, encontrou fios de cabelo e fibras no seu carro que correspondiam aos assassinatos. Williams foi julgado e condenado por alguns dos infanticídios de Atlanta. E então chegamos ao segundo ponto a que estávamos convencidos. Em um caso em que uma adolescente fora sequestrada e estrangulada com um fio elétrico, tínhamos certeza de que o criminoso era um homem com doença mental comprovada e que provavelmente havia passado algum tempo preso ou internado. A polícia surgiu com um suspeito que se encaixava em nosso perfil, que até usava o mesmo tipo de fio elétrico para segurar as calças no lugar de um cinto. Porém, não havia maneira de conectar esse homem ao assassinato, então ele nunca foi levado a julgamento. Como o caso dos infanticídios de Atlanta estava sendo concluído e Roy Hazelwood e eu nos preparávamos para deixar a cidade, falamos com o psiquiatra da polícia e explicamos como chegáramos à conclusão do até então desconhecido criminoso. Como vocês sabiam? Perguntou o psiquiatra. A forma como ele cometeu o crime, respondeu Roy. Tentamos pensar da mesma maneira que ele. Tínhamos aprendido aquilo com Gary Trapnell. Isso pareceu intrigar o médico. Ele nos perguntou se, caso fosse aplicar um teste psicológico na gente, obteria o mesmo resultado de alguém com uma doença mental de verdade. Respondemos que achávamos que sim. Ele nos fez entrar separadamente em uma sala e fazer o Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota, MMPI, o teste psicológico mais utilizado para adultos. Ambos obtivemos uma pontuação para transtorno de personalidade antissocial psicopatia, junto com possível paranoia. O psiquiatra se confessou surpreso. Roy e eu ficamos bastante orgulhosos de nós mesmos. Havíamos provado que conseguíamos pensar como os piores serial killers. O resultado desse caso pode parecer claro e óbvio em retrospecto, mas, naquele momento, não era. Podíamos suspeitar o máximo que quiséssemos de Wayne Williams, mas até a polícia conseguir evidências reais, ele não podia ser preso. E a equipe de promotores ainda tinha que construir um caso contra ele. Talvez tenhamos ajudado a traçar o perfil, mas isso era só o começo. Colocá-lo atrás das grades requeria mais do que psicologia. E apesar de suspeitarmos de que alguém pode se tornar bom o suficiente para descobrir o assassino em seriados de crimes de TV e discussões de grupos na internet, isso não tem peso algum no processo da justiça criminal da vida real. Como eu viria a saber, Joseph Conroe tinha pensado em tudo isso com muita coerência. Assim como Wayne Williams, Conroe seguiu cooperando com a polícia quando foi indiciado a comparecer na delegacia para um interrogatório. Os únicos momentos em que ficou nervoso foi quando os detetives o pegaram em alguma inconsistência. No fim da sessão, seguindo instruções da promotoria, o detetive Jim Dusha, principal responsável pelo caso, pediu a Conroe que não fizesse contato com Julie West. Nada de ir à casa dela, nada de falar com ela pessoalmente ou tentar contato por telefone. Conroe disse que entendia. No dia seguinte, Dusha recebeu uma ligação de Julie. Ela disse que Conroe havia ligado naquela manhã perguntando o que a polícia dissera a ela e o que ela havia falado à polícia.
Ele disse a Julie para não entrar mais em contato com os policiais nem para contar sobre aquela conversa, pois não era para ele falar com ela. Ela respondeu que contaria à polícia tudo o que sabia, já que não tinha motivos para mentir. Ela revelou a Dusha que estava com muito medo de Condro, devido à sua natureza violenta. Não sei o que ele vai fazer quando descobrir que falei com a polícia. Dusha reproduziu a fala dela em seu relatório escrito. O detetive respondeu à situação no mesmo instante e foi até um juiz para conseguir um mandado de prisão. Naquela tarde, ele e o detetive-sargento Stephen Reheim, supervisor do caso, foram até a casa de Crystal Smith, onde Condro havia sido visto pela última vez. Eles bateram na porta e o próprio atendeu. Disseram que estavam ali para prendê-lo por coagir uma testemunha. Algemaram-no e o colocaram no banco de trás da viatura, onde leram para ele os seus direitos. No interrogatório na delegacia, Condro negou que tivesse falado com Julie West e disse sequer saber que ela era uma testemunha. Por fim, quando sentiu que tinha ouvido o suficiente, o detetive Dusha perguntou a Condro por que ele não tinha dito a verdade. Condro apoiou a cabeça nas mãos por um instante, depois olhou para cima e disse: "Eu preciso de um advogado." A conversa terminou ali, e os detetives levaram-no para a cadeia da cidade, estabelecendo uma fiança de $25.000, que logo dobrou de valor. 11. O Volkswagen abandonado. Naquele mesmo dia, Crystal Smith deu uma declaração à Dusha dizendo que Condro lhe contara que Janet LaPrey e a polícia suspeitavam que ele tivesse sequestrado Cara. O homem repetiu a história de ter visto as duas meninas na porta da escola, ter falado com elas e depois ter mandado Cara sair do carro para então procurar emprego. Smith perguntou a ele o que faria se fosse indiciado. "Eles não têm porra nenhuma contra mim. Vou me ater à minha história." Ela falou que ele repetiu isso mais de uma vez. Então Smith se lembrou de um momento no verão anterior, enquanto eles acampavam no lago Battleground, em que perguntou a Joe o que ele faria se tivesse que desovar um cadáver. "Sem corpo, não há testemunhas nem evidências", respondeu ele. Equipes de cães farejadores vasculharam áreas onde a polícia achava que Condro poderia ter levado Cara, mas não encontraram nada. A essa altura, os agentes da lei tinham encontrado uma testemunha que estudara com Condro no ensino médio e estava na Oregon Way Tavern, cerca de 6 ou 7 anos antes, quando Rusty Traxler, padrasto de Rima, gritara com ele acusando-o de ter matado a menina. Condro disse a ele que calasse a boca e os dois começaram a trocar socos. Quanto mais a polícia sabia sobre o suspeito, mais incidentes de violência surgiam. Elizabeth Ann Ford, outra mulher com quem ele tinha morado por cerca de 7 anos, entre idas e vindas, e com quem tinha um filho, disse que ela o expulsava de casa toda vez que ele começava a beber. Ele havia entrado em uma briga com o irmão dela e quebrado o maxilar e 3 costelas dele. Também arrancaram um forno a lenha da parede e o jogaram em cima dele em um acesso de raiva incontrolável. Por fim, ela precisou ir à delegacia para pedir que ele a deixasse em paz. A lei estava cercando Joseph Condro. Em dezembro de 1996, menos de um mês após o desaparecimento de Cara, ele foi acusado no Tribunal Superior do Estado de Washington, em Clark County, de molestar uma menina de 7 anos e estuprar outra de 10, ambas em setembro de 1991. A promotoria alegou que, durante uma visita a um amigo, Condro molestara-as sexualmente enquanto elas dormiam no chão da sala. O julgamento foi agendado para o mês de maio. Enquanto isso, a polícia de Longview
continuava a busca por Kara, revisitando diversos locais que testemunhas e informantes afirmaram que Condro gostava de frequentar. Um deles era uma casa abandonada e decadente em Mount Solo, a oeste de Longview. Era um lugar em que crianças gostavam de brincar e muitos membros da família de Kara, inclusive o tio, tinham ido durante a busca de 3 semanas logo após o desaparecimento. No dia 4 de janeiro de 1997, menos de 2 meses após o sumiço da jovem, a polícia fazia uma busca em uma montanha remota no topo da estrada Mount Solo. Eles se depararam com um barranco e avistaram um Volkswagen vermelho abandonado e enferrujado, sem pneus nem volante, com a frente na direção sul e a antiga placa do estado de Washington ainda presa. Dentro do carro, os investigadores encontraram a camiseta preta da Reebok e o sutiã de Kara, e então descobriram o corpo de uma menina embaixo do veículo, do lado do passageiro, com a cabeça na direção da traseira e os pés por baixo da porta. Havia uma marca de impacto em uma árvore do lado oposto da porta do motorista e uma moça correspondente no carro. Isso sugeria que o veículo poderia ter sido inclinado sobre a árvore para que o cadáver fosse colocado embaixo. O detetive sargento Rehaim solicitou que técnicos forenses viessem e analisassem a cena. Quando chegaram, os policiais de Longview usaram um guincho para inclinar o carro e conseguir chegar ao corpo. Eles pegaram todas as amostras relevantes antes de cortarem a árvore para remover o Volkswagen da cena e seguirem com o processo. A parte superior do tronco estava bastante decomposta e muitas costelas mostravam evidências de predação animal. A parte inferior, porém, havia sido preservada por estar completamente sob o carro. A calcinha e o short preto, que correspondiam à descrição do que Kara vestia, ainda estavam no corpo. Após coletar provas nos arredores, os técnicos forenses tiraram um pouco da terra debaixo do cadáver para que pudessem deslizar 2 sacos de cadáver sob ela, um de cada lado. Eles foram colados e selados, e o corpo foi transportado para o necrotério. Registros odontológicos confirmaram que o corpo era de Kara. Gary Gregg, médico legista de Cowlitz County, declarou que ela morrera de violência homicida por meios desconhecidos. Pedaços da evidência física, incluindo toda a roupa encontrada no corpo e ao redor dele, foram enviados a um laboratório independente e à unidade de biologia forense do Departamento de Polícia de San Diego para análise. Amostras de sêmen depositadas no corpo e na roupa de Kara ligaram Condro diretamente ao assassinato. No dia 27 de janeiro de 1997, o promotor de Cowlitz County, James G. Stonier, apresentou ao Tribunal Superior o documento de acusação criminal, processando Joseph Condro por homicídio doloso qualificado pela morte de Kara Rudd. Condro foi posto em uma solitária para sua própria segurança enquanto esperava pelo julgamento. Até criminosos violentos na cadeia odeiam estupradores e assassinos de crianças. Enquanto a promotoria preparava um caso de pena de morte contra Condro, ele permaneceu na prisão de Clark County, em Vancouver, Washington, com o julgamento agendado para começar em julho de 1998. Enquanto isso, após a promotora de Cowlitz County, Sue Bauer, consultar Danielle Keene, mãe de Rima, a promotoria ofereceu a ele um acordo. Se admitisse os assassinatos de Kara Rudd e Rima Trexler e confessasse aos investigadores onde havia desovado o corpo da segunda, o processo não incluiria a pena de morte. Em maio de 1997, Condro enfrentou o julgamento em Clark County por acusações de abuso sexual e estupro. Foi condenado pelo júri em ambas as acusações em menos de 2 horas e meia de deliberação
e sentenciado a uma pena de 302 meses de prisão. Após pensar um pouco e talvez por perceber que não tinha credibilidade alguma perante um único júri, Conroe aceitou o acordo de Sue Bauer. Ele disse que não foi apenas a ideia de uma execução que o motivara a isso. Também estava preocupado que os filhos tivessem que testemunhar contra ele e achava que as famílias das duas garotas assassinadas deveriam encontrar um desfecho para suas histórias. Sou completamente cético quando ouço um assassino dizer que fez algo por qualquer outro motivo que não seu próprio interesse. Em mais de 20 horas de entrevista com o detetive de Longview Scott McDaniel, Conroe se comparou a um jacaré que fica no fundo do lago até que esteja com fome e então emerge à superfície. Essa era uma imagem difícil de esquecer enquanto eu lia seu depoimento sobre o que acontecera com Rima tantos anos antes. Qualquer infanticídio é terrível e devastador, mas o detalhe mais perturbador do assassinato de Rima foi como Conroe o planejou. Esse elemento específico e desprezível do crime foi revelado em sua confissão. Como ele convenceu a menina de 8 anos a ir com ele. A mãe de Rima dera à filha uma palavra secreta caso alguém a abordasse e tentasse levá-la para longe. A palavra era unicórnio e, se a pessoa não conhecesse, ela saberia que não era confiável. Joe Conroe era tão amigo dos pais de Rima que o padrasto, Rusty, dissera a ele a palavra secreta. Ele falou para Rima que os pais dela haviam pedido que ele a levasse para a natação e que os dois encontrariam com eles mais tarde. Quando a viu caminhando para casa, confessou: "Eu parei o carro e pensei, se ela entrar no meu carro, vou levar essa garota para o meio da floresta." E ela entrou. Conroe também contou aos investigadores que o dia em que havia levado Cara e Yolanda até a casa abandonada foi um teste. "Eu planejava estuprar e matar as duas", disse ao policial. Ele havia decidido o local de desova do corpo com antecedência. Confirmou que tinha batido muito em Cara antes de estuprá-la e estrangulá-la. Lembre-se de que estamos falando de uma menina e de uma família com quem o assassino tinha uma relação próxima. Para ela, ele era o tio Joe. Mesmo assim, Conroe não sentiu nada ao espancá-la. Era apenas um meio para um fim perverso, antes de abusar sexualmente dela e então matá-la. Apesar de ele não ser de forma alguma insano, isso é mais depravado do que qualquer coisa que qualquer um de nós possa conceber. Depois, o criminoso foi para a casa de Peggy Dilts, tomou banho e se limpou, lavou as roupas e jogou fora os sapatos. No dia 26 de fevereiro de 1999, Conroe se declarou culpado perante o juiz Jim Worm por homicídio doloso qualificado na morte de Cara Rudd e homicídio doloso sem qualificação na morte de Rima Drexler. Na presença de parentes e amigos das vítimas, Conroe leu sua confissão em sessão aberta. No dia 5 de março, o juiz Worm o condenou a 55 anos de prisão. A sentença começaria depois que ele cumprisse o período mínimo da condenação por abuso e estupro que havia recebido 1 ano e meio antes. Apesar de Conroe ter sido poupado da pena de morte, o promotor do condado, Jim Stonier, queria se certificar de que ele nunca seria solto ou teria direito à liberdade condicional. Na audiência de confissão, a mãe de Rima, Danielle Keene, disse: "Esperei por respostas durante 14 anos, e obtê-las não diminui a dor. O fato de ele ter me enganado por tanto tempo enquanto sabia a verdade impossibilita-me de entender o monstro que existe dentro dessa carapaça de ser humano que está sentado aqui hoje." 12. Do lado de dentro dos muros.
A penitenciária do estado de Washington, em Walla Walla, conhecida como Muros, tem mais de 100 anos e fica rodeada por campos agrícolas em um vale entre as montanhas Palouse e as Blue Mountains, na parte sudoeste do estado, perto da fronteira com o Oregon. Os prédios originais foram construídos com tijolos de um tipo de argila encontrado naquela área. Os muros grossos de pedra foram feitos de concreto e pedras pesadas trazidas da bacia do rio Columbia. Eles foram planejados para conter os piores dos piores, uma função que exercem até hoje, agora reforçados com um cercado de correntes coberto com arame farpado. O objetivo da administração do presídio é manter os presos ocupados o máximo de tempo possível, por meio de exercícios, aulas e trabalho nos diversos cômodos e departamentos de manutenção da instituição. A antiga fábrica de juta foi transformada em uma de placas de carro em 1921 e hoje produz mais de 2 milhões de chapas por ano. Para os presos considerados perigosos demais para tais atividades ou para circular entre a população geral da penitenciária, existe uma unidade de segurança máxima, onde ficam confinados em suas celas 23 horas por dia, recebem as refeições por um buraco na porta e são observados por, no mínimo, 2 guardas sempre que saem da cela. Essa era a morada permanente de Joseph Conroe. As entrevistas mais difíceis que fiz foram as que a imprensa me acompanhou até a prisão. Enquanto eu ainda estava no FBI, o programa 60 Minutes da CBS enviou a correspondente Leslie Stahl e uma equipe de filmagem para seguir meu colega da Unidade de Apoio Investigativo, Judson Ray, e eu, na instituição penitenciária do estado da Pensilvânia, em Rockville, perto da Universidade Penn State. Fomos até lá para entrevistar Gary Michael Heindnick, encarcerado por aprisionar e matar diversas mulheres no porão de sua casa, no norte da Filadélfia. No porão, ele havia cavado um buraco que enchia de água, depois colocava uma ou mais mulheres lá dentro e dava choque nelas com fios elétricos. Thomas Harris usou esse elemento dos crimes de Heindnick como base para o personagem Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. O filme tinha sido lançado recentemente e a imprensa e o público clamavam pela história real. Heindnick tentou usar a defesa de insanidade, mas eu soube que na mesma época em que ele sentia prazer em torturar mulheres no porão, ganhou mais de $600 mil no mercado financeiro com suas estratégias de investimento. O criminoso foi executado com injeção letal em 1999, tornando-se a última pessoa a ser condenada à pena de morte no estado da Pensilvânia. Quando tentávamos estabelecer alguma conexão com ele, Heindnick era cordial, mas receoso. Ele tinha uma certa distância no olhar, que, com minha experiência, reconheci como paranoia avançada. Ele já estava na solitária devido a ataques de outros presos que só pioraram a impressão, nesse caso, bem realista, de que as pessoas o perseguiam. E mesmo assim ele tinha um QI alto e havia feito muito dinheiro com ações, sem ter tido o privilégio de uma boa educação. Ele não podia negar que mantivera aquelas mulheres em cativeiro, mas, assim como donos de escravos sulistas tentando defender algo indefensável, insistia que ele e as mulheres eram uma família feliz, celebrando juntos aniversários e feriados, que lhes dava presentes e levava iguarias para elas comerem. Até mencionou o rádio que levou para entretê-las, o qual, como Judd sugeriu, servia, na verdade, para mascarar os gritos delas. Sim, ele precisou bater em algumas, admitiu por fim, mas era para o bem delas, assim como um pai justifica bater no filho.
Ele havia criado a própria igreja e seu principal objetivo era usar as mulheres para povoar o mundo com pequenos heidniks. Isso tudo soava bizarro, mas ele insistia que estava falando sério. E seguiu dessa forma, esquisito e calmo, até eu dizer que queria abordar os problemas de sua infância. Conte-me sobre sua mãe, falei, ao me debruçar perto dele. Foi aí que Heidnik explodiu. Levantou-se como se fosse arrancar o microfone e ir embora. Eu lhe disse que nossa pesquisa concluía que a maioria dos serial killers teve um conflito com a mãe ou que houve alguma tragédia em que elas tinham morrido. Nesse momento, o assassino começou a chorar. Consegui levá-lo a esse ponto graças à pesquisa minuciosa que havíamos feito antes da entrevista. Eu sabia que Gary e o irmão mais novo, Terry, haviam crescido em Cleveland no fim dos anos 1940 e início dos anos 1950, e que foram criados por um pai frio e emocionalmente abusivo, que os menosprezava e os ameaçava, e uma mãe alcoólatra que se divorciara quando Gary tinha 2 anos e Terry ainda era um bebê. Eles foram morar com ela, mas depois de alguns anos o alcoolismo da mãe os obrigou a voltar a morar com o pai que odiavam. Ela se casou mais 3 vezes antes de cometer suicídio em 1970. Com câmeras no recinto, leva-se mais tempo para desenvolver uma troca com um preso. Não porque ele se sinta intimidado, mas em geral porque está preocupado demais em parecer bem na televisão e ser visto como vítima. É preciso passar por tudo isso antes de conseguir chegar à verdade factual e emocional do sujeito. Há também o problema dos números. Quando eu fazia entrevistas para o FBI, havia apenas 1 ou 2 pessoas presentes na sala. Uma equipe de televisão requer diversos indivíduos para as câmeras, para a luz, para o cenário. Se há gente demais na sala ou se o local é muito grande, é ainda mais difícil direcionar a conversa para onde eu quero que ela vá. Imaginei que precisaria de pelo menos 1 hora só para conseguir que Condrow focasse em mim e nas minhas perguntas. Os diretores da rede de televisão MSNBC esperavam que eu desmascarasse o homem que entrevistaria e mostrasse asco e desprezo explícitos. Esse estilo de confronto pode gerar um programa tenso e empolgante, mas não funciona para obter uma entrevista produtiva de acordo com meus termos. Era quase como um replay de nossas últimas entrevistas na prisão, quando homens de altos cargos do FBI queriam saber por que estávamos sendo tão acolhedores com os assassinos e os diretores das prisões questionavam por que as entrevistas eram tão longas. Isso também pode ser desconcertante para quem vê o programa, que não entende por que estou sendo legal e fingindo ser amigo dessas pessoas malignas. Talvez a interação mais falada na primeira temporada da série da Netflix, Mindhunter, ocorra no 9º episódio, quando os personagens de Bob Ressler e o meu, chamados Bill Tench e Holden Ford, entrevistam Richard Speck, o assassino em massa de alunas enfermeiras na prisão do estado de Illinois, em Joliet. Para tentar superar a indiferença de Speck e fazer com que ele se engajasse na entrevista, Holden pergunta o que deu a ele o direito de tirar do mundo 8 bocetas novinhas. Foi bem semelhante ao que aconteceu na vida real. Nós estávamos em uma sala de conferências da prisão com Speck e um conselheiro do departamento prisional, e o prisioneiro nos ignorava. Então, eu me virei para o conselheiro e disse: "Você sabe o que ele fez, esse cara? Ele matou 8 bocetas. E algumas delas eram bem bonitas. Ele tirou 8 bundas gostosas de todos nós. Você acha isso justo?" Speck ouviu a conversa, virou-se para mim rindo e falou: "Vocês são doidos pra caralho. Deve ter uma linha bem tênue que separa a gente."
Foi nessa hora que a entrevista começou a ser levada a sério. A sala em que entrevistamos Joseph Conroe tinha 12 por 6 metros. A equipe tinha 8 pessoas, sendo 3 operadores de câmera. E havia ainda meia dúzia de carcereiros para observar a entrevista e se certificar de que Conroe não ficaria violento, já que eu tinha solicitado que ele ficasse sem algemas. Quando Conroe saiu de sua cela, foi trazido para a sala e viu todas aquelas pessoas e equipamentos. Ele parecia chocado. Ele era um sujeito grande e robusto e parecia bem forte. Quando trocamos um aperto de mão, sua mão envelopou a minha. Era impossível ter lido o arquivo do caso e não pensar de imediato naquelas mãos espancando e estrangulando crianças. Enquanto me preparava para a entrevista e lia sua ficha criminal, imaginei que Conroe teria uma reação parecida com a de Charles Manson, quando ele subiu nas costas da cadeira para encarar Bob Ressler e eu, um tipo grandioso que queria dominar o encontro. No entanto, em vez de encontrar um Charles Manson, descobri em Joseph Conroe um cara complacente, que parecia satisfeito em falar sobre seus assassinatos. Minha tarefa era fazer com que ele se esquecesse das câmeras e da equipe de alguma maneira. Isso levou tempo e ele queria que eu soubesse que não falaria sobre nenhum outro caso. Ele era suspeito de outros inúmeros infanticídios e sabia que a polícia ficaria feliz em descobrir algum crime dele para condená-lo à pena de morte. Mas, só porque ele era complacente, não significava que a conversa seria fácil. Aderia à estratégia dele e pretendia conduzir a conversa da mesma forma que Bob e eu fazíamos quando estávamos no FBI. Nós íamos em busca de respostas específicas que poderiam beneficiar os investigadores. Não fazemos pergunta atrás de pergunta, sobretudo se o sujeito tem um comportamento cauteloso. Sob um olhar superficial, algumas inquirições poderiam parecer mundanas, mas cada detalhe e cada indicador de comportamento é importante para alguém como eu, que tenta abrir e entender a mente de um criminoso violento. Comecei bem leve, falando sobre coisas gerais. Fico muito grato por aceitar falar comigo. O que estamos fazendo aqui é ensinar ao público, à polícia, aos professores, a olhar para o seu histórico e ver se há algum indicador no início da sua infância que o tenha levado a cometer os crimes e conversar sobre eles em si, pois achamos que seria muito proveitoso. E eu gostaria de começar falando sobre seus primeiros anos. Abordei então o fato de ele ter sido adotado. Conroe confirmou a informação. Segundo ele, aconteceu quando tinha cerca de 8 meses de idade e disparou a contar em detalhes sobre como a família dos pais adotivos tinha vindo da Europa. Pensei que era interessante ele se referir a Eleanor Conroe como madrasta, o que poderia ser um sinal de transtorno de apego reativo. Ele mencionou que os pais não lhe contaram sobre suas origens até ele ter cerca de 7 anos. Como se sentiu quando eles lhe contaram? Perguntei. Tive sentimentos confusos, respondeu ele. Sempre me perguntei por que alguém daria o próprio filho para outra pessoa. Algo como um sentimento de abandono? Sim, um sentimento de abandono. Acho que esse foi um dos motivos principais de eu agir da maneira que agia quando era pequeno. É como pescar. Você joga a linha onde acredita que os peixes possam estar e mostra a eles a isca. Não estou depreciando de forma alguma a bênção da adoção, mas é importante notar que um número significativo dos mais conhecidos serial killers tenham sido adotados. Isso inclui Richard Ramirez, o perseguidor noturno, David Berkowitz, o Son of Sam, Kenneth Bianchi, o estrangulador de Hillside, Theodore Bundy, o assassino de colegiais, e Joel Rifkin, que assassinou prostitutas em Nova York e em Long Island.
Enquanto a vasta maioria de crianças adotadas prospera com pais carinhosos, acredito que, se um garoto que já tem algumas questões psicológicas ou um transtorno de personalidade antissocial incipiente, souber que foi dado ou rejeitado pelos pais biológicos, isso pode desencadear sentimentos de hostilidade, conflito de autoridade e comportamentos negativos. Contudo, pelas mesmas razões, essa pode ser uma desculpa esfarrapada para um predador explicar suas motivações e ações. Conroe lembrou que foi quando soube que tinha sido adotado que começou a agir de forma diferente. Comecei a ficar violento. Naquela época não havia nenhum programa de saúde mental no sistema educacional, essas coisas. Só tinha o diretor da escola, quer dizer, tudo que o diretor fazia era nos disciplinar. E foi quando comecei a ficar assim na escola, entende? Comecei a bater nas pessoas. Eu era maior do que as outras crianças. Não era surpresa alguma que muitos criminosos violentos fizessem ou sofressem bullying quando crianças. Você frequentava uma escola católica? Sim, minha escola era católica, particular e católica, e eu ia muito bem no colégio. Eu me destacava nos esportes e fui para a escola pública depois do 8º ano. Foi quando comecei a usar drogas. Que tipo de drogas usava? Muita maconha, LSD, anfetamina. Eu perguntei se com aquela idade ele implicava mais com meninos ou meninas. Qualquer um que estivesse por perto. Você foi molestado quando era pequeno? Não, nunca. Em que momento da sua vida você desenvolveu fantasias sádicas e sexuais? Você se lembra de quando isso ocorreu? Na mesma época. Isso era esperado. De todos os predadores sexuais que entrevistei ao longo desses anos, 50% tiveram sua primeira fantasia sexual entre os 12 e os 14 anos. Ed Kemper e Dennis Rader, o assassino BTK, começaram a fantasiar sobre crimes violentos antes da adolescência. Kemper arrancava os braços e as pernas das bonecas da irmã e Rader fazia desenhos de mulheres amarradas sendo torturadas. É preciso imaginar o que teria acontecido se alguém tivesse interferido naquele momento. Conroe descreveu situações em que fazia com que as meninas se despissem e então experimentava coisas com elas, embora negue que chegasse ao sexo. Ele também mencionou crueldade com animais, o componente-chave da tríade homicida, que teve início quando a família se mudou para Longview, Washington. Entrei para um grupo de garotos. Eles eram conhecidos no bairro por praticar bullying com as pessoas. Certo dia, um dos garotos com quem eu andava disse: "Eu sei onde os gatos ficam. Vamos lá matar os bichos e tal." Eu quis ir. Ele levou um taco de beisebol. Foi quando presenciei a morte de um animal pela primeira vez. Conroe seguiu usando pedaços grandes de madeira para bater na cabeça de suas vítimas animais quando elas eram pegas desprevenidas. "Como você se sentia?" perguntei. No início fiquei um pouco assustado, mas depois me empolguei. Aí virou uma perseguição porque a polícia apareceu. Alguém tinha chamado os policiais e nós escalamos uma árvore e assistimos aos caras vasculharem a área. A única preocupação dele era ser pego, mas até enganar a polícia era uma emoção. Não sentia remorso por ter ajudado a espancar um animal indefeso até a morte. Com isso, podemos ver que ele cresceu desprovido de sentimentos de empatia pelo sofrimento alheio. "Como você se relacionava com o sexo oposto?" perguntei. "Quer dizer, você tinha namoradas?" "Sim", respondeu ele. "Eu saí com um monte de meninas. Tive várias namoradas." Ainda fico pensando o que tantas garotas viam nele. "Você tinha uma idade de preferência para namorar? Por exemplo, adolescentes,
Mas a fantasia era com meninas mais novas? É, respondeu. E foi nesse momento que a conversa começou a ficar interessante para mim. Conforme fui ficando mais velho, as garotas continuavam da mesma idade e eram mais novas do que eu. Aí o espaço entre as idades começou a ficar cada vez maior. E logo eu me vi, sabe, molestando crianças. Então, o que você está dizendo é que, conforme foi envelhecendo, ficou preso em um tipo de vítima de preferência. Que idade preferia que elas tivessem ou que estavam procurando? Quando eu ia para a escola, preferia garotas mais novas do que eu, algumas séries abaixo de mim. Isso parece uma obsessão, não? Pensamentos obsessivos. Você conseguia controlar esses pensamentos que tinha? Eu pensava nisso o tempo todo, reconheceu Condro. Indaguei se ele fazia desenhos como Dennis Rader. Não, aquilo só existia na minha cabeça. Quer dizer, eu pensava nisso o tempo todo, pensava em pegar as pessoas, estuprá-las e matá-las quando estava no 7º ano. Esse tipo de assassino geralmente monta o roteiro ideal de uma fantasia na própria cabeça. O crime verdadeiro quase nunca condiz com o roteiro. Então tinha muita raiva dentro de você. De onde você acha que essa raiva... Vamos voltar aos seus 7 anos, quando descobriu que tinha sido adotado, o que era quase como um abandono para você. Acha que isso... Em parte, sim. Mas meus pais adotivos eram pessoas muito controladoras. Eu me lembro de dizer à minha mãe que não queria mais ir para a igreja e ela me obrigava. Eles me forçaram a fazer certas coisas e gritavam muito um com o outro, abusavam mentalmente um do outro, estavam sempre gritando. Ele achava que isso o levava a fazer coisas perversas com as crianças da vizinhança. O que você fazia? Questionei. O que quer dizer com coisas perversas? Sabe, eu batia nos meninos ou pegava as meninas e fazia com que elas se despissem para mim. Mas logo percebi que os pais da vizinhança não deixavam mais os filhos brincarem comigo. Então, em uma tentativa de morar mais perto do trabalho, meu padrasto fez com que nos mudássemos para Longview, Washington. Só que eu não sei se isso aconteceu por causa das coisas que eu fazia ou se ele queria mesmo ficar mais perto do trabalho. Pode ter sido uma combinação das duas coisas, mas eles nunca falaram nada comigo sobre o assunto. Uma característica interessante e bem consistente entre os serial killers é que 2 conceitos emocionais estão em constante conflito dentro deles. Um é o sentimento de grandiosidade e legitimidade. O outro é o sentimento de inferioridade e inadequação profunda e generalizada. Eu vi as duas coisas em Joseph Conroe, e isso permeava quase todos os aspectos de seu caráter e sua aparência. O comportamento dele em relação aos pais representava essa dicotomia. Depois de me contar o quão disfuncional era sua vida em família e como os pais estavam sempre gritando e abusando emocionalmente um do outro, ele acrescentou: mas eles eram pessoas boas. Eu era filho único. Eles me davam tudo que eu queria quando eu era pequeno. Meu pai me ensinou o valor do dinheiro. Ele me colocou para trabalhar aos 12 anos e eu tinha minha própria empresa de jardinagem. Eles eram pessoas bacanas. Apesar de ter aprendido o valor do dinheiro, aquele era um homem que vivia desempregado e havia descoberto maneiras de extorquir amigos, ex-mulheres e namoradas durante longos períodos. Com caras assim, o conceito e a realidade são coisas bem diferentes e eles não conseguem relacioná-los. Por fim, continuei, em que momento a coisa saiu do controle? Quando você começou a tornar suas fantasias uma realidade? Acho que com 12 ou 13 anos. Certa noite, tinha uma garota que trabalhava em uma loja do bairro e eu fantasiei que raptava e estuprava ela e tal.
Fiz um kit de estupro e fui até a loja depois que já tinha fechado às 23 horas e ela estava trancando tudo. Pedi uma carona e ela respondeu que sim. Entrei no carro dela e mostrei uma faca e levei ela para a área de Mount Solo. Ela chorou e tal e falou: "Por favor, não faz isso, por favor, não faz isso." E eu não fiz, não fui adiante. "Então você parou?" "Ficou com pena dela?" "É, fiquei." "Você se sentiu tocado dessa vez? Teve algum sentimento, não foi?" "É, mas foi a minha primeira vez. Eu não sabia direito o que estava fazendo." "Então podemos dizer que na fantasia tudo era meio que perfeito, mas na realidade, quando as coisas não saíram conforme o planejado, você achou que tinha um ótimo plano, mas não esperava que ela chorasse? Não esperava que ela reagisse daquele jeito?" "Sim, depois consegui passar por cima desses sentimentos. Em outras palavras, ele aprendeu a distanciar-se emocionalmente das vítimas para que as súplicas ou o sofrimento delas não o afetassem nem o impedissem de fazer o que pretendia." "Ela deu queixa na polícia ou algo parecido?" "Deu. Eu fui até processado, mas o advogado conseguiu me livrar da cadeia." Como resultado, pelo menos 2 garotas inocentes tinham morrido pelas mãos dele. 13. A conveniência da situação. Nós já havíamos conversado sobre a infância e os anos de formação de Conroe, e estávamos a caminho da pergunta que mais me interessava. Por que ele se arriscava sequestrando e matando filhas de pessoas que conhecia? Para alguém inteligente o suficiente para cometer múltiplos crimes, isso me parecia um comportamento de altíssimo risco. E junto a isso havia uma questão psicológica mais básica. Por que ele escolhera vítimas pré-adolescentes e crianças? Meu instinto era que o sentimento de inadequação pessoal levasse Conroe a buscar vítimas com quem ele pudesse se sentir igual. Nós todos somos familiarizados com versões mais brandas desse princípio, como, por exemplo, o cara que completa ou não o ensino médio, mas continua saindo com uma turma mais jovem, que vai admirá-lo de um jeito que os colegas da mesma idade não o farão. Perguntei, por que seu alvo eram crianças? Por que não uma mulher, por exemplo, de 18 anos? Quer dizer, por que uma criança? Você teve muito tempo para pensar nisso. O que se passa na sua cabeça que o fez ter fixação por isso? O que estava tentando tirar disso tudo? A resposta dele foi impressionante no que diz respeito à objetividade e simplicidade. Acho que foi apenas pela conveniência da situação. Sabe, crianças são muito ingênuas e tal. E eu era bem próximo das famílias e só brinquei com a confiança delas. Então era porque elas eram um alvo fácil? Sim, naquela época eram um alvo fácil. Seu histórico mostrava que, por diversas razões psicológicas, ele preferia meninas mais novas e eu ainda estava convencido de que isso tinha a ver, acima de tudo, com seu sentimento de inadequação. Porém, a razão estratégica de seu alvo serem meninas novas era o fato de que eram presas fáceis, como um leão que tenta caçar o antílope mais vulnerável do lago. Uma menina de 8 ou 12 anos não vai conseguir lutar da mesma forma que uma de 18. Mas antes de começar a matar, ele não se preocupava que algumas das meninas que molestava contassem aos pais? Ah, sim, confessou ele. Uma vez molestei uma menina e ela contou para a mãe, e a mãe dela me confrontou e não fez nada depois. Só conversamos sobre o assunto e ela foi embora. Eu esperava que ela fosse à polícia, mas não foi. Decidiu não prestar queixa. Considere a declaração em relação ao incidente em que Conroe ameaçou uma menina de 12 ou 13 anos com uma faca em Mount Solo, do qual seu advogado conseguiu livrá-lo.
Muitos pais se mostram relutantes em ir à polícia por medo de que todos na vizinhança saibam que o filho ou a filha foi molestado e não querem o estigma ou que a criança tenha que testemunhar no tribunal. Conroe estava começando a entender as regras do jogo e a explorá-las em benefício próprio. Você acha que poderia ter acontecido alguma coisa na sua vida naquele momento? Estávamos falando sobre o início da infância dele, que pudesse ter sido feita para evitar que você extrapolasse e cometesse um crime violento? Perguntei. Não, acho que a maioria dos abusadores... Acho que é algo nos nossos genes, sabe? Na árvore genealógica. Eu tenho um parente preso do outro lado do país. Ele também é estuprador. Então acredito de verdade, assim como o alcoolismo e o vício em drogas e tal, que isso seja uma epidemia que o governo precisa olhar com afinco, porque fazem um monte de pesquisas e eu acho que está nos nossos genes. A princípio, isso parece bastante analítico e sofisticado, como se Conroe estivesse pegando a visão geral do problema do qual ele próprio era um exemplo. Porém, quando observamos de perto, essa é apenas mais uma maneira de não se responsabilizar pelos crimes que cometeu. É como o alcoolismo, é como o vício em drogas. É hereditário. Eu nasci para molestar e matar. Não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Então, cabe aos órgãos federais pesquisar e descobrir o problema. Bobagem. Um alcoólatra não é absolvido quando bate na esposa ou atropela um pedestre simplesmente porque está bêbado. Conroe talvez tenha tido uma vontade irreprimível de estuprar e matar para satisfação própria, mas não foi obrigado a fazer isso, pois ninguém é. Ele estava preocupado demais com a maneira mais segura de cometer e esconder seus crimes para que fossem considerados incontroláveis. Tudo é uma questão das escolhas que cada indivíduo faz. Quando a filha de Conroe, Courtney, foi interrogada, também rejeitou essa premissa. Se esse comportamento fosse genético, ponderou ela, então teria a mesma vontade de matar que o pai, mesmo nunca tendo cogitado machucar ninguém. Ela também acha que as ações do pai foram uma escolha, não uma desculpa. Prossegui perguntando a Conroe: você diria que tem uma personalidade com tendência a vícios? Sim, bastante, do tipo agora ou nunca, sabe? E nesse momento também, mesmo aqui dentro, de que maneira? Assim que percebia do que poderia escapar e como eu poderia desafiá-lo, ele mudava as declarações. Não sei, não é com vícios, talvez seja uma personalidade compulsiva, sabe? Não tem nada para fazer na prisão. Você precisa cumprir sua pena e fazer com que esse tempo valha alguma coisa. E a maioria das pessoas faz isso limpando compulsivamente as celas, ou participando de programas, ou praticando esportes, ou essas coisas. O que você faz? Limpo bastante a minha cela. Sou como todos os outros. Gosto de manter a cela limpa. Primeiro, ele não é como todos os outros presos, embora goste de pensar assim. Ele é um estuprador de crianças e um assassino, o que o coloca lá embaixo na hierarquia da prisão. Segundo, por estar encarcerado, não tem mais controle da própria vida. Está frustrado por não poder mais realizar suas fantasias. Uma forma de obter algum tipo de controle é agir de maneira obsessivo-compulsiva, como limpando e organizando a cela, o único espaço sobre o qual ele e outros presos têm algum controle. Também achei que essa poderia ser uma abertura para falar sobre o que ele pensava ao cometer os crimes. Você acha que foi nesse momento da sua vida que perdeu o controle? Com o que estava acontecendo nas suas relações, no seu emprego, que o crime seria a solução, o único momento em que poderia cometer um ato e estar no controle,
Ser o chefe? Ele mordeu a isca, tirando a culpa de seu comportamento da influência de outras pessoas. Em parte, sim. Descobri que muita gente na minha vida estava tentando me controlar, sabe? Todas as minhas namoradas sempre queriam que eu mudasse. Minha mãe queria que eu mudasse. Meu pai queria que eu mudasse. Todos os meus amigos achavam que eu precisava mudar. Eu era alcoólatra e viciado em drogas e abusava de todo mundo ao meu redor. Mais uma vez ele parecia mostrar alguma percepção e assumir um pouco de responsabilidade ao admitir que abusava de todos ao seu redor. Mas, na verdade, estava culpando essas pessoas. Em vez de pensar se o fato de todo mundo querer que ele mudasse significava alguma coisa, ele via como um controle exterior. Sua maneira de fugir dessa opressão era abusar de drogas e álcool, que também teria o efeito de diminuir as inibições antes de cometer os crimes. Isso indicava narcisismo e falta de empatia por qualquer pessoa que não ele mesmo. Além disso, ele ficava violento quando bebia. Condro tinha muita raiva reprimida pelo mundo, portanto não demonstrava nenhuma empatia ou compaixão pelas vítimas, nem responsabilidade pelos próprios atos, porque sentia que, na verdade, ele era a maior delas. Dennis Rader me contou que seu reino BTK começou quando havia perdido o emprego. Tudo aconteceu porque fui demitido da Cessna. Eu não tinha nenhum problema sexual com a minha esposa, nem problemas financeiros. Foi tudo por causa da demissão. Não parecia justo. Eu gostava mesmo daquele trabalho. Achei essa declaração bastante interessante de ser analisada. Por um lado, não há possibilidade de uma demissão levar alguém sensato a aterrorizar, torturar e assassinar 4 membros de uma família e depois se gabar disso. Essa era só a desculpa usada para mitigar o senso de responsabilidade dele. Por outro lado, isso se relaciona diretamente com o imaginário psicológico de Rader. E não falo apenas de seu fascínio antigo por cordas e torturar mulheres, que acabou saindo do pensamento e se tornando realidade. Isso mostra o profundo narcisismo dele, que, por ter sofrido algo injusto, não se importa com suas reações ou atitudes injustas em relação às vítimas ou aos parentes. Ou seja, incontáveis sinais de uma magnitude superior. Dennis Rader tinha uma esposa, 2 filhos e um emprego público. Em algum momento de sua vida, tinha sido líder dos escoteiros para crianças pequenas e presidente da igreja que frequentava. No entanto, as fantasias de amarrar e torturar pessoas que ele concebia, planejava, desenhava no papel e então saía e executava, eram a coisa mais importante de sua vida. Apesar das fantasias assassinas serem igualmente depravadas, é possível ver a diferença entre a assinatura e o modus operandi de Condro e Rader. Condro queria estuprar e matar com o mínimo de esforço ou de resistência da vítima. Para Rader, a maior satisfação vinha do prazer sádico que tinha ao assistir às vítimas cientes de que ele as mataria. Quando já havia amarrado e estrangulado as mulheres, perdia o interesse em lhes infligir dor física, como a maioria dos sádicos faz. Pelo contrário, ele se glorificava pelo poder de vida e morte e pelo desespero das vítimas ao saberem que iam morrer. Para Rader, a vítima era a atriz principal de seus planejados dramas hediondos. Para Condro, ela era apenas uma figurante, para ser descartada quando ele terminasse. Eu sabia que, pelo histórico de Rader, assim como Condro, ele havia começado torturando animais e o confrontei quanto a esse fato. Me conte sobre os animais, Dennis. A expressão do assassino BTK ficou sombria. Eu sabia que você ia mencionar esse assunto, respondeu. É claro que sabia.
Ele lera nossos livros e tinha consciência de que aquela característica fazia parte da tríade homicida, junto com fazer xixi na cama e atear fogo nas coisas. Mas eu nunca matei nenhum animal. Jamais faria isso. Achei interessante que ele pudesse se gabar do que havia feito com os seres humanos, mas ficasse envergonhado para admitir que maltratara pequenos animais. Na realidade, o que essa declaração mostra é a regra universal de todos os serial killers e predadores violentos. As outras pessoas não importam. Elas não são reais e não têm direitos. É a sociopatia levada ao maior dos extremos. Para assassinos como Joseph Conroe e Dennis Rader, ela definia sua forma de interagir com o mundo. Era hora de conduzir Conroe ao caso de Rima Drexler. Conheci Rusty, padrasto de Rima, quando estávamos na escola, falou Conroe. E certa noite em um bar conheci Danielle. Rusty me apresentou a ela e ficamos amigos. Rusty e eu já éramos amigos de longa data. Eu estava trabalhando em uma fundição local e esbarrei no Rusty. Ele estava voltando de um trabalho em Nevada e começamos a sair de novo. A primeira coisa que se pensa sobre essa breve narrativa é no quanto ela soa comum, corriqueira e banal. Então lembramos que Conroe matou a enteada do amigo de longa data e percebemos mais uma vez a realidade nua e crua. Predadores podem parecer, soar e até agir como pessoas normais, mas eles não pensam como nós. O processo de lógica deles é totalmente diferente. Se a fala anterior de Conroe descrevia uma existência prosaica, a seguinte demonstraria o que constitui de fato a rotina da vida para ele e seu círculo social. Naquela época, nós nos drogávamos muito, bebíamos demais, era tudo festa. Cocaína era a nossa droga principal. Rusty tinha perdido o emprego, ou Daniel tinha expulsado ele de casa, ou qualquer coisa assim. Enfim, ele estava vivendo do seguro-desemprego e não conseguia pagar o aluguel, então me perguntou se podia morar comigo. Eu respondi, claro que pode. Eu estava saindo com a minha ex-mulher Julie, então nunca parava em casa mesmo. E um dia começamos a conversar e ele me contou a palavra secreta que ele e Rima haviam combinado. Qual era a palavra secreta? Era unicórnio. Aí teve um dia que eu vi a menina caminhando pela rua. Fui ao mercado e quando voltei, ela ainda estava caminhando. Encostei o carro. Foi meio que por impulso. Encostei e ela entrou. Não tinha sido um impulso. Um impulso é algo fugaz e repentino. Aquilo era uma força que sempre estivera dentro dele. Foi um crime de oportunidade. E aí, você falou a palavra secreta? Eu disse a palavra secreta e ela entrou. Ela entrou no carro comigo e fomos até a área do córrego Germany. Repare que ele é bastante informal quando começa a falar de seu modus operandi. Em determinado momento da conversa com assassinos, sempre chegamos a essa parte. Joe, o que aconteceu naquele dia? Qual foi o estressor principal ou o que deu o empurrão que despertou a certeza de que você cometeria um crime e que seria com aquela criança, que seria com Rima? Resolvi que seria com Rima porque, primeiro, ela confiava em mim. E naquela época da minha vida, sabe, eu me sentia atraído por meninas novas. Então decidi que seria com ela e Rusty tinha me contado a palavra secreta. E como eu disse, estava indo ao mercado e na volta vi ela ainda caminhando na rua, falei a palavra secreta e ele entrou no carro. Então levei Rima para minha casa e disse a ela para ficar dentro do carro. Aí liguei para o trabalho e avisei que não iria naquele dia. E levei ela até o córrego Germany. Estuprei e matei. Você estuprou dentro ou fora do carro? Eu a levei para a antiga piscina natural que conhecia, e ela ficou ali, de pé, olhando para o rio. Era um córrego veloz, mas tinha uma piscina natural lá
e ela ficava só olhando. Então simplesmente acertei no lado da cabeça dela, dei um soco com a minha mão direita e deixei a garota inconsciente. Então, estuprei Rima. Ela recuperava a consciência enquanto era estuprada e comecei o estrangulamento. Você a estrangulou com as mãos? Isso. Ela estava de frente ou de costas para você? De frente. A essa altura é possível perceber pela forma que um criminoso estrangula a vítima se ele tem a pretensão genuína de matá-la ou se há alguma ressalva, hesitação moral ou empatia. Nesse caso, não havia nada disso. Condro e Rima estavam cara a cara. Aquele era um homem em quem ela confiava e, mesmo assim, ele não teve escrúpulos em estrangulá-la enquanto a encarava nos olhos. Eu me coloco no lugar da vítima e penso que a última imagem que terei é desse homem em quem eu confiava tirando minha vida sem sequer sentir remorso. De frente. Foi difícil? Questionei. Foi difícil pensando em retrospecto? Aparentemente nem um pouco. Naquele momento eu estava comprometido, já tinha tomado a decisão de matar ela, muito antes que Rima soubesse quando entrou no meu carro. Vocês nem conversaram, esclareci. Ela não sabia mesmo o que a esperava? Quer dizer, você a deixou inconsciente e fez sexo com ela depois de estar morta? Ele me corrigiu no detalhe de quando havia estuprado Rima. Foi objetivo e regimental ao recontar, como se descrevesse os esforços para trocar um pneu furado. Sim, ele a atingira com força suficiente para apagá-la. Depois fez sexo com ela enquanto estava inconsciente. Ele a estrangulou e, quando ela recuperou a consciência e ofegou em busca de ar, continuou a estuprá-la. Depois ele a carregou até a beira do córrego e forçou sua cabeça debaixo d'água. Quando levantou a cabeça da menina outra vez, ela ainda estava viva e engasgando, tentando respirar. Foi nesse momento que ele pegou uma pedra e bateu contra a cabeça dela até que morresse. Enquanto eu ouvia, estava atento para não mudar de expressão, mas meu sangue fervia e eu pensava, se tem alguém que merece a pena de morte, é esse cara. O relato me deixou sem ar. Não só pela perversidade e maldade imensas do que Joseph Condro fizera, mas por sua postura quanto ao ato em si e em relação à vítima. Apesar de não se masturbar ao assistir a angústia de suas vítimas, antevendo a própria morte, ele era tão distante e indiferente diante do sofrimento daqueles que o conheciam e confiavam nele que, à sua maneira, era tão cruel e narcisista quanto Rader. Essa confissão era terrível demais para ser transmitida na televisão. Mas eu tinha feito com que ele relaxasse e falasse da mesma forma que McGowan revivera seu crime. Ele nunca descrevera em detalhes suas ações. Parecia não fazer diferença que aqueles guardas e a equipe de produção estivessem ouvindo. Condro mostrara do que era capaz, como tudo funcionava para que conseguisse o que queria, não importando as consequências e as outras pessoas. A maioria dos predadores assassinos, em especial os sádicos, aqueles cuja principal satisfação psicológica vem de causar dor física ou emocional e fazer com que outra pessoa sofra de forma indefesa, precisa despersonalizar as vítimas, tratá-las como objetos. Isso é mais difícil quando eles conhecem a vítima, apesar de claramente não ser o caso de Condro. Ele conhecia bem Rima. Era amigo de longa data do padrasto dela, assim como da mãe. Ele a vira crescer e sabia que ela confiava nele. Ele gostava da menina e não tinha nenhuma reclamação contra ela. Não havia como ele conseguir despersonalizá-la. E mesmo assim, conseguiu decidir estuprá-la, assassiná-la e seguir com uma indiferença metódica.
Era isso que tornava Conroe único para mim e o motivo de eu querer compreender sua mente. Existem alguns tipos de personalidades predatórias que também matam pessoas que conhecem e de quem são próximas, mas normalmente há um tipo diferente de psicodinâmica envolvida e o crime tem uma apresentação de comportamento distinta. Um criminoso que mata alguém próximo, em geral, é motivado por um grande sentimento de traição visível, vingança ou raiva, instigado por ciúme e indignação. Vimos isso no caso de O.J. Simpson, no assassinato de sua ex-mulher Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. Em uma situação como essa, esperaríamos uma evidência comportamental de assassinato exagerado. Lesões bem mais graves e mais violentas com a vítima do que o necessário para causar sua morte. Um padrão comportamental típico de assassinato exagerado são facadas múltiplas e firmes no pescoço ou no peito e muitos machucados no rosto. É um crime cujo objetivo principal é a punição fomentada pela raiva. Ron Goldman apenas estava no lugar errado e na hora errada. Simpson não tinha nenhum objetivo específico em relação a ele, a não ser neutralizar uma ameaça inesperada. Nicole era o verdadeiro alvo da punição violenta. Não era o caso no assassinato de Rima Traxler. Conroe não sentia raiva alguma dela. Não tinha motivos para querer punir a ela ou aos seus pais. Ele nunca havia sequer expressado antipatia pela menina. Foi apenas algo que decidiu fazer no calor do momento, porque era fácil e lhe daria prazer e satisfação. Ele resolveu estuprá-la e seria mais simples fazer isso se ela não resistisse. Ele não se excitou com a luta ou o sofrimento dela. E depois de fazer o que queria, precisou matá-la para que pudesse se safar. Se ela morresse estrangulada, tudo bem. Se não, a outra opção era atingir sua cabeça com uma pedra. Era distante e frio, como matar uma vaca em um abatedouro. Como você se livrou do corpo dela? Essa é outra pergunta muito importante para mim. Eu estava sob pressão por causa do tempo. Não saí e cavei um buraco, como alguns desses assassinos fazem, mas levei ela para um enorme tronco de madeira que estava apoiado em um rochedo e a joguei atrás dele. Depois juntei um monte de plantas que estavam ali pela área, joguei sobre ela, disfarcei o lugar o máximo que consegui e fui embora. Levei todas as roupas dela comigo, dirigi até a ponte Longview Rainier e joguei no rio. Essa tentativa desleixada de ocultação me dizia que era provável que Conroe estivesse sob efeito de drogas ou álcool. Pelos interrogatórios policiais com alguns de seus amigos e colegas de trabalho, sabíamos que ele já tinha declarado que o segredo para não ser preso por assassinato era se certificar de que a polícia não encontraria um corpo. Essa tentativa negligente e apressada de desovar um cadáver poderia fazer com que ele fosse descoberto. Conroe teve sorte disso não ter acontecido. E admitiu isso para mim. Fiquei surpreso, pois quando um corpo se decompõe, ele fede, sabe? E aquela era uma piscina natural bem conhecida. Fiquei surpreso de ninguém ter encontrado. Essa é a parte que a maioria de nós vai achar completamente impensável. Em seu celebrado e controverso livro, Eichmann em Jerusalém, a filósofa Hannah Arendt escreveu sobre a banalidade do mal dos nazistas. Aqui havia um exemplo perfeito dessa expressão, a poucos metros de mim. Perguntei a Conroe: e quando você terminou o assassinato e foi para casa, a mãe dela o procurou para pedir ajuda? Não. Voltei para a casa da minha namorada naquela hora, ela estava cozinhando o jantar e eu tinha alguns afazeres domésticos para resolver. E por volta de, umas 6 da tarde já estava escuro. Eu me lembro de uma batida na porta. Era da Nell.
Ela perguntou se Rima tinha aparecido na nossa casa e respondemos que não. E então, ela começou a chorar e usou meu telefone para ligar para a polícia. Minha namorada me disse para ir com ela para garantir que que ela ficasse bem. E fomos direto para a casa de outra pessoa. Danielle perguntou a mesma coisa, voltamos para o carro, fomos até a casa de Rusty e tinha policiais por todo lado. Eles estavam colocando o lugar abaixo. Acharam que ele era o responsável pelo desaparecimento. Seu grande amigo se tornou o principal suspeito, o que era bom para Condro, pois isso tirava o foco dele. Em vez disso, era provável que a polícia nem sequer se atentasse a Joe, pois ele estava ajudando a mãe da vítima. A polícia foi atrás de você para interrogá-lo? Acho que nem falaram comigo naquela época. Eles, Lisa Snell e uma repórter, que não me lembro do nome, foram falar com Rusty e a polícia interrogou ele algumas vezes. Ele não passou no detector de mentiras. Exemplos como esse são um dos motivos pelos quais nunca me asseguro com exames no polígrafo. Não é nada efetivo em suspeitos que já têm ficha criminal e que podem estar envolvidos em outros crimes. Em suas mentes distorcidas, eles acreditam que o crime foi justificável ou que foram destinados a isso. Ou, como diversos serial killers me disseram ao longo de todos esses anos, se você consegue mentir para a polícia, o quão difícil é mentir para uma caixa? Acabaram nunca encontrando o corpo e tal, e aí meio que se perderam. Em algum momento você pensou que pudesse ser pego? Você se sentiu bem por saber que não seria descoberto? Eu me senti muito bem. Por quê? Porque o foco principal estava em Rusty, sabe? E deixei as coisas seguirem assim. Você voltou algum dia para ver se o corpo ainda estava lá? Não. Não mesmo? Não. Nunca se deve voltar. Uma das maneiras que usamos para analisar os UNSUBs é saber se há alguma evidência de que eles tenham voltado uma ou mais vezes à cena do crime ou aos locais onde desovaram os corpos. Não vigiamos a cena de um crime na esperança de capturar o criminoso, mas saber se ele retornou ou não, ambos os casos, nos dá muitas informações comportamentais para trabalharmos. Há duas razões principais para assassinos voltarem às cenas. Uma seria classificada como comportamento de assinatura e a outra como modus operandi. O aspecto psíquico versus o aspecto prático do crime. A primeira é para aliviar a adrenalina e a emoção do ato. Vimos um grande número de criminosos voltarem para se masturbar sobre ou ao redor do corpo da vítima. Já vimos necrófilos que voltaram para fazer sexo com as vítimas recém-mortas. Ted Bundy era um desses. Claramente, Condro não se encaixava nesse perfil. Quando ele terminava de fazer o que queria com a vítima, era o ponto final, e, sem se preocupar, retornava aos seus afazeres. A outra razão era defensiva, para garantir que o corpo permanecia escondido e não seria descoberto pelas autoridades ou por um transeunte qualquer. Da mesma forma, Condro deixou claro que não apresentava esse tipo de comportamento. Ele pensava que voltar à cena do crime ou ao local de desova do corpo tornava mais provável que fosse descoberto. Qual era o motivo disso? O que o separava do pensamento de qualquer outro criminoso que não queria ser descoberto? O fato de já estar associado à vítima. Diferente de outros predadores cujo alvo eram pessoas desconhecidas, Condro sabia que ele surgiria no círculo de possíveis suspeitos e que esses movimentos pela área poderiam ser observados ou examinados. Ele estava desconfortável com o fato de estar sob pressão por causa do tempo, após o assassinato de Rima, mas a polícia parecia focada em Rusty, então era melhor deixar as coisas assim.
O fato de o corpo da garota nunca ter sido encontrado, mesmo após Condro concordar em ajudar a localizá-lo, é bastante incomum, mas com certeza serviu como vantagem para ele, em oposição à crescente agonia da família da menina. Eu disse a ele: até hoje a mãe dela tem esperanças de que a filha esteja viva, mesmo que você tenha dito que foi responsável pela morte. Como ela nunca a encontrou, a família espera que ainda possa estar por aí. Mas não. Não há esperança. Não há esperança. Ela estava morta quando eu escondi o corpo. Se pudesse dizer algo à mãe dela, o que diria? Isso é difícil. Respondeu sem fazer muita pausa para a introspecção. Não sei o que diria a ela. O que se diz para alguém que, sabe, sai por aí matando crianças? Não há nada a dizer. O ato fala por si. 14. Houve vítimas no meio do caminho. Joseph Condro fora condenado por 2 assassinatos, um em 1985 e o outro em 1996. De tudo que eu havia aprendido sobre predadores sexuais, soava estranho para mim que ele tivesse ficado sem fazer nada durante 11 anos. Pensei na história que ele contou do jacaré esperando por longos períodos embaixo d'água até que ficasse faminto. Perguntei: você realmente consegue se segurar durante tanto tempo? Em geral, a fantasia vence. Você revive o crime inúmeras vezes dentro da sua cabeça? Mais uma vez ele respondeu em tom casual: isso faz parte da coisa. Mas vamos deixar claro, houve vítimas no meio do caminho. Algumas pessoas que molestei nunca prestaram queixa, sabe? Fico muito satisfeito que tenha dito isso, falei, pois quando li sobre você, pensei, com base nesse tipo de caso, duvido que ele não tenha feito nada durante os 10 anos entre o primeiro e o segundo crime. As pessoas que entrevisto costumam dividir detalhes comigo. Algumas pegam lembrancinhas, objetos que pertençam à vítima ou guardam reportagens de jornal, mas o desejo, quando você tem esse tipo de obsessão, precisa de um escape. Então, houve outros casos e muitos não foram registrados? Houve casos que não foram registrados. As vítimas eram sempre amigas suas? Não, elas eram... É como eu disse, eu gostava de fazer festa e você sabe, havia sempre garotas jovens lá de 15, 14, às vezes até 13 anos. E coisas eram usadas nessas festas. E elas eram meninas festeiras. Por que não matou essas vítimas? Provavelmente porque eu não tinha feito tudo o que gostaria com elas ainda. O que queria fazer com elas? Queria continuar molestando essas meninas. Era parte da sua fantasia mantê-las vivas por um tempo? Qual seria a situação ideal para você fazer uma vítima? Uma fantasia completa, do início ao fim, com local, hora e tal. Minha fantasia era matar. Quer dizer, estuprar e matar as minhas vítimas. Essa era a fantasia completa. Meus assassinatos eram o ápice da coisa toda. No passado eu tinha molestado algumas pessoas, umas crianças e tal. Talvez eu não tenha matado porque gostava delas, sabe? E então ele continuou. Para mim, não era uma fantasia. Quando eu estava em liberdade, era real. Fazer o ato em si, você sabe o que eu quero dizer, era parte da minha vida, era parte do meu estilo de vida. Apesar da preferência por meninas jovens e conhecidas, pela facilidade e conveniência do crime, ser uma característica específica de Condro, ele tinha outros traços que se encaixavam no tipo de personalidade de predador violento. Por exemplo, sua ânsia pela sensação era incessante. Contudo, se fosse constatado que os 4 estupros e 2 assassinatos pelos quais ele estava preso fossem seus únicos crimes violentos, ele seria uma exceção extrema. Uma que eu gostaria de entender e colocar no contexto das tipologias de predadores. Por outro lado, se havia casos desconhecidos e não resolvidos
Entre aqueles pelos quais havia sido condenado, isso confirmaria o que sabíamos sobre aquele tipo de predador sexual. De qualquer forma, obter uma resposta era de extrema importância. Li relatórios policiais que relatam que você pode ser responsável por cerca de 70 vítimas de abuso sexual e possivelmente outros homicídios. Mencionei. O que sabe sobre isso? Eu li a mesma coisa. Então os números são exagerados? Quando o relatório fala 70, que você pode ser responsável por outros 70 casos? Não posso responder isso. Não quer ou não pode? Não quero. A resposta podia significar que ele ainda estaria apto a receber a condenação de pena de morte. Aquilo respondia à minha pergunta. Condro não era o tipo de pessoa, e há muita gente assim que, quando é pego, quer confirmar sua reputação assumindo mais ataques ou assassinatos do que cometeu de verdade. Para Condro, matar era algo corriqueiro demais para que ele se importasse com esse tipo de status. Portanto, se ele não respondeu diretamente, é porque havia mais coisa escondida. Perguntei se ele já se envolvera com uma mulher para ter acesso à filha dela. Infelizmente, isso não é raro em predadores sexuais de um determinado tipo. Ele negou, mas permaneço cético. No entanto, a característica verdadeiramente perversa revelada durante a entrevista foi a sensação que tive de que ele não se achava responsável por nada daquilo. Condro continuou cometendo crimes porque a polícia era incompetente. Escapou da pena de morte porque as famílias das vítimas fizeram um acordo. Na cabeça dele, eram as outras pessoas que sempre iniciavam tudo. Até mesmo o fato de ele saber a palavra secreta dos Traxler com o Rima, eles simplesmente contaram para ele. Não tinha pedido nada daquilo. Mas, como sabemos, ele se sentiu livre para usar e abusar dela. No meu caso, eles me deixaram fazer um acordo. Eu era um candidato à pena de morte e o promotor queria isso. E então eles falaram com as famílias e quando o caso enfim terminou, fiz um acordo. Foi uma decisão das famílias. O promotor foi até eles e conversou sobre isso. E sinto que não há justiça, sabe? Eles nunca deveriam ter me proposto um acordo. Vê o que quero dizer? Deviam ter me condenado à morte, disse Condro. Acho que eu devia ter morrido por ter cometido os crimes, sabe? E, sei lá, sinto que minhas vítimas não tiveram justiça. Elas estão mortas. Eu estou vivo. Elas estão se revirando nas covas. Uma delas nem foi encontrada ainda e acredito que as famílias, mesmo tentando fazer o que era certo ao vasculhar o local de desova do corpo de Rima Traxler, estavam pensando no melhor para Daniel. Do fundo do meu coração, não acho certo. Não houve justiça. Elas decepcionaram as próprias filhas. Do fundo do meu coração, não acho certo. Dá para acreditar nesse cara? Durante todos esses anos, treinei a mim mesmo para não reagir com sentimentos verdadeiros, para guardá-los para mim, mas às vezes é difícil manter a compostura quando se ouve declarações ultrajantes. Afinal, Condro havia feito um acordo que livrara a si mesmo da morte. Teria sido tão fácil, mas tão contraprodutivo dar aos diretores da MSNBC o tipo de reação que eles queriam. Ele continuou a falar com sua moralidade superficial. Se meu filho fosse assassinado, eu ia querer o cara no corredor da morte. Nunca pediria para o promotor fazer um acordo. Essa seria a última coisa que eu passaria na minha cabeça. Eu ia querer matar o cara, sabe? Arrancar ele desse planeta. Nesse momento, quase perguntei a Condro por que então ele não havia se declarado culpado com condenação à pena de morte em conformidade ao seu senso de justiça.
mas decidi que era melhor deixar que ele continuasse falando. Depois de o criminoso lamentar o quão injusto o acordo oferecido havia sido com as vítimas, perguntei: então você não aceitou o acordo porque estava tentando escapar da pena de morte? Não foi por isso? Ninguém mencionou o acordo para mim. Fui eu que tive a ideia. E como era chocante eles terem aceitado. Você estava com medo de morrer? Não tenho medo de morrer hoje. Claro que não, já que sua execução foi desconsiderada, pensei. Você estava preocupado com... Não queria que os seus filhos testemunhassem? Fiz essa pergunta sabendo que o acordo não teve nada a ver com os filhos dele. Talvez apenas com a imagem de pai que Condro tinha de si mesmo. E não que ele tivesse sido o pai do ano. Isso me chateou. Porque eles teriam que testemunhar a favor do Estado. Conforme fui pensando cada vez mais nisso, percebi que não queria que meus filhos fossem testemunhas. Eles eram novos na época, tinham 15, 14 ou qualquer coisa assim, 16 anos. E eu não queria que virassem testemunhas do Estado, relatassem o que aconteceu naquela manhã e depois passassem o resto da vida pensando, caramba, a minha declaração talvez tenha colocado o meu pai no corredor da morte e tal. Não queria os meus filhos envolvidos em nada disso. Muito embora ele não soubesse a idade certa dos filhos. Além disso, ele ficou entediado, sem fazer nada na prisão, enquanto os promotores reuniam evidências e pensavam no que fazer com ele. Fiquei de saco cheio na prisão. Eu já estava preso havia sei lá quantos meses, 28 ou algo assim, na solitária, sabe? Porque eles não podem me colocar junto com os outros. Todo mundo, tanto a carceragem quanto a população presidiária, queria me matar. Aí eu só queria que todo esse tormento acabasse. Apesar do acordo de entregar os detalhes sobre onde havia deixado o corpo de Rima, ele não foi encontrado. Se passaram uns 13, 14 anos, e aquele rio encheu e esvaziou umas 15 vezes. Eu mesmo fui lá. Nem tinha certeza se aquele era o lugar certo até começar a reconhecer alguns pontos de referência. Dei à polícia uma descrição pitoresca da área onde era o local, então os policiais e o detetive foram até os moradores próximos ao córrego Germany e eles mostraram onde era a piscina natural. Então, quando cheguei lá, comecei a reconhecer pontos de referência e tal, e tinha certeza de que o local era aquele. Ele parecia se desculpar mais pela inabilidade de localizar o corpo do que pelo estupro e assassinato em si. Em meus muitos anos de observação e interação com serial killers, descobri que uma grande parcela deles tem uma fixação anormal pelas mães. Em geral negativa, como no caso de Kemper. Às vezes positiva, ou uma mistura confusa das duas coisas, como no caso de McGowan. Eu queria ver se Condro tinha mais sentimentos pela mãe do que por outras pessoas em sua vida, e se a influência dela realmente havia causado algum impacto nele. Perguntei sobre sua morte, que ocorreu mais ou menos na mesma época em que ele havia assassinado Cara Rudd. Sim, minha mãe. Ela foi uma grande perda para mim e para o meu padrasto, confessou ele. Depois da morte dela, ele se perdeu completamente, a ponto de precisar ser colocado em um asilo. Ele adoeceu? E aí o irmão dele veio, ficou a par do que estava acontecendo, e decidimos que seria melhor nos livrarmos da casa e tal, porque eu não queria mais morar lá. Eu morava com eles porque o meu pai tinha diabetes, e a minha mãe estava doente e me pediu ajuda, e aí eu queria ver se conseguia deixá-lo emotivo. Com certeza, ele não tinha demonstrado muita emoção em relação aos próprios crimes ou às traições de amizade e confiança. Você amava sua mãe? Eu amava ela, sim. Então, esse foi um golpe para você?
Sim, foi um período bastante traumático da minha vida. Fui eu que a encontrei e depois liguei para uma amiga, ela chegou e... Entende? Eu não sabia nem o que fazer. Falei, você sabe o que fazer? A gente liga para a polícia e pede que eles venham? E ela respondeu, não, deixa que eu resolvo toda a situação. Ela cuidou de tudo para nós. Eles ligaram para o médico legista e a polícia sabia que a minha mãe estava em estado terminal. E naquela manhã eu entrei para vê-la e ela estava morta. Li que era uma mulher maravilhosa. Sim, era assim. Tinha muitos amigos. E isso derrubou você, digo, emocionalmente? Ah, claro. Acabou comigo. Achei que talvez estivesse quase conseguindo deixá-lo emotivo, mas as palavras e o tom de voz dele eram tão opostos um do outro que eu podia ver que Conroy estava traçando o caminho do sentimento em vez de falar de emoções verdadeiras. E, de repente, ele mudou de assunto. Mas você sabe, sou um sobrevivente. Precisava seguir com a vida. E não tinha lugar para ficar. Janet e Butch me disseram para ir morar com eles. Consegui uma pensão da morte da mãe e tinha muito dinheiro na época. E eles me ofereceram ir morar com eles. Então, Conroy revelava não ter nenhuma conexão emocional com ninguém. Isso ajudava a explicar por que matar era tão fácil para ele. Você acabou logo com o dinheiro? Perguntei. Foi. Comprei uns carros e equipamentos de pintura. Naquela época eu estava pintando casas e tal. E depois era muita droga e álcool. Drogas e álcool. Vamos voltar à história do jacaré agora. Parece que era hora do almoço, não? O que acha? Foi um conjunto de fatores estimulantes? Tinha um monte de coisas, a depressão, a raiva, e lá estavam seus amigos juntos. E de repente a filha deles. Você diria que a causa para cometer o crime foi estar envolvido com bebida e drogas? Não vou culpar as drogas e o álcool por tudo. Aquilo foi algo que fiz como um passatempo. Mas acho que lá no fundo, se olharmos bem de perto, o assassinato de Cara Rudd foi mais uma vingança do que uma fantasia minha sendo realizada. Também era isso em parte, mas eu só queria me vingar. Me fale sobre essa vingança. Havia muitos telefonemas sobre mim e um dia Janet me expulsou de casa de repente. Aí comecei a culpar a menina, Cara, por isso e pensei, poxa, eu já fiz tanto por vocês, comprei um carro e fiz um monte de outras coisas e vocês me expulsam de casa desse jeito? Mas eu sei, em defesa dela, Janet, sei que estava fora de controle. Eu não conseguia enxergar porque era o alcoólatra, o viciado em drogas e tal. Eu só estava me divertindo, mas ela ficou de saco cheio. Estava cansada daquele comportamento, então decidiu que ia me expulsar. E foi isso que fez. Aí virou uma questão de vingança. Um dia, eu estava levando meu filho para a escola e vi as crianças caminhando pela rua em sua rotina matinal até o ponto do ônibus escolar e ofereci a elas uma carona. Você estava pronto para atacá-las? Ou foi só um treinamento? Acabou virando um treinamento. Eu levei elas para a escola, deixei elas na porta e tal, e então o Nick, o meu filho, entrou, foi brincar com os amigos e tal, e as meninas me pediram... Você sabe que elas queriam matar a aula naquele dia. Então levei elas para o Rio, para uma casa abandonada e... foi um treinamento. Eu levei elas de volta para a escola depois de 1 hora. As meninas perderam a primeira e a segunda aula. Mas ninguém falou nada, a escola não ligou para os pais. Elas apenas mataram aula. Quantos dias depois você... não lembro. Deve ter sido 1 mês ou 1 mês e meio. 1 mês e meio depois, ele estava sem dinheiro e tinha sido expulso da casa dos amigos.
Cerca de 1 mês e meio depois, confirmei. E ela era próxima de você, não? Ela chamava você de tio Joe. Sim, eu conhecia a Cara havia um tempo. A gente até jogava cartas juntos e tal. Eu deixava ela ganhar. Como você a descreveria? Era muito ativa. Gostava de levar animais para casa. Mas era bastante desafiadora também quando acreditava nas coisas, sabe? Quando acreditava em algo, era insolente, defendia a ideia com unhas e dentes. Isso é admirável em uma pessoa, não é? Sim, Cara representava tudo que Conroe não era. Então, o crime foi uma vingança para ferir a mãe dela? Sim, acabou sendo isso. Outra racionalização. Isso não tinha nada a ver com vingança. Ele teria cometido o crime tendo problemas com Janet ou não. Conroe já havia nos mostrado isso. Todos sentimos a ânsia de nos vingar de vez em quando, mas a maioria de nós consegue suprimir e controlar esses impulsos. Assassinatos por vingança de verdade tendem a ser únicos e não crimes em série. Esse tipo tem indicadores específicos e se enquadra em uma de duas categorias: retribuição contra indivíduos que o assassino acha que o feriram ou o ofenderam, ou retaliação contra comunidades inteiras, como atiradores de escolas que sentem que sofreram bullying ou foram desrespeitados. Via de regra, enquanto predadores sexuais tendem a ser bastante sensíveis com qualquer desprezo ou insulto recebidos, embora não se importem com os sentimentos dos outros, em geral não têm a vingança como motivação. Eles não precisam disso. Já são comprometidos com as próprias obsessões mortais, como o caso de Conroe deixa claro. Na maior parte das vezes, serial killers que alegam vingança como motivação estão manifestando alguma forma de inadequação emocional. Richard Lawrence Marquette, que entrevistei na Penitenciária Estadual de Oregon, em Salem, onde ele cumpria prisão perpétua, teve uma experiência desastrosa ao tentar ficar com uma mulher em um bar em Portland. Após o incidente, ele entendeu que todas as mulheres o rejeitavam e começou a executar sua vingança. Ele pegou outra mulher, estuprou-a, estrangulou-a e depois desmembrou seu corpo no chuveiro de casa. Após 11 anos sendo um preso exemplar, foi solto em liberdade condicional no ano de 1973. Esse caso estava na minha cabeça quando avaliei a situação de Joe McGowan. 2 anos após a liberdade condicional, Marquette ficou com outra mulher em uma boate. Ele a convidou para o seu trailer, que ficava a cerca de 90 metros do bar. Lá, ele cortou a cabeça do próprio pênis antes de fazer sexo à força com ela. Por quê? Indaguei. Ele disse que queria acreditar e sentir que a vítima estava causando dor nele. O que interpretei como sua maneira de justificar o crime. Após fazer sexo com a mulher, ele a estrangulou e arrancou as unhas dela com um alicate. Internamente precisei dizer a mim mesmo para relaxar, respirar fundo e não demonstrar nenhuma negatividade, fosse na expressão facial, fosse na corporal. Mas acredite, foi difícil. Apesar de não acreditar que Conroe tivesse passado por um processo de pensamento similar, continuei a falar disso para ver onde ele chegaria. Isso seria como pegar alguma coisa como uma posse importante e levá-la para longe da mãe? Sim. Naquela manhã, quando acordei, eu sabia o que ia fazer. Estava completamente ciente do que queria e tal, então dirigi até a escola. E mais uma vez, ele relatou o encontro com as 2 meninas. No entanto, logo depois de me contar que acordara sabendo o que ia fazer, voltou ao relato original e disse: tudo aconteceu por acaso. No carro, ela me perguntou se eu podia levar ela até a fazenda de porcos e tal, porque queria brincar com os filhotinhos.
E eu disse onde deveria me encontrar se quisesse ir lá, depois fui embora, tomei meu café e dei uma volta de carro. Decidi naquele instante que, se elas entrassem no carro, mataria as duas, porque Kara e Yolanda eram inseparáveis. Onde uma ia, a outra acompanhava. E se elas entrassem no meu carro naquela manhã, seria o último dia da vida delas. Kara foi a única que quis ir e entrou no carro. Àquela altura já conseguia compreender tanto ele quanto sua motivação. Sim, ele estava com raiva da mãe e do padrasto de Kara por terem-no expulsado de casa. Sim, ele era alcoólatra e usuário de drogas. E, sim, tivera alguns conflitos diretos com Kara. Mas, basicamente, ele gostava de molestar, abusar e estuprar meninas jovens. E Kara estava disponível, assim como Rima estivera. Todo o seu histórico pessoal mostrava que nada em sua vida infeliz era tão importante ou satisfatório para ele quanto sua perversão. E o que mais fazia sentido era preencher a vida das formas mais fáceis e diretas possíveis. Será que ele havia de fato acordado naquela manhã sabendo que realizaria sua vingança contra Janet e Butch, ou foi um impulso espontâneo quando viu as duas meninas andando na calçada? Não importa. Afinal, Joseph Condrell não pensava com tantas minúcias. De um jeito ou de outro, ele realizou seu desejo e não deixou que nada o impedisse. Yolanda sabia que Kara tinha ido com você, certo? Sim. Aquilo, em termos práticos, fazia com que fosse um crime ainda mais arriscado. Condrell encontrava-se associada à família de Kara, mas ela estava sozinha. Perguntei como foi a conversa no carro quando eles saíram. Não teve muito papo. Só a levei até a casa e nós conversamos um pouco. Mas ela estava feliz, não estava? Não sabia que corria perigo. Não, ela não sabia que corria. Foi como eu disse, estava brincando com a confiança da minha vítima. E isso é algo difícil. Quando se comete esse tipo de crime, a pessoa tem que confiar em você para atraí-la ao local e ela não fazia ideia de que seria seu último dia de vida. E ela estava com fome, então saí e comprei café da manhã para ela perto de onde cometi o assassinato. Abasteci o carro e a levei para a casa abandonada e foi lá que eu matei ela. Mesmo acostumado à banalidade da maldade desses caras, ainda me choca. E ficou ainda pior. O que aconteceu primeiro? O que você disse a ela? Você a despiu? Não. Ela saiu do carro e correu para dentro da casa, sabe? Foi brincar e tal, e eu segui ela. E nós acabamos no andar de cima. Peguei um pedaço de madeira e, enquanto ela olhava para o outro lado, acertei no topo da cabeça dela o mais forte que consegui, como se tivesse um taco de beisebol nas mãos. Então ela caiu e ficou de joelhos atordoada. Eu bati de novo. Bati 2 vezes na cabeça dela com a madeira e ela desmaiou. Então eu estuprei ela. E Kara acordou no meio do ato. Aí acabei a estrangulando. Por que você prefere que as vítimas fiquem inconscientes? É que é mais fácil, sabe? É mais fácil para mim. Você não quer ouvi-la chorar porque não quer saber desse tipo de coisa, não é? Chorar e implorar. Só faz parte da situação. Então, quando a vítima está inconsciente, é quase como uma masturbação com um corpo sem vida. Não sei, se você pensar assim. Eu sabia exatamente onde queria chegar. Ela foi abusada sexualmente? Sexo anal, vaginal ou o quê? Eu já sabia essa resposta pelo relatório do médico legista. Isso é controverso porque abusei sexualmente dela, mas o patologista forense disse que eu estuprei ela pelo ânus e não é verdade. Você sabe que não dá para discutir com as evidências, mas eu estuprei Kara pela vagina. Não se pode discutir com as evidências porque elas são a verdade. Ele a estuprou pelo ânus
Mas, assim como no outro caso, não queria admitir porque não correspondia à imagem que ele queria que as pessoas tivessem de si mesmo. 15. Poder, controle e excitação. Joe, descreva para mim os seus sentimentos. Quais são as sensações durante o abuso sexual, o estupro e o assassinato? Ao entrar na fase final de cada entrevista com um prisioneiro, quero que o sujeito resuma ou afirme o que se passava em sua cabeça antes, durante e depois do crime. Afinal, o principal objetivo da pesquisa, desde o início, é relacionar o que acontecia na cabeça do criminoso com a evidência deixada na cena do crime e no local de desova do corpo. O nível de risco, tanto para o perpetrador quanto para a vítima, e o comportamento após o crime, que pode ser observado por pessoas próximas a ele. Eu, particularmente, quero confirmar o papel que a fantasia tem no crime. Se tinha conseguido compreender a mente de Condro com sucesso, a fantasia não teve um papel muito importante nos seus atos. De fato, ele estava muito distante de alguém como Rader, que vivia para a fantasia. Para mim, era uma questão de poder, controle, excitação, acho. Isso, com certeza, condizia com minhas impressões. Sei. Sensações que você nunca tinha na vida ou algo de que precisava na época? Como eu disse antes, era uma vingança, era uma questão de vingança. Mas no que diz respeito às minhas vítimas, tinha mais a ver com o poder que eu tinha sobre elas. Você fica muito doido quando, pelo menos eu fico muito doido de adrenalina ao cometer um assassinato. Não era o planejamento. Era apenas algo que ele precisava fazer. Não era o fato de poder reviver o crime posteriormente por meio de troféus ou da própria memória. Quando estava feito, e o que vinha depois era só esconder o corpo. Diferente da maioria dos predadores sexuais que eu já tinha entrevistado, Joseph Conroe parecia viver no momento. Quando comete um crime, você diz que sente uma onda de adrenalina. Mas como é para você física e psicologicamente? É uma sensação boa? Vou dar um exemplo. Quando eu estava escondendo Cara Rudd, aquele Volkswagen onde coloquei o corpo dela estava lá dando bobeira e eu estava com tanta adrenalina naquela hora que peguei o carro e apoiei ele na árvore sozinho. E a polícia veio e teve que usar um guincho e mais uma porrada de coisas para tirar o corpo de lá, para tirar o carro de cima do cadáver dela. E simplesmente levantei aquilo com as mãos. Não estou mentindo. Essa era a quantidade de adrenalina que circulava no meu corpo naquele momento. É como uma droga. Então, se eu encontrasse você logo após ter cometido um crime, como estaria? Como reagiria? Eu estaria do mesmo jeito que agora. Não estaria meio doido, suando? Era assim que a maioria dos assassinos estupradores que eu havia analisado estaria. Na verdade, não. Não fiquei assim quando matei as minhas vítimas. Estava calmo. Então, se eu fosse um investigador e estivesse fazendo o seu interrogatório, você não estaria no limite que o nervosismo permite, olhando para o outro lado, suando? Você acha que consegue se recompor para um interrogatório? Fiz isso no caso de Cara Rudd. Eles me chamaram, me interrogaram e me deixaram ir. Essa parte da conversa revelou muito sobre Condro. Diferente de John McGowan, que ficou em um estado de alta excitação e agitação quando matou Joan D'Alessandro, e até quando descreveu o assassinato para mim, Condro permaneceu tranquilo e controlado. Aposto que seus batimentos e sua pressão sanguínea nem sequer aumentaram muito enquanto conversávamos. E, como pela minha análise e por sua confissão, ele cometera seus abusos sexuais e assassinatos no curso de seu dia a dia normal, ele continuava sendo um indivíduo bastante perigoso,
assim como McGowan, mas por razões emocionais opostas. Quando conversamos ao telefone, você mencionou que achava que o planejamento e o pensamento sobre o crime eram o que o deixava satisfeito. Consegue descrever isso? Está bem. A parte do planejamento é um fator muito importante também, porque faz parte da excitação. Acho que é a fantasia mesmo. Eu não sento e planejo as coisas. Penso nelas diversas vezes e, de repente, tudo se encaixa. Repare que ele responde no presente. Esse tipo de pensamento ainda fazia parte do seu cotidiano. Depois de ter matado Cara, o que você fez? Para onde foi? Eu envolvi o corpo em um lençol, coloquei-a no banco da frente do meu carro e dirigi até a área de Mount Solo. Queria levá-la para outro lugar, mas não tinha certeza se demoraria muito, pois estava correndo contra o tempo. Então, resolvi levar o cadáver até o cume de Mount Solo e deixar lá. E foi assim que eu fiz. Escondi o corpo dela debaixo do Volkswagen. Por que você envolveu o corpo dela em um lençol? Porque eu não queria sangue nem nada no meu carro, nenhuma evidência. Ficou alguma evidência? Você limpou o carro depois? Não, meu carro estava bem limpo. Só tirei a poeira. Quando você a colocou naquele Volkswagen, olhando em retrospecto, foi a coisa certa a fazer? Para mim, naquele momento, foi. Eu estava tentando me livrar do corpo e aquele era um bom esconderijo. Se eu a tivesse levado para onde tinha planejado, a polícia nunca teria encontrado o corpo. Então você a levou para um lugar familiar, um lugar em que se sentia confortável? Os criminosos costumam gravitar em suas zonas de conforto. Era um lugar familiar para mim. Em algum momento, como as pessoas o haviam visto e você tinha atacado e matado uma pessoa que conhecia, seria necessário arranjar algum tipo de álibi. O que fez? Eu saí e deixei currículos em locais de trabalho. Como cobriu todo esse período de tempo? Tentei me certificar de que as pessoas com quem conversei reparassem no horário. Eu falava, desculpe, me atrasei, ou procurava estabelecer uma linha do tempo de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Mas não deu certo. E para onde foi depois disso? Tentou ir para casa? Sim. Primeiro peguei meu sapato, camisa e tal, e joguei fora. Por quê? Porque não queria que nenhuma pegada identificada fosse ligada ao sapato. Então levei um pé do sapato para um lixo de um lado da cidade, dirigi até o outro lado e joguei o outro pé em outra lixeira e joguei a camisa pela janela em uma ruela onde havia uma oficina de carros no meio de uma poça de lama. Depois fui para casa, tomei banho e lavei a roupa. Eu tinha uma... Não era uma reunião de pais na escola. Eu tinha que pegar o meu filho e levá-lo para a escola. Fui até a casa da Julie e peguei ele. O que eu acho fascinante, apesar de Conroe confundir uma reunião de pais com levar o filho à escola, é que a mente dele é tão compartimentada que após estuprar e matar uma menina e tentar destruir todas as evidências, ele foca em detalhes relacionados ao próprio filho sem nenhum remorso ou reflexão sobre o assunto. Como predador sexual, ele sabe que tem que abusar e estuprar meninas novas. Porém, como pai, sabe que precisa comparecer às reuniões de pais e levar o filho para a escola na hora certa. Ele reconheceu essa atitude no nosso diálogo seguinte. Você falou com a família alguma vez? Acho que liguei para eles algumas vezes. Mas Janet me ligou, me acusou de pegar a filha dela e tal, e eu neguei, claro. Até porque esse foi um assassinato por vingança, não é? Então... Naquele momento eu não ligava para o que ela pensava nem nada. Já tinha feito tudo e ponto final. Fui fazer as minhas coisas. Não pensei de novo naquilo. Dessa vez, ele nem se importou com o meu lembrete da vingança. Ele sabia que a vingança não era primordial na sua cabeça.
E apesar de ser difícil para a maioria de nós compreender, muitos desses caras são tão bons quanto Conroe em compartimentar a mente. Estuprar e matar uma adolescente, mas chegar a tempo na reunião de pais da escola do filho. John Wayne Gacy Jr. foi um empreiteiro de prédios famoso em Chicago e tinha uma esposa e 2 enteadas. Ele era ativo em negócios civis e participava de reuniões do Partido Democrata, sendo inclusive fotografado com a primeira-dama Rosalynn Carter. Como todos também sabem, por meio de sua filiação ao Moose Club, ele se fantasiava de palhaço em desfiles da cidade, eventos beneficentes e hospitais locais com crianças doentes. Quando não esteve envolvido em uma dessas atividades, ele encontrou tempo para estuprar e matar pelo menos 33 garotos, que enterrou no entrepiso e no jardim de sua fazenda em Norwood Park ou jogou no rio da Plains. O assassino do Rio Verde, Gary Ridgway, que tentei muito entrevistar durante minha carreira no FBI, era casado e tinha um excelente emprego. O serial killer britânico David Russell Williams era coronel das Forças Armadas canadenses, também casado. Predadores como esses existem facilmente em 2 mundos psíquicos distintos. É isso que separa um sociopata criminoso do restante de nós. E você achou que não seria pego por esse crime? Perguntei a Conroe. Você se sentiu confortável? Eu me senti bastante confortável. Mas eles a encontraram. Não ficou com nem um pouco de medo? Você bebeu após cometer o crime? Se eu estivesse olhando para você, veria uma mudança no seu comportamento? Estaria agindo diferente? Não, eu segui com a minha vida. Estava tão calmo quanto estou agora. É mesmo? É. Nesse caso, você não foi acusado de imediato. Por quê? Porque eles não tinham um corpo para me acusar de assassinato e você precisa ter um corpo. Você pensou na possibilidade de teste de DNA? Pensou nisso em algum momento? Sim, pensei, mas não me preocupei. Por quê? Naquela hora já não importava mais. Eu estava fora de controle. Eu teria continuado a fazer isso, sabe? Até eles me pegarem. Nessas palavras, eu acredito. Você acha que a castração química ou a castração em si faria alguma diferença? Não. Também concordava com ele nesse ponto, mas segui fazendo perguntas. Por quê? Esses caras, essas coisas, estão dentro da cabeça. Acho que é uma formação genética que passa de geração em geração. Para mim, eu já pensava em fazer essas coisas quando era menino, sabe? E depois ao longo de toda a vida, até a hora em que fui pego. Era nisso que eu pensava, fazer sexo com meninas novas. E não ia parar. Sim, Conroe tinha sido adotado e é possível que esteja certo quanto aos pais terem se arrependido da adoção, mas não encontrei nada em seu histórico, nem em seu relacionamento com a mãe ou o pai, que sugerisse que algo que eles fizeram ou deixaram de fazer tenha contribuído de maneira significativa para a sua evolução até se tornar um predador sexual e assassino. Na equação natureza versus criação, Conroe é uma prova de que alguns indivíduos nascem assim e crescem com tendências perigosas, a não ser que passem por uma intervenção drástica e precisa. E, para falar a verdade, os dados são muito inconclusivos quanto à possibilidade dessa intervenção funcionar na maioria dos casos. Então, você estava confiante? Prossegui. Quando eles abordaram você e depois o prenderam, foi um choque? Não foi um choque. Eu estava na casa de um amigo e a polícia chegou e bateu na porta. Disse que eu estava preso por tentar coagir uma testemunha. Eles tinham falado com a minha ex-mulher e me disseram para não entrar em contato com ela.
Essa foi a desculpa deles para me prender. E acho que 2 outras meninas foram depor e disseram que eu tinha abusado sexualmente delas ou molestado elas ou algo assim e acrescentaram isso à acusação. Sobre essas 2 outras meninas, você também as molestou? Sim. Sim? Quantos anos elas tinham? Não sei. Acho que eram novas, bem novas. Se não tivesse sido capturado, continuaria a fazer isso? Sim. Continuaria matando? Sim. Você se sentia confortável fazendo isso? Eu me sentia bastante confortável matando. Para mim, matar era algo instintivo. Segui fazendo. Talvez não tivesse sido com crianças. Poderia ter sido com qualquer um, sabe? Naquele momento da minha vida, qualquer pessoa que me deixasse puto, que eu achasse que estava me xingando ou coisa assim. Mas, como já vimos, suas mortes não tinham nada a ver com vingança, punição da vítima ou qualquer outra motivação. Era simplesmente algo que ele queria fazer. Fiz muitas perguntas a Conroe e ele respondeu a quase todas. Mesmo assim, ainda tinha um pensamento em minha cabeça que não ia embora. A questão do risco. Para mim, essa era uma das partes mais interessantes do caso e do processo de pensamento do criminoso. O que é incomum no seu caso, observei, é o fato de você realmente conhecer as vítimas e as famílias. Era um alto risco da sua parte e ainda não sei, não entendo. Por que você buscava pessoas que conhecia em vez de estranhos? Como eu disse, era confiança. É uma questão de confiança e era mais conveniente para mim. Tentei fazer isso com estranhas, mas elas sempre resistem. Tentam fugir e tal. E eu não queria lidar com esse tipo de... sabe? Queria que tudo corresse perfeitamente bem. E era assim que acontecia. Eu fazia o que tinha planejado. Quando se conduz tantas entrevistas quanto meus colegas e eu, dá para saber com antecedência algumas coisas que o criminoso vai dizer. Quase sempre há semelhanças nos padrões. Joseph Conroe tinha sido uma criança difícil em uma família, de certa forma, disfuncional. Ele aliviava a raiva e as frustrações fazendo bullying com crianças menores e mais fracas. Desenvolveu vício em álcool e drogas, que não é um fator da causa de seu comportamento violento, mas que fez com que ele ficasse mais impulsivo. Impulsivo, não frio a ponto de planejar crimes. O principal aspecto que torna esse caso importante é o modus operandi. Um MO que a princípio enganou e despistou os investigadores. Conroe acreditava que era mais seguro ter como alvo as filhas dos amigos do que ir em busca de estranhos. Ele não precisava se preocupar com controle, que é um assunto de grande importância e um desafio para criminosos que procuram estranhos. Ele já tinha a confiança das vítimas, e elas iam com ele por vontade própria. Conroe tinha uma percepção completamente diferente do que constituía um crime de alto risco. Um MO envolvendo confiança é aplicado por criminosos de todos os espectros, desde o mais violento até os estelionatários não violentos. Ed Kemper nos contou que, quando parava para oferecer carona a uma estudante em Santa Cruz, ele perguntava para onde ela ia, olhava para o relógio e sacudia a cabeça como se estivesse pensando se tinha tempo para levá-la até o lugar antes de concordar em dar uma carona. Ao fazer isso, ele desarmava emocionalmente a possível vítima e ela baixava a guarda. Da mesma maneira, quando possíveis clientes abordavam o bilionário do sistema Ponzi, Bernie Madoff, ele lhes dizia que seu fundo de cobertura estava totalmente preenchido e que não precisava de mais investidores. Como ele tinha uma reputação de investimentos elevados e lucros previsíveis, quando as pessoas insistiam, ele fazia
com relutância uma exceção, e então pedia para que deixassem o investimento nas mãos dele e só coletarem os lucros, pois era ocupado demais para se envolver com pequenos investidores. Em ambos os casos, criar confiança era o modus operandi. E, ao fingir de maneira convincente que ele não queria fazer o que pretendia, o criminoso podia focar e abusar da vítima inocente. Tanto os amigos quanto a polícia descartaram Joseph Conroe como suspeito porque ele fingia empatia e preocupação com as crianças desaparecidas e até participava das buscas para encontrá-las. Já tínhamos visto esse comportamento em Sequestros de Estranhos, em que o UNSUB participava das buscas e se intrometia nas investigações. Isso acontecia até em cenários de semi-estranhos, assim como no caso de Joseph McGowan. Com frequência, o criminoso tenta prover informações bobas para afastar as suspeitas de si. Em resumo, o histórico de Conroe era comum, mas sua vítima preferencial, filhas de amigos, era algo que eu nunca tinha visto antes. Fica a lição. Todo mundo é um possível suspeito, e não podemos nos deixar enganar por aparência ou comportamento. Perceba a justa posição do que nos referimos como a assinatura e os elementos do modus operandi de um crime. Ele é distante, frio e analítico na maneira como descreve e determina como lidar com sua psicopatia perversa. E como muitos outros assassinos e predadores, Joseph Conroe adquiriu um senso de herança e espiritualidade, ou era o que dizia, somente depois de ir à cadeia sem emoções ou estímulos imediatos na vida. É comum que predadores violentos encontrem a espiritualidade na prisão, ou pelo menos aleguem tê-la encontrado. Sou cristão, sabia? Dennis Rader me disse. Sempre fui. Depois que matei a família Otero, 5 integrantes da família, suas primeiras vítimas conhecidas, comecei a rezar para que Deus me ajudasse a lutar contra essa coisa dentro de mim. Meu maior medo, maior até do que ser descoberto, era que Deus não me deixasse entrar no céu e me condenasse para sempre. Eu não duvidei de sua crença sincera na vida após a morte. Na verdade, achei até interessante, já que eu sabia que ele acreditava que as mulheres que tinha matado seriam suas escravas sexuais no outro mundo. O fato de ele poder contemplar a ideia de que seria autorizado a entrar no céu depois de tudo que tinha feito retratava seu narcisismo maligno. Como parte do mundo espiritual, da vida maior, você deve tirar as coisas de dentro do peito? Perguntei a Conroe. Você deve admitir todos os seus pecados, qualquer um, antes de poder ir para essa forma maior de vida? É sempre bom se purificar das coisas ruins que fez antes de passar para o outro lado. Alguém me disse isso uma vez e ainda acredito. Sabe, você precisa, como mencionou, se livrar dos seus pecados e erros, ou vai vagar eternamente no mundo espiritual. Não vai passar para o outro lado, vai acabar sendo um espírito perdido. Tenho uma enorme dificuldade em acreditar que um homem que fala de forma tão casual e arrogante sobre estuprar e matar crianças possa estar preocupado em ser um espírito perdido. Você não quer ser um espírito perdido? Não. Acho que eu era um espírito perdido quando nasci. Mais uma vez, nada é culpa dele. Mas você pode mudar as coisas? É essa sua crença espiritual agora? Não sei sobre mudar as coisas. Isso quem decide é o Criador. Tem algum remorso? Não. Me arrependo de não ter sido um pai melhor, mas não tenho remorso. Nenhum remorso com sua primeira vítima, lá em 1985? Algum remorso por isso? Não. E de 1996, algum remorso? Não. Algo que teria feito diferente? Sim. Eu a teria levado,
Kara Rudd para outro local. Para que ela não tivesse sido encontrada? Bem, era a ideia. Essa era a intenção. Você acha que é maluco? Acho que tenho alguns problemas. Você sabe que as pessoas no passado se referiam a você como um monstro. O que acha disso? Se vê como um monstro? Antes de vir para a prisão eu era. Agora sou só um preso. Você recebe algum tipo de tratamento especial aqui? Não. Se pudesse e quisesse, iria para a terapia? Sim. Vejo um orientador de saúde mental de vez em quando, mas eles me deram um remédio que me ajudava a dormir à noite. Nunca sentei, como estou fazendo agora com você, e conversei sobre o meu caso com uma pessoa. Você já quis fazer isso ou não se interessou? Não, nunca quis. Nunca até agora. Por que concordou em dar essa entrevista? Muitas pessoas da imprensa já entraram em contato comigo, me pediram entrevistas e sempre neguei. Nesse momento da minha vida, sinto que deve haver um desfecho, não só para as famílias, mas para mim também. É um grande passo para mim deixar tudo isso para trás. Devido às descrições de violência explícita em nossa entrevista, o programa só apresentou uma pequena parte do que contei aqui pela primeira vez em público. Por ironia, quando os diretores da MSNBC viram a entrevista, ficaram bem mais impressionados com a performance de Joseph Kondro do que com a minha. Eles queriam que eu o tivesse confrontado, que tivesse lançado verdades na cara dele e registrado o absurdo das coisas terríveis que havia feito. Acho que queriam que eu fosse super policial. Sejam lá quais forem meus sentimentos pessoais, o importante para mim, em todas as entrevistas que fiz em prisões com criminosos violentos, é não expressar minha indignação moral, que não serve de nada, mas me faz aprender o máximo possível a estabelecer uma conexão com o sujeito. Na verdade, quando li a crítica da jornalista Linda Stasi no New York Post, fiquei surpreso com sua observação sobre uma de minhas reações. Quando o sempre inabalável Douglas, enfim, fica enojado o suficiente com o fato de Kondro ter assassinado a filha de 8 anos dos amigos, ele diz ao assassino: "Mas você matou uma criança." É provável que essa tenha sido a única situação em que baixei a guarda. Por mais tentador que seja interpretar um personagem de Clint Eastwood em frente às câmeras, e certamente seria uma realização emocional acabar com aquele cara, apesar de na vida real isso dar cadeia, tentei explicar que qualquer abordagem diferente da que sempre usei seria contraprodutiva e que essa era a forma que trabalhávamos no FBI. Meu papel é fazer com que esses caras falem, descobrir o que está e estava acontecendo dentro da mente deles. Confronto e indignação moral não alcançam este objetivo. No fim, conversar com assassinos é um jogo que exige paciência e perseverança, fazendo cada movimento intencional. Indignação, raiva, esses sentimentos estão sempre presentes por trás de tudo, mas não funcionam a seu favor se são trazidos à superfície. Apesar de a crítica ter sido gratificante, aparentemente não era isso o que a MSNBC queria e a série não vingou. Na verdade, talvez a única maneira de transmitir de forma apropriada o que significa um mergulho profundo na mente de um assassino seja um livro como esse, apesar de o seriado Mindhunter ter conseguido transmitir o clima e a sensação desse confronto mental. No dia 3 de maio de 2012, Joseph Robert Kondro faleceu na prisão de Walla Walla, aos 52 anos. Seu pequeno obituário dizia que ele havia morrido de causas naturais.
A certidão de óbito listava as causas específicas como doença terminal de fígado devido à hepatite C. Ele foi enterrado no cemitério Pinery Indian, em Baraga County, Michigan. No jornal local, Janet Mandicara foi citada ao chamar a morte de o alívio de um grande peso. Condro foi singular em nossos estudos e nossas experiências. O único assassino e estuprador cujo alvo eram os filhos de pessoas que conhecia. Esse fato por si só já contribuiu para o acervo de conhecimento e entendimento que tínhamos. Isso nos abriu os olhos para a ideia de que qualquer pessoa pode ser um suspeito e que os indicadores tradicionais de inocência, cooperação com a polícia, participação nas buscas, álibi e todos os outros precisam ser avaliados em um contexto e contra as evidências circunstanciais. Condro apresentava características de um comportamento compulsivo. Fazia uso de drogas e álcool. E, em seu caso, esse comportamento compulsivo se transformou em abuso sexual, estupro e homicídio. Aprendi na entrevista com ele que, quando analisamos uma série de casos, de qualquer tipo, as necessidades psicológicas intrínsecas do criminoso podem ser poder e controle, mas estão conectadas diretamente à falta de controle impulsivo da sua parte. Isso está relacionado à personalidade compulsiva. Porém, não significa que ele não consiga controlar seus atos. No caso de Condro, a ânsia de poder e controle por meio do abuso sexual andava junto com um planejamento minucioso antes de cometer o crime, encobri-lo cuidadosamente e estabelecer um álibi. O álcool e as drogas podem ter o levado à frieza e a correr riscos, mas ele não quer ser capturado. O desejo de morte é apenas para as vítimas, não para si mesmo. O que tudo isso significa para um investigador? Primeiro, precisamos examinar nossos próprios instintos de que alguém próximo à vítima que não tem um motivo óbvio seria capaz de fazer uma coisa dessas e, portanto, pode ser descartado como suspeito. Condro foi levado para interrogatório em diversas ocasiões. Como Hamlet disse ao melhor amigo, há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha nossa vã filosofia. Segundo, se está determinado por intermédios investigativos que certo indivíduo, de alguma forma próximo ou conectado à vítima, parece ter uma personalidade compulsiva ou um controle de impulsos questionável, ele deve ser colocado no topo da lista de suspeitos. Terceiro, Condro reafirma para nós que uma personalidade violenta casual, capaz de arrancar um telefone da parede, quebrar objetos de casa em um acesso de raiva ou levar um parceiro ou cônjuge a solicitar uma medida cautelar. A polícia é, por definição, capaz de chegar a um nível de violência maior e mais intensificado. Porque, como costumamos dizer, o comportamento reflete a personalidade. E essa conscientização pode salvar uma vida. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.